amigos da Bandeirantes, um grande forte abraço, 8 da noite, mais um minutinho agora, começa o Concentração Bandeirantes, hein? Hoje 21h30, na longínqua 21h30, majestoso, sem público, claro, vai ter em Ponte Cruzeiro brasileiro da Série B. Ih, rapaz, eu tô vendo aqui na classificação, nesse momento, meus amigos do futebol, diria Brasil do Oliveira, Ponte Cruzeiro, penúltimo e último. A Ponte é 19ª, Cruzeiro é último, com 1 ponto. Olha só o Vasco. Olha, eu vou pedir para um amigo Jorginho me ajudar aqui no resultado aqui. Eu só quero pegar uma boa noite à nossa equipe técnica. Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi e o Sérgio Ricardo. Lembrando que a produção do Concentração é de Nelson de Freitas Leitão Filho, né? Nelson de Freitas Leitão Filho. Tá certo. Conhecido pela alcunha de Totoiate. Mora na Sacramento, ninguém aguenta o cara. Os vizinhos, ele termina qualquer roda. Imagine uma roda, tá, entendeu? Ele chega, não, acaba a roda. Espalha. Ele espalha com a roda. Mas é um grande amigo, um grande sujeito e me ajuda muito com informações hoje. Quantos guardas vão trabalhar no Moisés Lucarelli? Na minha época era guarda, né? Policial militar. Como é que é feito o lanche? A que horas foi colocado água gelada? Ele fala isso tudo. Não. Grande Totoiate. Informações do futebol feminino. Quem é que paga o futebol feminino da Ponte? Mas isso é supérfluo, porque Ponte Cruzeiro é que o interessa. Zorzinho, me ajude, um grande abraço a você, boa noite e a classificação do brasileiro da Série B, Zorzinho, vamos lá. Boa noite, Edu, um grande abraço pra você, um abraço ao amigo ligado aí no Concentração da Rádio Bandeirantes, um abraço ao Totoiate, grande abraço. E olha, Edu, só tá acontecendo um jogo nesse momento, nesse momento está no intervalo. Vasco recebendo o Avaí. Sabe quanto tá ou não? 2-0 pro Avaí. Nossa. O jogo tá no intervalo. Oi. Vamos lá, a classificação. Em primeiro lugar está o Náutico, com 12 pontos. Em segundo, o Brusque, 9. O Brusque não vai jogar, viu? Não vai jogar. Com o Curitiba. Como o Curitiba jogou hoje na Copa do Brasil. Exatamente. O Flamengo, então, o Brusque... Desculpa, viu, Jorginho? O Brusque não joga na rodada. O Náutico, 12. Brusque em segundo com 9. O Goiás em terceiro com 8. Goiás que venceu ontem com um gol daquele bom jogador, o Bruno Mezenga. O quarto é o Botafogo. Olha o Botafogo se recuperando aí com 7 pontos. CRB com 7. Operário, que... Já terminou o Operário, Edu? Não, o Operário estava vencendo aí o Sampaio Correia por 1-0. Começou às 18, né? Eu acho que já terminou. Já terminou, né? Deixa eu clicar aqui, você quer ver só? Vamos lá. Acabou. O Operário venceu 1-0. Isso. É o sexto colocado. Em sétimo, Guarani com 5 pontos. Em oitavo, Sampaio Correia também com 5. Nono, Vila Nova também com 5. O Remo, que empatou hoje, né, Edu, com Vitória 0-0. Sim. É o 10º colocado com 5 pontos. Em 11º, Coritiba, 4 pontos. Confiança, 12º, 4 pontos. O Avaí que está vencendo o Vasco. O Avaí que não tinha nenhuma vitória, hein? Só tinha um empate, está vencendo o Vasco, está chegando a 4 pontos. Verdade. E passando o Vasco, que também tem 4, mas nos critérios aí o Avaí é o 13º e o Vasco fica em 14º. Com 4 pontos. Em 15º, Vitória com 3 pontos. Vitória, que situação, hein, Vitorinha? Em 16º, o Londrina com apenas 2 pontos. E aí, abrindo a zona de rebaixamento, Brasil de Pelotas, com 2 pontos e já está com 4 jogos. O CSA em 18º, que também está com 4 jogos, 2 pontos. E aí vem a Macaca com 1 ponto. E o Cruzeiro em último lugar com 1 ponto, Edu. Olha... Que jogo hoje, hein, Edu? Eu vou falar uma coisa pra você. Isso sem falar que sábado tem derby... O Gilson Kleina tem problemas. Já, Antônio Lupe, as informações da Macaca. Meus amigos, quem diria, hein? Cruzeiro último, Macaca penúltimo e a Série B ainda. Ponte e Cruzeiro que já se enfrentaram 27 vezes na história. 27! A Ponte tem 7 vitórias, 5 empates e 15 vitórias do Cruzeiro. Último confronto, deixa eu pegar aqui na papelada aqui. Eu tenho a impressão que a Ponte ganhou, rapaz. Deixa eu pegar aqui.
A Ponte ganhou... 2-1. Atenção, Brasil. Miojo da Guarda, quanto é que foi o jogo? 2-1. 2 de Bruno Rodrigues, sem espaço no São Paulo. Não, foi do Luizão, marcou o primeiro. Foi de virada. Manuel fez para o Cruzeiro. Quem fez o primeiro? Manuel. Não, da Ponte? Luizão. O gol foi do Luizão. Errei, hein? Você tem razão. Aí o Bruno Rodrigues marcou o segundo. Então vou ficar quietinho aqui de novo. Mas você já me ajudou, Lupe. Um grande abraço a você. Seja bem-vindo, Lupe. Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando Concentração. Macaca, como você disse, vai em busca da sua primeira vitória, porém, o Gilson Kleina com muitos problemas para escalar a equipe. Rafael Santos, primeiro desfalque. Lateral esquerdo, por questões contratuais, pertence ao Cruzeiro, não joga hoje à noite contra a equipe com quem ele tem contrato. O Niltinho, o atacante, foi liberado para resolver problemas pessoais. O Léo Naldi, volante, vai passar por uma artroscopia no joelho direito e deve ficar fora de aproximadamente 30 dias. O Ryan ainda se recupera de um problema muscular. E o Lucas Cândido está aprimorando a sua forma física. Reforço já está regularizado, mas ainda não à disposição do técnico da Ponte Preta. Por outro lado, são 3 jogadores regularizados e que ficam à disposição. Cleilton, que inclusive deve jogar ao lado do Ednei e do Rô Renato, 3-5-2, o esquema tático do técnico Gilson Kleina. E o Rodrigão, Edu, tá relacionado. Vai pro jogo, fica como opção no banco de reservas. Mas no primeiro turno da Série B do ano passado, lá no Mineirão, 3-0 Cruzeiro, né? Acho que foi aqui que começou o desgaste do João Brigatti. 3-0, foi no dia 30 de setembro de 2020. Não sei se você se lembra, foi 3-0 e o Ivan acho que foi o melhor em campo, lembra desse dia ou não? Você já pensou se não fosse o Ivan Você ainda? lembra desse jogo? Eu me lembro. E tava chegando o derby, Zorzinho. Olha só, como disse ontem, com propriedade, mestre Tigrão. Sim. O derbite. Isso tem muito. É uma palavra É uma doença que tem na semana do derby que o jogador pega. Tá chegando o derby, começa a derbite. Da derbite. Então ontem não jogou não sei quem do Guarani para preservar, porque tem os cartões amarelos, porque o Andrigo não sei que tem, o Regis não sei que tem, e criou esse termo, o derbite. E já no ano passado, nesse 3-0 aqui, o que aconteceu? O João Paulo foi amarelado. Ele tava pendurado. Sim. Tá? E o Wellington Carvalho, o zagueiro, também foi amarelado da seguinte forma. Ele foi substituído e do banco de reserva ele forçou o amarelo. E aí a Ponte teve não sei quem pela frente, eles estavam suspensos e depois veio o derby, entendeu? Então é isso aí. Agora, nesse jogo, no dia 30 de setembro de 2020, 3-0 Cruzeiro, o Fábio estava completando 40 anos. E a gente vai falar já do Fábio. E ele tem... No Cruzeiro, como é que pode um goleiro jogar num clube desde 2005? Ele deu uma passagem em 2000, ele voltou em 2005 para o Cruzeiro. Como é que pode, rapaz? O Fábio ter tanto tempo goleiro, você quer ver? Ele tem 40 anos, faz 41 em 30 de setembro, está no Cruzeiro desde 2005, tem 941 jogos. Ô Lupe, você que é bom de site aí, por gentileza, meu Deus coloque no site do Cruzeiro, porque aqui, no Gol. No site mas tem que somar tudo, né? Não, mas o site... Eu tenho aqui, Edu, eu fiz essa pesquisa hoje, oficiais são 920. Não, mas vê no site do Cruzeiro que tem, por gentileza, quer ver? Eu tenho um site aqui, chama cruzeiropedia.org. Tem todos os dados dos jogadores do Cruzeiro. O Fábio... Jogos 941. 41, isso? Isso, contam todos. Isso aí, é isso aí. E ele tem 30 de 9 de 1980, nasceu em Nobres. Nobres, isso, você tem 40 anos. 941 jogos, mas oficiais mesmo são 920. Mas a gente pode considerar aí os 941 jogos do Fábio, que por enquanto é o principal destaque desse time do Cruzeiro, 17 temporadas no time celeste. Começou no União Bandeirante. É um baita do goleiro. Paraná? Exatamente. Depois ele teve uma passagem pelo Atlético Paranaense, fez 16 jogos, e aí foi emprestado ao Cruzeiro, fez apenas 4 jogos em 2000, e depois foi pro Vasco, e aí ele teve uma passagem no Vasco de 2000 a 2004, né? E aí, em 2005, ele foi novamente contratado pelo Cruzeiro. Para mim, esse cara é um dos jogadores, vou dizer jogadores, nem goleiro, mais injustiçado
em questão de convocações de seleção brasileira. Pois é. Eu acho, Edu, veja bem, porque eu participei de inúmeras convocações das seleções de base e o Fábio também. O Fábio frequentou, inclusive pelo União Bandeirante, ele teve uma convocação para a seleção brasileira também, né? E ele deve ter feito, porque na categoria de base a gente tem assiste muitas palestras, né? A gente tem um encaminhamento muito legal, tem psicólogos. Assim, é um tratamento VIP para o atleta da base, né? Que está na seleção brasileira. E uma das coisas que mais se falam nessas palestras, nesses posicionamentos dos dirigentes é o seguinte: o atleta profissional que quer chegar a uma seleção principal, ele inicia aqui na base. Então, todo o comportamento, o que ele faz ali nas categorias de base da seleção reflete muito lá em cima. Então, o Fábio, só pode ter acontecido alguma coisa muito grave que eu não sei. Isso não é informação, é só uma colocação, porque eu acho que deve ter acontecido alguma coisa. Nas categorias de base, ele deve ter feito alguma coisa lá. Porque não é possível um cara, com toda essa história, é jogo pra caramba. Faltam 59 para completar 1000 jogos pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro. Ele tá com 40, que esse ano não consegue, não dá mais. Porque a Série B tem 38, já foram 4 rodadas, 34. Mas o Rogério Ceni, se eu não me engano, jogou até 42, não foi? Não, mas esse ano não dá mais. Tá, mas provavelmente ele vai completar. Eu acho que se ele ficar o ano que vem... Você vai entrar pra história. Vai dar 1000 jogos. E outra coisa, hein, dificilmente um outro goleiro vai tomar essa marca dele. Aliás, eu acho impossível. Ninguém mais toma essa marca do Fábio. 1000 jogos num clube... E ele é muito respeitado lá, né? Aliás, respeitado em Belo Horizonte. Títulos, respeitado em Belo Horizonte. É um cara que realmente é uma referência lá no futebol. É um baita de um profissional, né? Eu joguei no América Mineiro, ele estava já no Cruzeiro em 2010. E nós encontrávamos inúmeras vezes lá, às vezes num shopping, às vezes num restaurante. E a gente sempre ficava batendo um papo. É um cara espetacular, pai de família, uma família maravilhosa também, respeitadíssimo em Belo Horizonte. Eu tenho a impressão, não tem como, né? O cara quando tem esse tempo de clube... Mas é o que falta hoje, né? Você vê, o jogador não fica no clube, não cria raiz, não tem ídolo. Tem jogador que tem identidade com o clube. Exatamente. Ídolo não se faz mais, né? Ídolo é outro papo, é outro departamento, é outra coisa. E o Fábio, nós podemos dizer que esse é ídolo, né? Sem dúvida. Esse é ídolo. Um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Está acontecendo com o Cruzeiro, mas ele já ganhou, tem os títulos dele aí, ganhou Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou louco. Tudo que tem direito pelo Cruzeiro, hein? Vamos lá, já informações da Ponte que não está escalada, certo, Lupe? Certo, Edu. Aí não está escalado, no Cacoete ele está verificando nos bastidores, enquanto isso, acionar o outro comentarista dessa jornada, dele falar dessa expectativa, desse momento delicadíssimo da Ponte, penúltima colocada, e o Cruzeiro nesse momento é o último colocado. Mas que situação, hein? CH, um abraço, boa noite. Tá tudo bem, né, meu amigo? Boa noite para você, um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. É briga de foice dentro do elevador escuro, né? Sim. É o complicado com o desesperado e vice-versa. A situação da Ponte só é melhor financeiramente, né? Porque o Cruzeiro tá enrolado, né, Edu? Você já sabe aí que tem uma dívida, principalmente com o Arrascaeta, que o clube tem prazo para pagar, senão vai direto para a Série C. Mas isso é conversa para outro dia. E o presidente do clube o presidente do Cruzeiro vem a público dizer que os jogadores que estão hoje no Cruzeiro jogam por amor ao clube. Que conversa para esperar trem, né? Experimenta não pagar no dia 10 para você ver se o time corre. E tem que ser assim, o mês tem que ter 30 dias. Como é que o funcionário vai sobreviver? Então, complicada a situação do Cruzeiro. O Mozart está tentando blindar o time, né? Ele que chegou agora, conseguiu um empate significativo. O Goiás montou um time competitivo no campeonato, empatou com o Cruzeiro e agora ele vai tentar a primeira vitória. Mas a Ponte também está precisando vencer. Os dois times têm 1 ponto. O Cruzeiro está na zona do rebaixamento por saldo. A Ponte tem o mesmo número de pontos, mas está na 17ª ou 16ª colocação, se eu não estou enganado.
E a Ponte vem aí, a gente não tem o time titular ainda que vai entrar dentro do campo, mas a provável escalação conta com 3 zagueiros. E o Gilson Kleina vai ter que acertar o time no botão. Sabe aquele estrelão grandão? O Gilson Kleina usa isso, aqueles botões com ímã, né? Porque treinar mesmo, treinou muito pouco. E tem jogador chegando todo dia. E de diversas maneiras diferentes de preparo físico. Então, além de não ter um time titular, não ter base, não ter sequência, não ter entrosamento, tem o problema do aspecto físico e o time não está treinando, não tem entrosamento. Então vai ter que ser na experiência. Provavelmente ele vai tirar o Renatinho do time titular. Eu não faria isso, a não ser que o jogador está machucado. Você não tira um jogador do peso do Renatinho do jogo. E vai colocar o João Veras para jogar lá na frente com o Moisés. Então são várias situações aí duvidosas, né? Tem uma dúvida na lateral esquerda, não sei o que ele vai fazer. Se ele vai pôr o menino Giancarlo, ou ele vai improvisar por Kevin do lado direito, Albuquerque no esquerdo. Isso é um erro. Não técnico. Se o menino não tem conta de jogar com 3 zagueiros em casa na 4ª rodada na Série B contra o Cruzeiro em crise, o Giancarlo vai jogar contra quem, Edu? Fala pra mim. É melhor emprestar o jogador. Se o treinador vai tirar completamente a confiança do jogador, tem que jogar. Não sei quem que ele vai escalar, vamos ver. Eu também não tenho muita confiança no Kevin, essa é a grande realidade. E no meio campo, que pra mim é o principal problema. O Locatelli, ele não tá bem, né? Não tá bem, tanto é que ele perdeu a vaga para um menino. Ele também é menino, mas o menino que tá machucado aí, que vai passar por cirurgia, ele saiu das categorias de base outro dia. O Locatelli ainda tem a história da Chape, né? Que tem uma certa experiência, entre aspas, jogou o Campeonato Brasileiro ano passado. Então é muita dúvida, é muito problema, além dos jogadores que não estão jogando nada, né, Edu? Moisés está jogando nada, o Veras não está jogando nada, o Paulo Sérgio não está jogando nada. O Camilo tenta alguma coisinha, o Renatinho uma coisinha, zaga com problema. Olha, eu vou falar uma coisa, eu não me lembro de comentar um time da Ponte, um jogo da Ponte, que eu não consiga elogiar um compartimento do time. Goleiro, mais ou menos, também não tem muita confiança. Os laterais, o Albuquerque um pouco na marcação. Não sei como é que vai ser o Kevin hoje. Zaga com problema. Hoje vai o 3º zagueiro, vai chegar o Cleilton aí, que jogou na 2ª divisão do Bahrein. Experiente. Vamos ver, né, Edu? Vamos ver. Dauan, é sempre aquele futebol, né? Pisa para trás, pisa para o lado. Locatelli, que não engana ninguém. Camilo, vagalume. Moisés mal, Veras mal. Olha, difícil, hein? Difícil acreditar, mas o Cruzeiro tá com... Se não tiver igual, tá muito parecido. Cheio de problemas. Talvez o Cruzeiro tenha um pouquinho mais de entrosamento, mas aí tem o aspecto campo. Não tem favorito pro jogo. Para encerrar meu comentário de início, os 2 times com problema é jogo pesado. Agora, é jogo bom para você pegar moral pro derby, né, Edu? Você ganhar, mesmo que seja bola parada, aquela coisa toda, num jogo que cheio de expectativa na cidade, o time retoma a confiança que ainda não foi recuperada. Então, se tem um jogo aí que a Ponte tem que caprichar e tentar vencer, é o jogo de hoje. É isso aí, CH. Boa noite aqui pro amigo José Augusto Coppola. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelos jornais que envia pra gente também. José Augusto Coppola curtindo aqui a Bandeirantes. É isso aí, a Ponte, sabe, contratou, mas olha, dos que a Ponte contratou, Zorzinho, só jogou, deixa eu ver se me falha a memória aqui, só jogou esse lateral esquerdo que hoje não pode jogar, que pertence ao Cruzeiro, né? Sim. Então, a Ponte, sabe, tanto jogador chega, já não chega em ordem, não chega com preparo. Quem jogou foi o lateral esquerdo Rafael Santos. Fecim também jogou um pedacinho lá em é verdade. São Luís. O Fecim entrou, né, Lupe? Fecim, mais pouquinho. É. E caramba, você vê, o Renatinho, que foi, acho que até agora a principal contratação esse ano, mas jogar na China é complicado. Ele já estava afastado, estava treinando até. Olha o tempo que o Renatinho chegou. Deixa eu pegar no meu papel aqui. Que quando foi que o Renatinho chegou
na Ponte. Você vê, Jorge, ele não consegue jogar 90 minutos. Não consegue, né? Assim, é um dos problemas que a Ponte está sofrendo aí nesse início de Série B, né? A parte física. E eu dizia, antes de começar o campeonato, que estava faltando um planejamento, né? Ah, mas como é que chama lá, Lupe? O preparador físico? Juvenilson, que é um grande profissional. Mas é difícil, né, Edu? Pô, o cara chega, longa data sem jogar, fora de forma, fora do peso ideal. Chegou em fevereiro. Percentual de gordura alto. É difícil demais. É complicado porque, vamos supor um exemplo. O Renatinho. 5 meses que tá na Ponte. Desde fevereiro treinando, acertou depois. Né? Sim. Mas acertou em abril o contrato com a Ponte. Mas o problema é que é o seguinte, aí envolve uma série de coisas, né? Percentual de gordura, peso, preparo físico, o trabalho lá, tem que ver como que era feito o trabalho lá para seguir a mesma linha por aqui. Então não é tão fácil. Quando você pega um time no início da temporada, aí você vai para um lugar, para uma pré-temporada, você tem os caras zerados, aí você inicia um trabalho, aí fica, porque aí você deixa o time homogêneo. Mas quando você tá lá, você tá fazendo um trabalho, de repente começa a chegar um jogador que tá 5 meses sem jogar, o outro tá 3 meses, o outro faz 2 anos que não joga, o outro vem de uma contusão. É só alguns exemplos, mas pro preparador físico, pode ser o melhor preparador físico do mundo. O cara não consegue, pô. Aliás, ele consegue, mas ele precisa de um tempo. Só que esse tempo a Ponte não tem, porque os jogadores estão chegando aí, o campeonato tá rolando. Né? E jogo em cima de jogo. Então, olha, Edu, é um trabalho árduo aí para a comissão técnica. O Juvenilson vai ter muito trabalho. Nós vimos aí algumas imagens do Rodrigão, aparentemente fora de forma completamente, problemas com a balança. É um ótimo jogador, que se a hora que tiver 100%, vai ajudar demais o time da Ponte. O problema é quando que ele vai... Olha, o Renatinho tá aí, ó. Você acabou de dizer, ele fez o contrato em abril, né? Tava treinando em fevereiro, mas queria dar uma de mim. Aquele treino... Isso, aí quando quando assina o contrato, isso. Aí o cara começa, né, a estar focado. Então, não é fácil. Até o momento, ele não tá ainda 100%. E você não dá pra você forçar demais, senão você acaba estourando o cara. Então, olha para você ver o problema para a comissão técnica da Ponte, preparador físico, fisiologistas. Então, não é fácil. Não é fácil, Edu. E a Ponte tem esse problema. Na última partida, estávamos eu e o Tigrão na transmissão, nós dizíamos, né? No término do jogo, que a Ponte sofreu no aspecto físico. Morreu no segundo tempo. Não conseguiu acompanhar um time limitado, né? Um time limitado, esse time do Sampaio Correia. E acabou perdendo o gol, tomando gol, faltando 15 segundos para acabar o jogo. Então, Edu, não é fácil. Trabalho árduo aí para a comissão técnica, para o Juvenilson. Tem muita competência, é um cara, uma das referências aí no futebol brasileiro. Mas, poxa vida, tem que começar a ajudar o cara também, né, Edu? Tadinha da nega véia. Boa noite, Marisa, do 9563. Deixa eu ver aqui o que é mais aqui. Aldeir do Campo Belo, sempre com a gente. Flamenguista, sempre cabeça tranquila. Será que saiu a Ponte, Lupe? Foi o Carlos Henrique, @bate pesado. Pois não, CH, por gentileza. Mas tem uma notícia. Opa. Né? Para não dizer que nós não falamos em flores, tem uma notícia boa. Notícia boa, opa. Sim. O Paulo Sérgio vai ficar no banco, Edu. Paulo Sérgio vai ficar no banco. Não tem entrado, né? Não tem entrado. Qual é a fonte? Você... Não, a fonte é o seu Antônio. O seu Antônio já antecipou. Isso. Paulo Sérgio vai ficar no banco. No banco. Tá. Joga João Veras. Joga João Veras. Vamos ver, tá saindo, pelo jeito tá saindo a Ponte, hein? Não, são informações de bastidores. Os bastidores da macaca, né? Vamos escalar a Ponte sem escalação? Vamos lá. Igor Vinhas. Simão, até eu. Calma, Igor. É assim toda vez que eu... Existiu? Não, vamos lá. Igor Vinhas, 3 zagueiros. Ednei. Cleilton. A estreia Cleilton. E Juan Renato. Lateral direita, Kevin. Kevin como ala direita. Dauan. Mestre Dauan.
Locatelli, Quando tem bola, Locatelli, uma ceva vem Camilo. pra matar a minha sede. Camilo. E aí na ala esquerda eu deixo um ponto de interrogação. Porque nem todo mundo é perfeito, né, Edu? Sem dúvida, sem dúvida. Então dá Não vou pôr ponto de interrogação, não. Vou pôr Jean Carlos. Jean Carlos, hein? Vai. Falar. Jean Carlos, isso. Aham. Ok. Ataque, Moisés e João Veras. Moisés e João Vera. 20 horas e 26 minutos. Agora a Ponte, pô, vocês não falam, é isso, senhores comentaristas, que jogar com 3 zagueiros Não, precisa de treinamento. Não, que precisa, sei o que mas tem, eu porque não pode colocar de vez em... De repente, colocar 3 zagueiros. mas eu também, isso é verdade. Isso é a pura realidade. Mas eu acho que pelas circunstâncias, e se você tem um elenco e os jogadores que já, vamos supor, fizeram, estão acostumados, aí fica muito mais fácil, né, pro Kleina. E deu tempo, né, Edu, pra ele pelo menos fazer aí alguns ajustes, montar o time, povoar um pouco mais o meio de campo. Quando você joga com 3 zagueiros, você tem um time um pouco, assim, na recomposição, você povoa um setor ali para dificultar a penetração do time adversário. E quando você tem a bola, você tem um pouco mais de amplitude, porque seus 2 laterais estão lá em cima, né? Você tem 2 homens por dentro chegando, você tem os homens de meio de campo também que encostam. Então, pra mim, eu adoro esse esquema de 3 zagueiros aí. Adoro, acho assim, a hora que encaixa, as coisas acontecem. A gente tem visto aí alguns times, algumas mudanças, e eu queria aqui deixar aqui, se claro, a informação do Lupe, vem essa escalação, vem essa formação, quero dizer que é isso mesmo. Na última passagem do Kleina, eu particularmente criticava muito, justamente por isso, né? Por sempre estar sempre com o mesmo esquema, com a mesma plataforma, e agora ele chega, começa a receber as peças, começa a mudar, começa a impor aí um jeito novo de jogar. É claro que nós vamos ter que ver na prática como é que isso vai acontecer, como é que isso vai ser, mas eu acho que por tudo que ele tinha, a escolha de jogar com 3 zagueiros foi boa, Edu. Deixa eu ver o que mais. Anotone, Hortolândia, flamenguista, hein? Tá torcendo pra virada de mesa lá, porque os 19 clubes, né? Tem 19 clubes na Série A que quer fazer já uma liga independente, mas vai incluir os da Série B também, hein? Clubes da Série A e da Série B querem fazer uma liga independente. Olha só o que esse caboclo arrumou na CBF. Depois do escândalo com a moça lá, assédio sexual, o avião que ele comprou de 76 milhões, entende? Agora patrocínio e tal, falou pra você, hein, CH? Vem aí a liga, hein? É que esse ano não pode, mas o ano que vem a liga... Agora tem que saber se vai ser turno e retorno. Será que não dá pra fazer um brasileiro A e B um pouco mais curto, mais objetivo, a moda antiga, turno único, 8 se classificam, mas a TV tem interesse. Mas os clubes da Série A têm agenda pro calendário inteiro, né? A CBF convoca agora para a Olimpíada, convoca para a Copa América, convoca para não sei o quê, eliminatórias. E o pouco de brasileiro que joga aqui, desfalca o time, arrebenta com o clube, né? O clube tem compromisso, principalmente de patrocinador. Eu não sei não, eu acho que essa liga aí vai vingar, viu? Oi, Edu, boa noite, hoje espero não me decepcionar. Grande Marcel do Canadá. Um abraço para você, viu? Sim, CH... Não, só para dar continuidade, você acabou me chamando para falar sobre essa liga. A liga, o que você acha? A tendência, Edu, é que não haja ruptura. Os clubes estão pregando, na primeira reunião que aconteceu, um trabalho em conjunto. Obviamente que a administração será da liga, eu não sei se por profissionais ou pelos presidentes dos próprios clubes, que seria para mim um erro. A liga vai funcionar se montar um corpo diretivo independente, que não tenha ligação nenhuma com clube nenhum. Então tem que ter o CEO e todos os profissionais contratados. Monta lá um CA, um corpo de conselheiros para decidir, para mandar, como acontece em grandes corporações. Porque senão vai acontecer que nem o Clube dos 13, vai implodir. Porque cada um puxa a sardinha para o seu lado. Tem que contratar profissionais do ramo de marketing, ramo financeiro, tem que montar lá um corpo diretivo independente. E vai ter que seguir, para isso dar certo também, algumas regras. Tem o estatuto da CBF. Vai ter que ter acesso, descenso. As divisões vão ter que ter 20 clubes. Não vai dar para mexer em nada disso. O que eles estão querendo
Aliás, nós vamos ter uma surpresa amanhã, viu, Edu? Anote aí na sua agenda. Pois não. O Jardine, técnico da seleção olímpica, vai convocar a seleção. Vai convocar. Já tem pré-convocado 50. Só que sim. Tem muito clube aí que não vai ceder jogadores. Hoje, o Flamengo já comunicou o Pedro que não vai ser liberado para os Jogos Olímpicos. O Palmeiras já disse em entrevista, o Gagliotti já falou, que não vai liberar o Wever. O Neymar e quem jogou a Copa América também, me parece, eu não tenho certeza disso, não vai poder jogar as Olimpíadas. Então vai sobrar para a molecada mesmo disputar, que eu acho muito certo. Eu, sinceramente, eu acho que Jogos Olímpicos é outra coisa. Esse negócio de ficar enxertando não é comigo. Mas cada um tem uma opinião. Mas voltando para a Liga, então, esses clubes, eles vão fundar a Liga, se é que ela vai vingar, porque é muito prematuro falar qualquer coisa, mas eu acho que é um pontapé inicial, é um início. Dos 20 clubes da primeira divisão, 19 tiveram na reunião e os 19 aprovaram, só está faltando o presidente do esporte, que acabou renunciando e vai ter lá a eleição, vai ser colocado um outro presidente que já antecipou, tem um nome provável lá, que vai aderir. A Série B também vai estar participando disso, e isso é um ponto positivo. E o grande intuito é discutir principalmente calendário, né? Para não ficar, por exemplo, nesse campeonato brasileiro, os times que mais investem estão sofrendo demais com desfalque. É discutir direito esse calendário, ver como é que vai ser, se vai ser parecido ou não com o calendário europeu, como é que vai ficar o campeonato regional, e o campeonato regional deve diminuir de tamanho, mas não vai acabar, porque as federações ainda têm muita participação na história da CBF, e isso também é estatutário. Então a coisa ainda é muito embrionária, mas eu acho que é um ponto positivo, principalmente pela grana. A grana deve ser dividida em 3 partes. 40% em igualdade do todo arrecadado. Pega 40% do todo e divide por igual. 30% por meritocracia e 30% por audiência. Deve ser isso, um pouco para cima, um pouco para baixo. É assim que funcionam as principais ligas do planeta. Então, eles estão prometendo que o ano que vem são eles que vão tomar conta. Como diria o profeta, Edu, vamos aguardar. Escalada. Só informando que a Chapecoense empatou no Morumbi, hein? São Paulo 1, Chapecoense 1, no Beira-Rio, segundo tempo, Inter 0, Atlético Mineiro 1, primeiro tempo de Corinthians e Red Bull Bragantino 0-0, na Série B encerrado à tarde, foi à tarde, né? Remo 0, Vitória 0, aqui sim encerrado, Operário 1, Sampaio Correia 0, e segue segundo tempo de Vasco 0, Avaí 2, Ponte Escalada, Lupe. Podemos fazer diferente hoje? Podemos fazer diferente, claro. Você anotou aquela escalação que eu passei? Você pode falar os nomes e eu vou falando os números, pode ser? Mas que hora que eu contar o menino, hein? Que moral, hein? Vamos lá, Igor Vinha. 1. Deixa eu ver o que mais aqui. É que o meu papel aqui, rapaz, os 3 zagueiros. Como é que é o nome do rapaz mesmo? Ednei. 3. Cleilton. 23. 23. Juan Renato. 4. Os 3 zagueiros, hein? 3 zagueiros. Lateral, ala direita. Kevin. 25. Olha que um menino como tá aqui, 25. Vamos pro meio de Dawan. 5. Opa, bingo. Locatelli. 8. Camilo. 10. Tá batendo tudo, que menino prodígio, hein? Atenção, ala esquerda, Jean Carlos. 26. Bingo. Vamos lá, na frente, Moisés. 21. Moisés e... João Veras. 45. Repita, Ponte Lupe. 1, Igor Vinhas no gol. Na zaga, 3, Ednei. 4, Juan Renato. E 23, Cleilton. Na ala direita, com a camisa de número 25, estreando com a camisa da Ponte, Kevin. No meio-campo, 5 Dawan, 8 Vini Locatelli, 10 Camilo, e pela ala esquerda com a 26 Jean Carlos. No ataque, 21 Moisés e 45 João Veras. Vamos para o banco. Tem papel aí ou não? Assim. 12 Luan. Pera, Luan. 2 Felipe Albuquerque. O Albuquerque foi para o banco, sim. 9 Paulo Sérgio.
Paulo Sérgio, quanta injustiça no banco. Sim. 11, Pedrinho. Alô, Pedrinho, acorda, meu filho. 13, Thiago Lopes. Já quantos guardas vão trabalhar? Thiago Lopes, zagueiro da base. 15, Marco Júnior. Marco Júnior, que veio do São Paulo, pouquíssima chance. 17, Richard. Richard, recém-chegado, é atacante, né? Isso, veio do Inter, jogou o Paulistão pelo Botafogo. Que mais? Richard. 20, Fecim. Fecim já estreou um pouquinho, só entrou na última vez do Corinthians, meia. 27, Fábio Sanches. Recém-chegado, que é zagueiro, né? Zagueiro, veio do Goiás. 5 temporadas no Goiás. Olha quem tá aqui, 28, João Vitor. Ô, meu filho, João Vitor ainda não jogou pela ponte, hein? Chegou faz tempo, hein? Atacante, João Vitor. 29, Renatinho. O Renatinho foi pro banco, já os nossos analistas, hein? Felipe Albuquerque e Renatinho no banco, sim. 99, Rodrigão. Ô, Rodrigão, tá no banco, Rodrigão. Que fim deu? Papa Faye, meu ídolo. Papa Faye foi até Sorocaba disputar a Série D pelo São Bento. São Bento de Sorocaba é o destino de Papa Faye, o tigre senegalês. Quanta injustiça. Começo com você, Zorzinho. Você anota depois. Depois você arruma seu papel. Tá, vamos lá. Renatinho no banco, depois o CH comenta. Aí também o Felipe Albuquerque. Aliás, no gol do Sampaio Correia, aos 48:50. Infelizmente, o rapaz, ele falhou porque... O Albuquerque, né? Mas ele tinha salvado uma antes, ele se lembra ou não? De herói a vilão. Em 20 segundos, hein? Cobrou o escanteio, o Igor Vinha saiu mal, o cara do Sampaio tocou e entrar, o Felipe Albuquerque salvou. Ele salvou. De novo escanteio. Ou não, só escanteio, mas depois ela segue a jogada e tal. Tem o cruzamento. Tem o cruzamento, tem o primeiro toque de cabeça que tira da zaga, e aí esse toque de cabeça bate na perna do Felipe Albuquerque, que quis isolar, não sei. Tocou mal e serviu ao cara do Sampaio Correia que fez o gol. Olha, Edu, eu não, assim, claro, o Kevin ganha aí a oportunidade, nós não acompanhamos os treinamentos, né? O Lupe não pode pra ir lá pra estar acompanhando, mas deve ter arrebentado nos treinamentos, né? Porque o Albuquerque, na minha opinião, principalmente ali no aspecto defensivo, e eu acho que tá aí a escolha do Kleina pelo Kevin e não pelo Albuquerque, porque o Felipe, ele faz ele fecha ali uma linha de 4 muito bem, né? Ele recompõe legal, o sistema de marcação sempre muito bom, porém ele aparece muito pouco, né? À frente, a gente vê o Felipe Albuquerque aparecendo muito pouco ali, dando poucas aparecidas na frente, poucas oportunidades, né? Muito pouco deslocamento, muito poucas diagonais. Dificilmente a gente vê o Albuquerque fazendo uma diagonal por dentro, difícil. Mas ali na recomposição de primeira linha, fechando, que é a primeira função do lateral, ele faz muito bem. Só que hoje o Kleina escala 3 zagueiros. E quando você tem 3 zagueiros, você precisa ter 2 laterais, tanto o direito quanto o esquerdo, muito agudos. Porque senão o time fica penso. E se você não tiver um cara para jogar aí nas costas dos laterais do time adversário, para fazer os homens de lado, e o Cruzeiro vai jogar desse jeito, marcar essa descida do lateral e confundir o sistema de marcação, não adianta nada, né? Então, você jogar com 3 zagueiros. Então, eu acho que por isso a escolha do Kevin e não do Albuquerque. Justamente por isso. O Kevin é um jogador que aparece um pouco mais à frente, jogador que tem essa característica, e o Albuquerque não. Acho que por isso a escalação. E o Renatinho, né, Edu? Ele já teve aí algumas oportunidades. A gente sabe que ele não tá na sua forma ideal. Vira uma opção de segundo tempo e uma ótima opção, né? Porque é um jogador que, na minha opinião, é mais importante até então contratado. Então vamos ver. Vamos ver o que espera o Kleina para Renatinho, para segundo tempo, qual a função a ser dada. Eu não sei se eu teria tirado. Eu acho que uma dobra ali, Moisés e Renatinho, seria interessante. Seria muito interessante, até porque você tem mais mobilidade, mais velocidade, né? Porque o João Vera, a gente sabe, fica plantadão lá na frente, lá, né? Mas a gente tem que esperar a bola rolar para ver na prática.
não sei se eu poderia iniciar com o Renatinho e deixar aí o João Veras para uma segunda etapa. Mas aí a opção do treinador, acompanhou o dia a dia, acompanhou os treinamentos e a gente espera que tudo possa dar certo e a Ponte possa fazer um grande jogo, Edu. Já a escalação do Cruzeiro, a opinião do CH, a Ponte com 3 zagueiros, estreando aqui. Deixa eu ver, tem estreia, o Cleilton, zagueiro, vai estrear. Deixa eu ver aqui, mas o Kevin vai ser o ala direito, o lateral direito, também vai fazer a sua estreia. Gente, Renatinho no banco e o Felipe Albuquerque também no banco. 20-41, olha o Apodi, como faz falta, hein? É a segunda vez que mexe na lateral direita, depois que o Apodi foi embora. Já mais informações aqui no nosso Concentração Bandeirantes. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Atenção, menino Antônio Lupe, o Cruzeiro está escalado. Sim, Edu, o Cruzeiro está escalado também pelo técnico Mozart. Vamos lá então com a equipe do Cruzeiro, que tem no gol ele, com a camisa de número 1 e capitão da equipe, Fábio. Na lateral direita com a 27, Rômulo. Na zaga, 4, Ramon. E 14, Eduardo Brock. E na esquerda com a meia dúzia, Matheus Pereira. No meio campo, 30, Flávio. 11, Marcinho. E 28, Giovani. No ataque, 16, Bruno José, 20, Felipe Augusto e 10, Rafael Sobes, Edu. Muito bem, grande Rafael Sobes. É o seguinte, CH, o amigo Robertinho, que era roupeiro da Ponte, hoje toma conta do almoxerifado da Macaca, eram 2h da tarde. Ele estava colocando já água na geladeira da sala que vai trabalhar os policiais militares, entendeu? Isso não alterou o preço do dólar, é bem verdade, né? Enquanto Cristiano Ronaldo afastou 2 garrafinhas de Coca-Cola, Robertinho colocava água gelada para os policiais, tá? E também coloca refrigerante, e tem que fazer um sanduíche. O clube é obrigado a fornecer sanduíche para os policiais militares. No Guarani é a mesma coisa. Agora, 30 policiais, quanto que vocês acham que consome de lanche? É calculado 3 para cada um, vai dar 90 lanches. E é presunto e mussarela. Não tem nenhum tomatinho ali no meio, não? Não. O tomatinho é proibido, que ele pode alterar ao longo das horas, da tarde, né? Ah, entendi. Ele pode alterar o alimento. Ah, entendi. Então tem que ser uma coisa mais consistente, entendeu? Mas, ô CH, enquanto que você, que inclusive é um homem da gastronomia, vai calculando aí quantos quilos de mussarela e presunto para 90 sanduíches, eu queria que você me falasse da Ponte, agora com 3 zagueiros, saiu a Macaquinha, o que você achou da escalação? E já emenda com a equipe do Cruzeiro, a escalação do Cruzeiro, as caras conhecidas do Cruzeiro, CH. Olha, a gente já esperava os 3 zagueiros, porque o Lupe já tinha antecipado, né, nos programas à tarde. Só não tinha a confirmação da lateral esquerda. Eu acho que o Gilson, na lateral esquerda, ele acerta em colocar o menino, teoricamente falando, né? O menino jogar e tremer, não tem o que fazer. Estou falando teoricamente, né? Sobre os 3 zagueiros, é uma situação nova. Não dá para saber se vai dar certo, mas eu acho que vale o
a tentativa. Afinal de contas, está todo mundo chegando de última hora, não tem entrosamento, o Gilson não tem um time titular. Então, a insegurança dele é tamanha nos atacantes que ele tem, essa é a grande realidade, porque se ele tivesse homens de frente que ele pudesse confiar, ele não estaria fazendo isso. Se ele tivesse um Paulo Sérgio fazendo gols, por exemplo, se ele tivesse um Rodrigão em forma, ele não estaria fazendo isso. Se ele tivesse um segundo volante mais confiável no meio, ele poderia fazer um 4-4-2, por exemplo. Não precisava colocar 3 zagueiros. Então, a insegurança é tamanha nos atacantes da Ponte que ele é obrigado a fazer um esquema que ele talvez tenha usado muito pouco na Ponte, ou talvez nenhuma vez, ou uma vez, desse retorno nenhuma ainda. Né? Pode ter até feito em pedaços de partida. Então, o que eu estou querendo dizer? Que não é que ele está fazendo o melhor, não tem muito o que fazer. Eu só não colocaria o Kevin de começo. Eu acho que uma injustiça tirar o Albuquerque do time titular. E eu conheço bem o Kevin. A não ser que ele tenha se transformado num jogador muito diferente no Botafogo. E pelo que eu assisti e pelas informações que tenho, não transformou esse jogador. Então, apesar dos 3 zagueiros e ele ser um lateral mais ofensivo, é um jogador que eu não confio. Um jogador que acha que joga mais do que ele joga. É diferente do Albuquerque. O Albuquerque é um jogador batalhador. Não é nenhum Apodi, diferente da característica, mas ele joga direitinho. Né? E a justificativa já está pronta. Eu tirei o Albuquerque porque o Kevin é mais ofensivo. Estou jogando com 3 zagueiros. Preciso ter alas. Já está pronta. Tomara que o Kevin entre bem, mas eu não confio no jogador. Aliás, eu não teria nem contratado. Eu disse aqui na semana que ele chegou. De qualquer maneira, já que ele está aí, sorte a ele e tomara que ele jogue muito bem e a Ponte vença o jogo. Não é? No restante, não tem muita... Eu tentaria mais uma vez o falso 9, que é o Camilo e o Renatinho por dentro. Mas aí tem uma situação do aspecto físico que eu não posso responder. Então o aspecto físico pode ter pesado no Renatinho ficar um pouco no banco de reservas. Então não é que eu acho errado, eu faria diferente, mas também é melhor do que o Paulo Sérgio no jogo. Pelo menos o Gilson Kleina está vendo algo bem parecido com o que 99% das pessoas estão vendo. Então, acho que não tem muito o que discutir, não. E o Cruzeiro, eu vou chamar a atenção para 2 jogadores, não é? São jogadores que eu acho que são os diferentes do time. Estou falando com a bola nos pés. O Marcinho, que é um meia de ligação, um jogador rápido, e o Rafael Sobis. Então é bom ficar com os olhos bem abertos nesses 2 jogadores. Não é porque o Cruzeiro está nessa situação, não acho o jogo fácil. Eu acho que vai ser um jogo nervoso. Os 2 times precisam do resultado de qualquer maneira. E eu espero que a Ponte tenha sabedoria e tranquilidade para poder fazer uma bela partida de futebol, Edu. Esse Marcinho é que fez o gol, né, do Cruzeiro contra o Goiás. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Pera, tem gol, hein? Tem gol aqui, gol do Corinthians. Gol do Corinthians, primeiro tempo, Corinthians 1, Red Bull Bragantino 0. Continua São Paulo e Chapecoense 1-1. Continua, segundo, tá no finalzinho, hein? São Paulo e Chapecoense 1-1. Finalzinho, Inter 0, Atlético Mineiro 1. Na Série B, finalzinho, Vasco 0, Avaí 2. Placar do primeiro tempo, hein? Vascão perdendo pro Avaí. Acabou Operário 1, Sampaio Correia 0. À tarde, Remo 0, Vitória 0. E repetindo aqui, olha, a Ponte é penúltima colocada e o Cruzeiro é o último, hein? 1 pontinho. Ô, Zorzinho, o Cruzeiro joga muita bola aérea. Pelo pouco, eu vi alguns jogos do Cruzeiro, eles jogam bem aérea, alçam bastante para a área. Eu não sei se esse é o motivo também do Kleina colocar 3 zagueiros, dar uma segurada. Em compensação, a Ponte ganharia também na bola parada. Quando tiver escanteio para a Ponte, podem descer 2 zagueiros, tentar cabeceada aí, Zorzinho. Você sabe que jogos nesse nível aí, hoje, né? Você vê, a tabela diz a situação dos 2 times, né? Ruim na competição. 3 jogos, apenas 1 ponto. E os 2 times ali muito no mesmo nível, assim, vamos dizer. Claro que, óbvio, nós analisarmos aqui a escalação, o Cruzeiro, tecnicamente falando, tem aí uma certa mínima, que seja mais uma certa superioridade. Agora, no aspecto emocional, jogando em casa, né?
algumas mudanças, algumas caras novas, a Ponte pode ser que evolua e consiga. Jeito novo de jogar. E você citou um ponto, Edu, que eu acho que às vezes pode fazer a diferença, que é a bola parada, o detalhe, né? Porque, tecnicamente, os dois times, você vai ver que vai ser um jogo muito equilibrado. Não vai ter um time que vai... Pode ser que isso aconteça, óbvio, mas pela característica e pelo jeito que os dois times vêm jogando, previsão de um jogo muito equilibrado. E é o detalhe que pode fazer a diferença. É os 3 zagueiros que você aumenta a sua estatura numa bola parada. É um jeito de povoar um pouco mais o meio de campo, ter uma superioridade numérica na hora em que você tem a bola, desgastando a mais o time adversário, e aí você ganha no final. Então, são pequenos detalhes. Mas esse ponto que você frisou aí do Cruzeiro, eu concordo com você e acho que pela escalação, aliás, esse menino aí, Cleilton, é alto pra caramba, né? Tem mais de 1,90 m. O Lupe tem corretamente, ele é bem altão, né? O Ednei vai muito bem por cima também, o Juan Renato. Então a Ponte melhora aí no aspecto de altura, e isso às vezes faz a diferença. Em jogos assim equilibrados, Edu, quem sabe? A Ponte não vai lá 1-0, gol de cabeça e ponto final. Essa é a Série B. Jogos muito disputados, jogos muito equilibrados, definido às vezes em detalhes. Olha, 20h52, 21h30, hein? Começa 21h30, Ponte Cruzeiro. Quem vai narrar aqui é o Júlio Nascimento. Amigo Lupe, por gentileza, novamente repita a escalação da Ponte e o CH vai responder. Se hoje a Ponte tem banco, porque tem gente nova no banco, Rodrigão, o Fecim já estreou, mas jogou pouquinho. Fábio Sanches, zagueiro, tá no banco, não estreou, contratado. O Renatinho não aguenta mesmo 90 minutos, então começa no banco, reforço pro segundo tempo. O Felipe Albuquerque perde a lateral direita, mas é também opção. A pergunta pro CH é se a Ponte hoje pelo menos tem banco e a escalação da Macaca, Lupe. O esquema 3-5-2, Macaca enfrenta o Cruzeiro com Igor Vinhas no gol. Os 3 zagueiros, 3 Ednei, 23 Cleilton, que estava na B-zona do Bahrein, e 4 Juan Renato. Na ala direita, 25 Kevin, no meio campo 5 Dauan, 8 Locatelli, 10 Camilo, e pelo lado esquerdo 26 Jean Carlos, no ataque 21 Moisés, 45 João Veras. Bom, e o que aconteceu com aquele menino Thales, rapaz? Eu amei, tá machucado ainda, Lupe? Ele está em processo de recuperação final de uma lesão muscular, né? Ele teve essa lesão aí um pouquinho antes do Gilson chegar, mas ainda não está pronto fisicamente. O Thales vem sofrendo aí com a questão das lesões, o Edu. Então eu aumento a pergunta para você, CH. Se hoje a Ponte tem banco pelo menos, eu sei que você não sabe, a gente não sabe a condição física dos que chegaram. E esse menino Thales, fale do Thales também, acho que foi mal aproveitado, é um jogador interessante. Nesse mundo de carência que tem a Macaca, o Thales seria uma boa ou não, hein, CH? Sim, ele joga mais que o Locatelli, pelo menos. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele estaria nesse meio campo. O Gilson não gosta muito dele, não. O Fabinho gostava mais. Mas para mim ele joga... Eu sei que a característica não é parecida, é diferente, mas ele se adapta ali também. Ele joga um pouco mais à frente, mas faz o segundo volante, na minha opinião, melhor que o Vini e o Locatelli. Tem banco sim, Edu. Apesar de não conhecer a parte física dos jogadores, mas você citou 3 jogadores que provavelmente vão ser utilizados no jogo. Rodrigão, o Albuquerque e sim, também o Renatinho. O Renatinho, sim. Provavelmente esses 3 jogadores vão entrar no segundo tempo, Edu, ou no intervalo do jogo. Ô, Jorginho, Jean Carlos, lateral esquerdo, eu sempre digo pra vocês o seguinte. Sim. Menino da base, Jorginho, é que nem pipoca. Tem que estourar logo, senão vira piruá. Ah, é? Eu acho que o moleque, ele tem que dar o cacuete e tal. O Tigrão falou bem, Jean Carlos, vocês falaram e tal. Oportunidade tem aparecido, pouco ou não. Hoje, baita. Começar contra o Cruzeiro. Exatamente. Né? Mas, por enquanto, o titular, pelo que me consta, na cotação do dia... Rafael. O menino Rafael Santos, que não vai jogar porque pertence ao Cruzeiro, né? E aí, Jorginho? E o primeiro dizer que eu concordo com o Kleiner, né? Porque tinha a expectativa dele colocar o Kevin na direita, levar o Albuquerque lá para a esquerda, e nós dizíamos que escalaríamos o Jean Carlos.
Tem que dar oportunidade ao menino, pô. Eu concordo com você, viu, Edu? Tem que aparecer logo, tem que lançar, mas precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem e precisa dar sequência, porque não dá pra você avaliar um menino da base por apenas um jogo, 2. Não dá, pô. Tem uma série de coisas que envolve aí, o emocional, a ansiedade. E isso às vezes acaba dando uma travada, né? Então precisa ser com calma, né? Porém acreditando e confiando. E óbvio, tendo coragem para lançar. Tomara que esse menino faça um grande jogo. Qualidade ele tem, sempre muito elogiado. Aliás, o Gilson disse aí, né? Conhece o jogador, acha muito bom jogador também. E assim, naquela última partida, que eu acho que foi lá contra o Brusque, né? Que ele jogou, né? Como titular. Quem? O Giancarlo. Giancarlo, eu vou pegar aqui na papelada aqui. Eu acho que foi lá contra o Brusque. Ele jogou contra o Brusque. Exatamente. Jogou o tempo todo. Isso, contra o Brusque. E assim, ele fez um jogo razoável, regular. Né? Regular. É claro que a expectativa em cima dele era muito maior. Mas ele fez um jogo ali regular. Ali, no aspecto defensivo, cumpriu o que tem que ser feito, né? Aparecendo um pouco na frente, mas isso é aquilo que eu disse, né? Às vezes gera um pouco de ansiedade, né? O emocional não tá legal, precisa ter calma com os meninos. Porém, esse menino é muito bom jogador e acho que hoje ele vai fazer um grande jogo, viu, Edu? Sabe aquele negócio de falar pra ele, falar, ó, amigão, nós estamos com 3 zagueiros, do meio pra frente, tem toda a confiança. O Gilson é bem isso aí, viu? Ó, tem confiança do meio pra frente em cima dos caras. É assim que funciona, porque enche o moleque de confiança, né? E aí, tem pulmão, tem qualidade, tá na flor da idade, tá querendo aproveitar a oportunidade. Então tá aí, um baita de um jogo pra ele arrebentar e se firmar ainda mais aí no time da Ponte. Olha, acabou, hein? Corinthians, São Paulo 1, São Paulo 1, Chapecoense 1, acabou. No finalzinho, Inter 0, Atlético Mineiro 1. Primeiro tempo, 29 minutos de Corinthians 1, Red Bull 0, hein? Primeiro tempo na Corinthians, o gol do Corinthians foi do Rony, tá bom? E acabou na Série B. Vasco 0, Avaí 2. CH, me fale do Camilo. O Camilo, até então, ano passado, melhor contratação, responsabilidade. Em 2020 ele fez 3. Então ele contabiliza 10 gols em 47 jogos. E o Camilo, CH? Sempre se espera do Camilo uma participação maior, um alto rendimento. Ele tem qualidade, um jogador mais experiente do time. Mas eu quero dizer que o Camilo, ele tem sido refém da péssima montagem que a Ponte fez no Campeonato Brasileiro, pior ainda no Campeonato Paulista. Não dá para fazer milagre. Você não consegue, por exemplo, se destacar diante de um time cheio de problema. Então ele é um cara de qualidade no mar de incompetência. Esse foi o Campeonato Paulista que a gente assistiu. Ele até tentava, ainda bem que fisicamente ele está dando conta, não está se machucando, isso é uma grande notícia, muito por conta da dedicação que ele está e da preparação física. Me parece que a Ponte tem tomado bastante cuidado com a preparação, com a utilização do Camilo, diferente do que aconteceu no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil do ano passado. Então o Camilo é um cara que tem que ser utilizado com moderação. O treinamento dele também tem que ser feito com moderação, porque ele não é mais um menino. E a função que ele exerce, a importância que ele tem que estar bem condicionado, mas também não pode apertar muito o parafuso, senão espana. Então, a tendência do agora, com o time chegando outros jogadores, com um novo treinador, estudo na parte teórica, é que ele suba mais de produção, porque ele é um bom jogador. Agora, o restante precisa ajudar, né, Edu? Porque ninguém faz milagre. Meus amigos, deixa eu pegar um boa noite aqui do homem que vai narrar aqui, o amigo do Sérgio. Ele vai narrar aqui, 21h30, Ponte Cruzeiro, muito boa noite. O Multimídia, Júlio Nascimento. Fala, Julião, tudo bem? Tudo bem, Edu. Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no microfone da Bandeirantes. Sempre uma honra e satisfação estar aqui na tua presença e de todos os colegas para mais uma jornada esportiva, Edu. É isso aí. Lupe, você encerra de novo. Escalando a macaca, você vai ficar em Seu Carlos, na Avenida Industrial, viu?
Seu Carlos tem esclerose. Eu já contei pra você a história da FEPASA. O senhor já contou, senhor, mas vou contar de novo. Escale a ponte de novo, seu Lupe. Com 1, Igor Vinhas no gol. Na zaga, 3, Ednei. 23, Cleilton. E 4, Renato. Pela ala direita, 25, Kevin. No meio-campo, 5, Dauan. 8, Locatelli. 10, Camilo. E pela ala esquerda, 26, Jean Carlos. No ataque, na comissão de frente, 21, Moisés. E 45, João Veras. Mais um pouquinho, venha com o banco, Lupe, por favor. 12, Luan. 2, Felipe Albuquerque. 9, Paulo Sérgio. 11, Pedrinho. 13, Thiago Lopes. 15, Marco Júnior. 17, Richard. 20, Fecim. 27, Fábio Sanches. 28, João Victor. 29, Renatinho. E 99, Rodrigão. Eu peguei o papel e coloquei 21 horas e 1 minuto. Zorzin, palpite seco pra você. Vou marcar no papel. 21 e 1. 1-0 Macaca. 1-0 Macaca está no papel. E com esse excepcional palpite, nós encerramos o Concentração Bandeirantes. Meus amigos, vale a pena. Muito obrigado pelo carinho. O nosso WhatsApp é o 97102 1493. Tá bom? Mande seu nome, seu bairro e o nome ou a sua cidade, porque na sequência vem aí o Multimídia Júlio Nascimento com Ponte Cruzeiro. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Jornada Bandeirantes. Cheguei, hein? Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio
Nascimento. Série B do Campeonato Brasileiro, já a bola vai rolar no estádio Moisés Lucarelli nesta quarta-feira de futebol. Atenção, galera, aumente o volume do seu rádio porque eu estou anunciando a partir de agora o maior show do rádio campineiro. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. A Bandeirantes entra em campo nesta quarta-feira, 16 de junho de 2021, às 9h30 no Majestoso. Tem Série B do Campeonato Brasileiro, quarta rodada no Moisés Lucarelli. É dia de macaca em campo e se tem macaca em campo, tem microfone Bandeirantes ligado. Bandeirantes! Falamos ao vivo com toda a equipe de Carlos Batista para transmitir a você a emoção do futebol. Hoje, a Ponte Preta precisa na sua vitória, precisa somar a sua primeira vitória dentro do campeonato para ter moral, para chegar com mais tranquilidade no principal clássico do interior do Brasil. Sábado tem derby, você sabe, derby é muito mais derby aqui na Bandeirante. Eu sou Bandeirante. Eu também. Com muito orgulho, com muito amor. Falamos em nome de Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Acesse telhanorte.com.br. Girando a equipe de Carlos Batista aqui no microfone forte da Bandeirantes. E o primeiro destaque vem do vestiário preto e branco. O vestiário da torcida que tem a paixão mais antiga do Brasil. Informações da Ponte Preta. Chegando o repórter Antônio Lupe. Alô, boa noite. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa noite. Um grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A Macaca vai em busca da sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Gilson Kleina mexe bastante na sua equipe titular. Primeiro, no esquema tático, vai para o 3-5-2. 3 jogadores na defesa, 5 jogadores no setor de meio campo e 2 atacantes. As principais novidades: Cleilton, que foi regularizado nos últimos dias, está confirmado na equipe titular. Kevin, lateral direito, outra novidade que chegou na Série B, vai para a lateral direita e o Felipe Albuquerque vai para o banco de reservas. Sem Leonaldi, Locatelli está confirmado no time titular e na lateral esquerda, sem Rafael Santos, que pertence ao Cruzeiro e por isso não joga, Jean Carlos e também está confirmado. E sem Niltinho, liberado para resolver problemas particulares, João Veras, 45, também está confirmado no setor de ataque da Macaca. Aproveite o espaço com informações agora do Cruzeiro, do vestiário visitante, o vestiário azul nesta noite, Antônio Lupe. É o Cruzeiro que não vive uma boa fase na temporada, eliminado na Copa do Brasil para o Juazeirense e também ainda não venceu na competição. O técnico Mozart vai para o seu segundo jogo à frente do comando técnico do time celeste, que na rodada passada ficou no empate com o Goiás pelo placar de 1-1. Mozart também faz mudanças no seu esquema tático em algumas peças. A principal novidade é a presença de Marcinho, que foi o autor do gol do Cruzeiro no empate com o Goiás e está confirmado no time titular. Destaque para 2 atletas. Primeiro, Fábio, experiente, 17 temporadas no Cruzeiro, e Rafael Sobis, que tem a camisa 10, 153 jogos pelo Cruzeiro e 36 gols marcados. Estes os times destacados pelo repórter Antônio Lupe. Comentaristas destacados na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, qual é o primeiro destaque do comentarista que bate pesado? Boa noite, CH. Boa noite, Júlio. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Esquema novo, jogadores novos. A Ponte joga contra a má fase, joga contra a falta de entrosamento, falta de treinamento e a falta de confiança, além de enfrentar um Cruzeiro que também está cheio de problema. É o jogo da problemática contra a não crise, mas uma situação que não engatou ainda, que é o caso da Ponte. De qualquer maneira,
deseja que o Gilson Kleina tenha sabedoria para ter escolhido as melhores peças. É uma grande incógnita, não favorito. Eu só tenho certeza de uma coisa: a partida será extremamente disputada. Gleger Zorzin, qual é o destaque do comentarista que tem análise técnica da Bandeirantes? Boa noite para você, Gleger. Para você também, Júlio. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Júlio, um jogo de muita igualdade, né? Tá aí na tábua de classificação, os dois times precisando vencer. Terceira rodada, apenas 1 ponto, né? O Kleina traz aí uma nova formação, algumas caras novas no time, né? A presença do Giancarlo pelo lado esquerdo, a expectativa é de que possa fazer um grande jogo. Kevin estreando lá do lado direito. João Veras recebe uma nova oportunidade. E a expectativa, viu, Júlio, é de um grande jogo. E olha, vamos ficar ligados nos detalhes, porque pela igualdade das duas equipes, esse jogo com certeza pode ser definido nos detalhes. Estes os comentaristas Bandeirantes destacados para o compromisso da Ponte Preta. Já tem Ponte Preta e Cruzeiro, 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço para você que está no AM 1170 em toda a região metropolitana de Campinas. Você acompanhando em Ribeirão Preto, alô Ribeirão, AM 1270. Você também conectado, ligado pelos aplicativos Band Rádios, pelo portal Band Multi, pelo Facebook e pelo YouTube. Não há fronteiras pela internet. Um abraço para você no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo à maior e melhor jornada esportiva do rádio brasileiro. E no QG, no coração da Bandeirantes, atualizando todas as informações do esporte brasileiro e mundial. Alô, alô, eu estou anunciando o plantão esportivo mais amado do rádio brasileiro. Muito boa noite, Edu Pinheiro. Meu grande amigo Julião, para você também um grande abraço, obrigado pelo carinho. É gostoso demais, depois de tantos anos de Bandeirantes, a gente recebeu o carinho da La Jovem, você, pessoal do FM, pessoal da Nativa, o pessoal da TV, o pessoal da recepção. Isso é muito bom, é delicioso, bom demais. O meu muito obrigado. Em especial também o carinho dos amigos da Bandeirantes. Fizemos uma família aqui no WhatsApp, hein? 971021493. Alô, Mar! Eu não vivo sem você. Uau! Opa! Meu Deus! Tem o Marcel do Canadá, tem o Furlan de Vinhedo, tem os nossos amigos aqui, tem a Rita Maluca, hein? Rita Maluca, o pessoal aí do Paulo Village. É Paulo Village ou Paulo do bairro Village, né? Muito obrigado, o pessoal do Zé Pilintra também comigo aqui, hein? Opa, quanta honra! Muito obrigado. Gente, a Série B, CSA 1, Guarani também 1 foi ontem Náutico 2, Vila Nova 0 e ontem Goiás 1, CRB 0, Confiança 1, Brasil de Pelotas também 1. Hoje à tarde, Remo 0, Vitória 0, acabou o Operário 1, Sampaio Correia 0 e acabou Vascão da Gama 0, Avaí 2. Ih, rapaz, a colina tá que tá, hein? E 21h30 só Ponte e Cruzeiro, hein? E amanhã Londrina e Botafogo do Rio. Detalhe, Brusque e Coritiba ainda sem data. O Coritiba joga logo mais pela Copa do Brasil contra o Flamengo. Vai ser no Maracanã, 21h30. Na primeira, 1-0 Flamengo em Curitiba. Mengão joga em casa e joga por empate para passar a 4ª fase da Copa do Brasil. Classificação da Série B. Náutico 100% primeiro com 12. O Brusque tem 9 e ainda vai jogar. O Goiás tem 8, é o terceiro. Em quarto, Botafogo com 7 vai jogar. Em quinto, o CRB com 7. O Guarani é o 7º colocado com 5. E resumindo, penúltimo é a Macaquinha com 1. Em último, Cruzeiro com 1. 19,1. 20º Cruzeiro, repito, com 1 pontinho. Olha a situação de ambos já se enfrentando no Majestoso. Meus amigos, e só para finalizar rapidamente aqui, no Brasileirão, encerrado São Paulo 1, Chapecoense também 1. Inter 0, Atlético Mineiro 1 e em andamento Corinthians 1, Red Bull Bragantino 0. Jornada Esportiva Bandeirantes no ar aqui. A nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi e Sérgio Ricardo no ar. Jornada Esportiva Bandeirante. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Rocha
confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Júlio Nascimento. Aqui no microfone Bandeirantes, acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro já, hein? Tem Ponte Preta e Cruzeiro às 9h30. A bola vai rolar e você confere com toda a equipe de Carlos Batista. E nós da Rádio Bandeirantes queremos que você, torcedor ouvinte, continue sendo o melhor informado sobre as coisas do futebol campineiro. Sábado tem Derby 200. Chegando com o destaque do Guarani, repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Oi, Júlio. Boa noite. Pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani já retornou de Maceió e o pensamento voltado para o derby do próximo sábado às 18h30. Júlio César e Thales retornarão de suspensão. Andrigo segue em tratamento médico. Rodrigo Andrade e Regis, jogadores que foram preservados, deverão retornar na equipe do Guarani, que está contratando Ronaldo Alves, zagueiro do Náutico. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Júlio? Muito obrigado, Marquinhos. Grande abraço para você, obrigado pela sua participação. Antes das escalações, né, Antônio Lupe, só aqui duas observações. A primeira, bonito gramado do Majestoso, hein? Tá bacana, o pessoal tá cuidando bem, aliás. É o Pelé que continua lá na administração? É o Pelé. Pelé, Xaropinho, todo o pessoal lá da administração, todos sob o comando do Lindomar. Muito bem, então parabenizar aí a todo o pessoal da administração do Majestoso. Um tapete realmente, temperatura gostosa para a prática do futebol. Isso não será problema hoje. Em relação ao mercado, contratações, a Ponte Preta fechou a régua, passou a régua, Lupe, não tem mais contratações? Não. Novos jogadores devem chegar. O técnico Gilson Kleina, na sua última entrevista coletiva, disse que a Ponte está atenta a todas as movimentações do mercado. E hoje, um nome que surgiu, informação inicial divulgada pelos nossos companheiros do Globoesporte.com, que o Ralf novamente voltou ao radar da Ponte Preta. Mas pelo que apurei, uma negociação ainda em estágio muito inicial. Precisa a Ponte decidir e organizar a sua questão financeira para ver se cabe o que o Ralf e os seus representantes pediram ao departamento de futebol, para saber se cabe com a realidade da Macaca. Mas hoje é um nome que interessa, mas ainda em estágio inicial a negociação. Mas a Ponte ainda segue em busca sim, de jogadores, principalmente para o meio-campo, para o setor de volantes. Você sabe como que a torcida do Corinthians avisava que tinha ladrão lá no estádio, quando o Ralf jogava? Confesso que não sei. Negócio de Ralf, olha lá, Ralf, era assim, que é o Pitbull, negócio e tal. E aí, Glega Zorzinho, Ralf é um bom nome? Se vier focado, sim, tem que estar focado, né? É um jogador importante, jogador experiente. Se tiver com a cabecinha no lugar, seria uma ótima contratação. Ralf. Pega, Ralf! Pega, Ralf! Ralf, pega, Ralf! Aí, o negócio vai ser mais ou menos isso aí, quando voltar a torcida pro Majestoso. Aliás, que saudade, hein? Saudade. Que saudade do estádio, a gente vê a Eurocopa, fica numa nostalgia danada, vê torcida, uma galera festejando, reclamando de arbitragem. Eu prometo que eu nunca mais reclamo do frio no estádio, viu, Lupe? Nem da chuva. Nem da chuva, principalmente quando estivermos na função repórter ali atrás do gol. Prometo nunca mais reclamar, mas que saudade que dá do estádio lotado, de ter a atmosfera das torcidas, né? E aí, Carlos Henrique, Ralf na mira da Ponte Preta, é o nome que te agrada, CH? Não, um zagueiro disfarçado de volante, custa muito caro, está em péssima fase. É um jogador que tem uma história respeitada muito no futebol, mas a Ponte precisa de um outro tipo de jogador. Para mim, em fase terminal de carreira, não contrataria. Esse é o Ralf. Ralf não gostou muito do comentário do CH não, mas é isso aí, Ralf. Fica na sua aí. Aqui quem manda é o CH. Os times estão prontos e escalados, Antônio Lupe. Sim, a Ponte Preta é escalada pelo técnico Gilson Kleina e o Cruzeiro pelo técnico Mozart. Então aumente o volume do seu rádio porque eu estou anunciando a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte
Fraldado, preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na defesa, 3, Ednei. 23, Cleilton, e com a camisa de número 4, Juan Renato. Pela ala direita, com a camisa de número 25, Kevin. No meio campo, 5, Dauan, 8, Vini Locatelli e 10, Camilo. Pelo lado esquerdo, com a camisa de número 26, Jean Carlos. No ataque, 21, Moisés e 45, João Veras. Repetindo a escalação da macaca. 1, Igor Vinhas, 3, Ednei, 23, Cleilton, 4, Juan Renato, 25, Kevin, 5, Dauan, 8, Locatelli, 10, Camilo e 26, Jean Carlos, 21, Moisés e 45, João Veras. No banco, à disposição de Kleina, 12, Luan, 2, Felipe Albuquerque, 9, Paulo Sérgio, 11, Pedrinho, 13, Thiago Lopes, 15, Marco Júnior, 17, Richard, 20, Fecim, 27, Fábio Sanches, 28, João Vitor, 29, Renatinho e com a 99, Rodrigão. Bandeirantes. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. O Cruzeiro também já está pronto e escalado pelo técnico Mozart, com camisa de número 1 no gol, Fábio. Na lateral direita com a 27, Rômulo. Na zaga, 4, Ramon, 14, Eduardo Brock. E na esquerda com a meia dúzia, Matheus Pereira. No meio campo, 30, Flávio, 11, Marcinho e 28, Giovani. No ataque, 16, Bruno José, 22, Felipe Augusto e 10, Rafael Sobis. Repetindo a escalação da Raposa, 1, Fábio, 27, Rômulo, 4, Ramon, 14, Eduardo Brock, meia dúzia, Matheus Pereira, 30, Flávio, 11, Marcinho, 28, Giovani, 16, Bruno José, 22, Felipe Augusto, 10, Rafael Sobis. No banco, à disposição de Mozart, 12, Lucas França, 39, Victor Eudes, 23, Joseph, 33, Paulo, 34, Everton, 15, Adriano, 17, Matheus Barbosa, 26, Ariel Cabral, 7, Ayrton, 19, Stênio e 29, Bissoli. Arbitragem do jogo. Apita a partida entre Ponte e Cruzeiro, Vinícius Gomes do Amaral. Vinícius Gomes do Amaral, do estado do Rio Grande do Sul, será o responsável pelo apito. O assistente de número 1 é Rafael da Silva Alves, assistente FIFA. Rafael da Silva Alves, também do Rio Grande do Sul, é o assistente de número 1. E o 2, André da Silva Bittencourt. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores da Ponte, amigos da Bandeirantes, eu quero dizer que eu estou preocupado com a partida. Pelos desfalques, pela falta de entrosamento, pela improvisação. Eu não vi esse time jogar com 3 zagueiros, apesar de gostar. E muito é por conta de não acreditar no resto que ainda está chegando. O Gilson Kleina, muitos jogadores ele pode até ter dado o aval, mas ele conhece pouco. Então ele está indo ou com uma tentativa de arriscar o mínimo possível. E eu acho que é um caminho interessante, desde que o Cleilton consiga fazer uma estreia boa. A gente conhece o Juan Renato, o Ednei, mas com a entrada do Cleilton muda o comportamento defensivo, inclusive do Dauan e do Locatelli, que é o primeiro volante e o segundo volante. Muda tudo, a maneira do time jogar, como é que os blocos se movimentam, bloco de defesa, meio campo e ataque, a movimentação é completamente diferente. E ele acrescenta jogadores diferentes, por exemplo, o Kevin na ala direita, né, vai jogar e vai participar também de jogadas do meio campo, que ele joga espetado. Lá na frente,
ele tira o Renatinho do time, o João Veras que entrou muito mal na última partida diante do Sampaio Correia. Então é um time muito modificado e a gente tem pouca ideia do que esse time pode produzir. Mas a dificuldade é igual para os dois, porque se a Ponte está cheia de problemas, o Cruzeiro também tem. Um monte de problema, instabilidade, falta de confiança. Aliás, falta de confiança que os dois times têm de sobra, porque o início... Nem a Ponte, tampouco o Cruzeiro imaginavam ou imaginariam que seria tão complicado. Os dois têm 1 ponto na competição. Eu acho interessante essa forma aqui de jogar. Teoricamente, é a melhor forma, com uma exceção. Eu começaria o jogo com o Renatinho e não com o João Veras. O restante é isso mesmo. O Kevin é uma grande incógnita também, mas ele não é muito pior que o Albuquerque. O Albuquerque é um jogador mais regular. O Kevin, eu não sei o que esperar dele. De qualquer maneira, é um jogo que só com a bola rolando a gente vai sentir a temperatura e ver efetivamente como é que vai ser a arrumação desse time para ver se a Ponte vai ter chance ou não contra o Cruzeiro. E você, Zorzinho, o que pensa de Ponte e Cruzeiro já com narração de Júlio Nascimento? Olha, CH, a expectativa de um jogo truncado, né? De um jogo parelho, de um jogo de muito equilíbrio. As duas equipes vêm aí, né, com a mesma pontuação na tabela. O Cruzeiro, para se ter noção, tomou 8 gols nesses 3 últimos jogos. E a Ponte 4. Porém, o Cruzeiro fez 5. Então é esse detalhe aí que a Ponte tem que estar muito atenta. É um time agudo, é um time que vai jogar para cima, mesmo jogando fora de casa. A Ponte tem que estar, primeiro, claro que com 3 zagueiros e os 2 laterais um pouco mais espetados, mas tem que ser um time organizado. E não dá também para, em alguns momentos do jogo, a Ponte fazer linha de 5. Isso vai complicar ainda mais. Tem que realmente jogar com os laterais em cima para tentar dificultar a marcação. É um jogo duro, um jogo difícil, um jogo truncado, de muito equilíbrio. E, Júlio Nascimento, esse jogo pode ser definido nos pequenos detalhes. Júlio Nascimento. Muito bem, Carlos Henrique, Gleck, Zorzinho, os comentaristas bandeirantes destacados para você. Já a bola vai rolar. Ponte Preta e Cruzeiro é a 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma grande rodada para você curtir aqui no microfone da Bandeirantes. E você que está aí no Facebook, você que está aí no YouTube, já deixa o seu like. Vamos explodir no like hoje. Deixe seu comentário, se inscreva no canal. Vamos participar com engajamento aí da transmissão também. Você que está nas mídias sociais da Bandeirantes acompanhando a nossa programação com imagens. Então deixa o seu like, o seu comentário. Quanto é que vai ser o jogo? Quem que vai ganhar? Ponte Preta ou Cruzeiro? Pode participar da transmissão conosco. Enquanto neste momento o árbitro Vinícius Gomes do Amaral respeitosamente sinaliza 1 minuto de silêncio como homenagem às mais de 490 mil vítimas da Covid-19 desde março de 2020. A bola vai rolar, Ponte Preta e Cruzeiro. É a Série B do Campeonato Brasileiro da sua fase inicial. A Macaca perseguindo a sua primeira vitória na competição. Até o momento, a Ponte perdeu 2 vezes e empatou em casa, justamente no compromisso contra o Vasco, que marcou a estreia de Gilson Kleina, que nunca passou os 3 primeiros jogos nas suas contratações e anos pela Ponte Preta sem vencer, hein? Sempre venceu um dos primeiros 3 jogos. Será que é hoje? Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. AM 1170, AM 1270, aplicativos Band Rádios, pela internet. Não há fronteiras, você acompanhando a Bandeirantes em mais uma grande jornada esportiva. Domínio, o time do Cruzeiro tenta sair jogando bola solta com Matheus Pereira. Ele faz a movimentação, tenta o passe por cima, chega a defesa da Macaca. Coloca a bola pra fora, a Locatelli manda pra lateral. É novo arremesso, manual marcado pro time do Cruzeiro. Rafael Sobis, o camisa 10 Celeste já domina, vem pra movimentação para cima do primeiro. Ele faz o passe, recuando pra Matheus, entregou errado.
tentava o domínio Moisés. Não consegue, né, Moisés? Perde a bola volta para o time do Cruzeiro pela ponta direita, dominando, escapando na marcação Rômulo. Rômulo entregou no apoio, vem para Giovani para Rômulo, a movimentação do time do Cruzeiro com Bruno José. Bruno José levanta a cabeça, procura opção, ele vem por dentro, faz mais um passe por dentro. Agora na tentativa do Rômulo, Rômulo volta, recua com o zagueirão. Vai sair jogando Ramon. Ramon para Eduardo, Eduardo vem carregando para o time do Cruzeiro, rompendo a linha que divide o gramado, tentava o passe pelo meio. Ednei vem na interceptação, deixa a bola com Camilo, Camilo para Nauan, limpa o lance, soltou para João Veras para Moisés. Moisés de costas pro gol, recebe a falta, o jogo tá parado. Falta marcada, falta para cima do camisa 21 da Ponte, falta para Macaca. Você acompanhando a Bandeirantes e o futebol na Série B, em nome de Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopesas.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 2 minutos, é o primeiro tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0. Falta marcada para Macaca fazer a cobrança. Vem para a movimentação, Dauan, entregando pela ponta direita, faz a abertura de bola lado direito do campo, que domina Ednei. Ednei prefere o passe, recuando, entregando para a chegada do Cleilton. Cleilton devolveu para o Renato pela ponta esquerda, foi apertado pela marcação do Bruno José, prefere o passe por cima. Ele buscava Moisés, chega a defesa do Cruzeiro, tira com Ramon. Ramon briga na segunda com João Veras, melhor para o jogador do Cruzeiro. Ele empurra, soltou para sobe para Giovani, tentava o passe para Bruno José, forte demais, a bola vai sobrando, ficando com o goleiro Igor Vinhas, que vai sair jogando para o time da Ponte Preta. Detalhe no ar. Cleilton, 23, tem a estampada nas costas, primeiro jogo dele, 28 anos, começou nas categorias de base do Ferroviário, passou por Grêmio, Novo Hamburgo, São José, São Paulo do Rio Grande do Sul, Mirassol, Belenenses de Portugal, Rata Clube dos Emirados Árabes, e seu último clube foi um time da segunda divisão do Bahrein. Este Antônio Lupe com todos os detalhes e informações de Ponte Preta e Cruzeiro. 0-0 no Majestoso, 3 minutos do primeiro tempo. A Ponte vinha para ataque, lançamento buscando João Veras. João Veras não chega a defesa do Cruzeiro. Eduardo Brock trabalha pela ponta direita, solta a bola para Rômulo. Rômulo de primeira para Flávio, de costas para o campo de ataque, ele faz a evolução, devolve com Rômulo. Rômulo de primeira com o goleiro Fábio. Fábio vai ser jogando apertado contra a marcação do Moisés, coloca a bola para a lateral direita. Chega Bruno José, tenta fazer o pivô, recebe a falta, o jogo está parado. Falta marcada, a bola pertence ao time do Cruzeiro pelo sistema de defesa. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, de banho e muito mais. Diz que entrega é 99947 1980. Série B é a besoura para você, aqui com a Rádio Bandeirantes, você no YouTube, você no Facebook, deixa o seu like, se inscreva no canal, vamos explodir de likes aqui a nossa transmissão hoje. O jogo está parado, falta marcada para o time do Cruzeiro bater lá pelo campo de defesa, falta do Kevin, já cobrado, Eduardo Brock tem pressa, sai jogando com o Ramon. Ramon faz a abertura de bola lá do direito do campo, vem com Bruno José. Bruno José carrega a bola pela ponta direita contra a marcação do Jean Carlos, na passagem do Rômulo, tocou para ele, devolução com Bruno José, muito forte o passe. Juan Renato, desajeitado, consegue ali afastar a bola com o pé direito, manda a bola para longe. A bola volta pelo sistema defensivo do time do Cruzeiro. Trabalha Ramon, levanta a cabeça, faz a orientação com seu companheiro. Se apresenta Eduardo Brock, lado esquerdo do campo. Ele prefere o toque com o goleiro Fábio. Fábio vai sair jogando, domina, trabalha lado esquerdo. Agora sim com o Eduardo Brock. A devolução vem com o Fábio. Tem aberto pela ponta direita o Ramon. Vai estourar lá para o campo de ataque o Fábio. Aperta a marcação, o ataque da Ponte Preta não dá espaços para o Cruzeiro. Fábio com o pé direito, levantou para o campo de ataque, sobe de cabeça, ajeitou Felipe Augusto de primeira por dentro, era para Giovani, rasga, tira a defesa da Macaca, recupera essa jogueira da UAN, entrega a bola para Moisés, abertura lá do esquerdo do campo do jeito que ele gosta, na tentativa na ponta, Moisés prefere o toque e volta por dentro, recomeça pelo sistema defensivo do time da Ponte. Você ouviu o toque da Bandeirantes, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. 5 minutos do primeiro tempo. Estádio Moisés Lucarelli, Série B segue. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0. Intervalo Brasileirão, em Corinthians 1, Red Bull 0. Na Copa do Brasil começa no Maraca, Flamengo e Curitiba. Primeiro jogo 1-0 Flamengo lá em Curitiba. Mengão joga pelo empate. E olha, com as estreias do Cleilton e do Kevin,
A Ponte contabiliza só esse ano, jogaram pela Macaca 48 jogadores. Nós estamos ainda no meio do ano, ainda não chegou na metade do ano. São 4 times e meio que atuaram pela Ponte. Na Série B do Campeonato Brasileiro, lateral para Macaca, Kevin levantou para Camilo, afasta a marcação. Locatelli insiste, tenta novo lançamento, afasta a defesa do Cruzeiro, tira dali. Completa, sai jogando a defesa do time do Cruzeiro. Tira do jeito que deu, Matheus Pereira vai recomeçar. Cleilton com o goleiro Igor Vinhas. 6 minutos já, primeiro tempo 0-0 por enquanto na Série B. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Acesse telhanorte.com.br. Lançamento em profundidade, vem Ponte, Camilo na ponta direita, levantou para Veras, afasta, tira a marcação. Bom lançamento, Camilo. Buscava João Veras, afasta a defesa do Cruzeiro em Antônio Lupi. Que bola do Kevin pelo lado direito pro Camilo, que fez o cruzamento, mas ninguém da Ponte Preta para fazer o cabeceio. Afasta a defesa do Cruzeiro. 7 minutos do primeiro tempo, primeira chegada perigosa do time na Ponte. Aos 7 minutos da primeira etapa, a bola volta para Kevin na ponta direita. Kevin amortece, soltou para Ednei. Ednei escapou da marcação do Sobes, volta com o goleiro, sai jogando o Igor Vinhas. Igor Vinhas domina, tudo isso na sua grande área. Pede calma, tranquilidade, vai ser jogando com paciência. Entrega a bola com Cleilton, zagueiro da Macaca fazendo a sua estreia. Cleilton levanta a cabeça, tem a Juan Renato, aberto pela ponta esquerda. Juan Renato domina, vem carregando para o time da Ponte por dentro, agora solta com Dauan. Dauan dominou para o time da Ponte, abertura de bola pela ponta direita, mais uma vez com o Ednei. Ednei colocou na fogueira para Dauan, ganhou na velocidade para cima do Marcinho, recebe a falta. Jogo está parado, falta marcada para o time da Ponte fazer a cobrança, vai ser jogando com calma e tranquilidade. Ednei, 7:30, você acompanhando a Bandeirantes na Série B do Campeonato Brasileiro, também pelos portais em Band Multi e portal Carlos Batista nas redes sociais. Bate a falta, a Macaca sai jogando a Ednei para o Renato. O Renato tem aberto com ele o jogador que é Locatelli. Locatelli vem buscando jogada, tenta investir agora com Moisés. Moisés dominou, levantou a cabeça, vai para jogar individual, escapou mais um. Jean Carlos pediu para a ponta esquerda, Locatelli também se aproxima, ainda ele dominou, soltou agora com Ednei. Ednei vem carregando para a Ponte Preta, abertura de bola com Kevin. Kevin escapa da marcação no primeiro, devolveu, soltou para Dauan. Dauan recomeça com Cleilton, apertado contra a marcação do Rafael Sobes, recebe a falta. Jogo tá parado, falta do Sobes para cima do Cleilton, vai sair jogando o time da Ponte Preta. Carlos Henrique, o bate pesado. 8 minutos do primeiro tempo, como é que tá o começo do jogo da Ponte em CH? Bastante disputado e muito picotado. Jogo com muita falta técnica, não tem desenvoltura o jogo. Os dois times com muito estudo, muito cuidado, marcando muito bem, até agora com 8 minutos, 0-0, absolutamente correto. E vem Ponte para o campo de ataque, Camilo lançado, tocou para Moisés, foi para o solo, pediu falta, a arbitragem mandou seguir. Nada, segundo o árbitro gaúcho, segue o jogo. A bola volta para o time do Cruzeiro, da metade do campo, domina errado. Rômulo entregou de graça para Ponte Preta, Locatelli dominou, investiu, tocou para Camilo, vai bater para o gol. Camilo para João Veras, vai fazer, foi segurado, escapou do segundo, afasta a defesa do Cruzeiro, tira dali. João Veras ia tentando o giro para cima do Dardo Brock. Até teve empurra ali, mas os dois, né? Um empurrando o outro empurrando um. E a Ponte perde mais uma grande oportunidade, Antônio Lupi. Teve a chance o João Veras, né? Depois de uma recuperação de bola, o Camilo deu passe para o camisa número 45 da Ponte, que se atrapalhou todo no lance. Ô, Júlio, oi. Manda um abraço lá para a família Artioli. Tá todo mundo sintonizado na Rádio Bandeirantes. Um abraço especial para o doutor João Felipe Artioli. Alô, grande abraço para o doutor João Felipe, grande advogado, grande colega também, torcedor da Macaca, ouvindo a Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola fica com o time da Ponte pelo sistema defensivo. Afasta Ednei, tira o perigo dali. Na antecipação ali do lance também estava o Rafael Sobes, a bola bateu no jogador do Cruzeiro, tá tossindo o Sobes, hein? Cuidado, hein? Ai, meu Deus. Todo mundo passa por um negócio de protocolo, teste, tá tudo certo aí, né, Lupe? Ah, o Ednei pediu pra esperar, né? Acho que vai passar um... O Ednei pediu pra esperar. Passa álcool gel na bola. Olha lá, tá reclamando, não seguiu ali as recomendações. Tá sem máscara. Social, sem máscara, preocupa. Álcool em gel já foi providenciado.
Sai jogando o time da Ponte com tranquilidade. Kevin entregando para Locatelli. Locatelli faz a abertura. Dawan prefere o toque recuado. Volta a bola com o Cleiton. Cleiton, abertura de bola agora pela ponta esquerda com Jean Carlos. Vem na investida Jean Carlos. Lado esquerdo do campo, cercado pela marcação de 2 jogadores. Rolou, soltou para Moisés. Moisés para Camilo, chama na tabela. Moisés recebeu mais uma vez. Empurrado pelo marcador, consegue toque para Locatelli. Locatelli levanta a cabeça, entrega a bola pela ponta direita para Ednei. Ednei se manda, vai embora. Tocou para Vera. Sentava o pivô, afasta a marcação, tira dali. Toda a Ponte no campo de ataque. Rua Renato dominou, soltou para Camilo. Camilo tentou chuveirar na grande área, buscando o Kevin, afasta a marcação, tira dali. A bola fica com o jogador Felipe Augusto. Ele sai jogando do lado esquerdo do campo, trabalha com o jogador que era o Matheus Pereira. Matheus Pereira de primeira, tenta o levantamento, afasta Kevin. Voltou para João Veras. Na velocidade, tocou para Moisés. Moisés puxou para o pé direito, investiu, tocou na ponta direita para Kevin. Cruzamento por baixo, a bola vai sobrando, afasta a marcação do Cruzeiro, tira dali. Foi cruzar por cima, acertou por baixo, ganhou o escanteio. A Macaca vem em escanteio, Antônio Lupi. É o primeiro escanteio do jogo, uma jogada que surgiu após um cabeceio sem querer do Ednei. Tem escanteio a Ponte, é o primeiro do jogo, é o Camilo, camisa de número 10 que está indo para a cobrança. Tem informação, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, Aderlan empata pro Red Bull, em gol do Red Bull. Segundo tempo, Corinthians 1, Red Bull também 1. Escanteio marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pela ponta direita. Locatelli, jogada ensaiada. Locatelli rolou, soltou para Kevin, vai cruzar, soltou na segunda trave para Juan Renato, afasta a marcação do Cruzeiro. A bola passa por todo mundo, vai embora ali de fundo. Apenas tiro de meta, Lupe. Jogada ensaiada, cobrança de escanteio do Locatelli. Ele lançou para o Kevin, que fez um cruzamento no segundo pau. Veio o Ednei e também o Juan Renato, como se fossem duas carretas desgovernadas, mas nenhum acertou o cabeceio. Tiro de meta para o Fábio. Que sai jogando para o time do Cruzeiro, troca passes o time do Cruzeiro, afasta agora a marcação, tira Matheus Pereira. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 12 minutos do primeiro tempo no Majestoso, segue. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0. Brasileirão, comecinho, Juventude 0, Palmeiras 0, muito frio, 3 graus em Caxias e no Maracanã. Primeiro tempo, Copa do Brasil, Flamengo e Coritiba 0-0. Alô, Dorival, de Amparo, Carlos Oliveira, Helder Cruzeirense, obrigado, amigo da Velha Guarda. E de Salvador, o Vitor Patiri. E da Rua Moscou, o Charutinho e toda a sua tropa. E disse o seguinte recado: toma muito cuidado com o Ford Esquadro. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone, forte e tradicional, o canhão Bandeirantes. Cara, fala um negócio pra você, hein? 3 graus, cara. Nem gaúcho aguenta isso aí, bicho. Então, mas o VAR é o seguinte, se tiver fumaça, o VAR não pega. Esse que é o problema, entendeu? É verdade. Preocupante isso, hein? É uma situação inusitada. Esse é o nosso Brasil, continente. Ponte 0, Cruzeiro também 0. Já tem opinião de Gleg Zorzinho aqui na Bandeirantes. Cruzeiro vem para ataque, a movimentação lá da esquerda do campo. Domina, escapa na marcação, Giovani. Ele faz reversão da esquerda para a direita. Bom giro. Entregou com liberdade, domina agora Rômulo. Rômulo vem na velocidade contra a marcação do Moisés. Pedalou para cima do Moisés, ajeitou, soltou na ponta. Bruno José esperou o jogador chegar na marcação. Antecipou ali o Jean Carlos. Diminuiu o espaço dele, prefere o toque, recua. Sai jogando por trás. Começa com Ramon para Eduardo Brock. Eduardo Brock vai girando até a bola chegar pela ponta esquerda para Matheus Pereira. Matheus Pereira domina a lateral esquerda do campo do time do Cruzeiro. É o ataque do Cruzeiro, tenta a investida. Agora a bola chega no Rafael Sobis depois de desviar no Camilo. Rafael Sobis domina com liberdade, vem carregando para o Cruzeiro, ajeitou, soltou para Giovani. Marcinho passa com liberdade, soltou para Rômulo. Rômulo levantou a cabeça, vai mandar o canhão, ela bateu na marcação do Jean Carlos. Afasta o perigo, tira dali. Momento do Cruzeiro, domina agora Marcinho. Marcinho girou, soltou para Rômulo, para Marcinho. Mais uma investida com ele. Giovani pede pelo centro, Marcinho segura, vai tentar o toque pela ponta esquerda, solta a bola com um jogador que é Matheus Pereira. Matheus Pereira dominou, vem carregando o lateral esquerdo, com liberdade, vai mandar o canhão, bateu, Vinhas faz a defesa. Segura firme o goleirão da Macaca e não solta mais, Antônio Lupe. Teve espaço, mas de muito longe. O camisa meia dúzia, o Matheus Pereira, finalizou com a perna esquerda no centro do gol. Igor Vinhas fez a defesa. Gleg Zorzinho, análise técnica da Bandeirantes, 15 minutos do primeiro tempo, 0-0, Gleg. Júlio, o jogo tá muito equilibrado, assim, mas dá pra... Eu já percebi, detectei uma coisa aqui que dá pra Ponte tentar aí evoluir nesse setor. No meio de campo,
O Cruzeiro joga com o Giovani e o Flávio, os dois volantes, bem posicionados, bem postados ali, protegendo a primeira linha de zaga. E o menino Marcinho, que é o camisa 11 do Cruzeiro, flutua, né? Em alguns momentos encosta lá nos homens de frente. O que dá pra fazer? Deixa o Dauan, porque a Ponte joga com o Dauan e o Locatelli, um do lado do outro e o Camilo à frente. Adianta um pouco mais o Locatelli, até para ter um pouco mais de presença ali ao lado dos laterais. Então você teria esse balanço. A chegada a gente percebe o Kevin um pouco mais solto e o Giancarlo mais fixo, né? Se protegendo, defendendo primeiro, chegando pouco ali, muito tímido ao ataque ainda. Então eu tentaria o quê? Adiantar um pouco esse homem de meio de campo, que no caso seria o Locatelli, para não deixar as jogadas do Cruzeiro se iniciar. Olha aí o que eu tô dizendo, ó. Nesse momento aí, ó, para que a jogada não inicie, porque aí tem o desencaixe de marcação e o time do Cruzeiro, tecnicamente, é muito bom. 16 minutos do primeiro tempo. Rapaz, ameaçou uma câimbra aqui, viu, galera? Vou te contar um negócio, viu, velho? Mas o Antônio Lupe está aqui preparado para qualquer acidente aqui. Já fica pronto aí, viu, Lupe? 16 no primeiro tempo. Vem Cruzeiro para o campo de ataque. Tentou o cruzamento. Na ponta direita, afasta a marcação da Ponte. Tira dali. A bola volta para o Cruzeiro. Mais uma vez com o Marcinho para a ponta esquerda. Ele é habilidoso, o Marcinho. Vem para a finta. Escapou do primeiro, escapa do segundo. Tocou. É para Matheus Pereira. Matheus Pereira faz a movimentação. Puxou para o pé esquerdo. Devolveu, soltou para Flávio. Flávio dominou, girou, soltou para Bruno José. Ele vai girando. A bola chega na ponta direita. Mais uma vez agora com o time do Cruzeiro, com Rômulo. Rômulo entregando de primeira. O time do Cruzeiro fica trocando passes na metade do campo. Agora vai recuar. Sai jogando com o zagueiro Ramon. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na Bandeirante. 17 minutos. É o primeiro tempo no Majestoso. Segue. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0. Série B encerrado, Operário 1, Sampaio Correia 0 e Vasco 0, Avaí 2. Alô, Paulo Binardi do Castelo, André Vanderlei lá de João Pessoa, mandando aquele abraço ao Osvaldo Taraca e o Dadá de Barão, que disse que hoje da Ponte. Bandeirantes. 17h30 do primeiro tempo, 0-0, tá tudo empatado, Ponte Preta e Cruzeiro. Faz a movimentação, o time do Cruzeiro domina pelo sistema defensivo, bola solta agora com o zagueirão Ramon. Ramon recuando pro goleiro Fábio. Enquanto o Fábio, tranquilo, sem nenhuma defesa do jogo. Ele faz o lançamento, buscando jogada no ataque. Felipe Augusto sobe de cabeça, sobe com ele, Ednei. Tocou para João Veras não consegue o domínio. A bola volta pela ponta esquerda do campo de defesa do time do Cruzeiro. Domina Matheus Pereira. Ele faz o passe para Rafael Sobe de primeira, solta a bola com categoria para Flávio. Flávio dominou, recolheu, devolveu pelo sistema defensivo, recomeça. Trabalha com Eduardo Brock. Eduardo Brock tem Ramon aberto pela ponta direita. Agora o passe para Rômulo. Rômulo domina na lateral do campo contra a marcação do Giancarlo, chama a tabela. Tentava o passe para Bruno José. Ele perde o domínio de bola, ela sai em linha lateral, bola volta para o time da Macaca sair jogando pelo sistema defensivo. 18 minutos é primeiro tempo. Um abraço para você no YouTube, no Facebook. Deixe o seu like, participe da nossa transmissão também através do chat do YouTube e também do Facebook. A bola volta para o time da Ponte pelo sistema defensivo. Cleilton domina, entrega perigosamente. Igor Vinhas sai jogando, deu certo. A bola chega no Jean Carlos pela ponta esquerda. Jean Carlos dominou, recolheu, voltou, é para o Renato de primeira para Cleilton. A Ponte fica trocando passes pelo sistema defensivo. Cleilton domina, entrega com Ednei. Ednei levanta a cabeça, tenta sair jogando com o Kevin. Kevin de primeira para Locatelli. Locatelli no comando, trabalhou pela ponta direita, tentou fazer a finta, perde a bola. Ela se perde em lateral, arremesso manual marcado, é pelo campo de defesa do time da Ponte. Já cobrado o lançamento para Moisés da grande área, afasta a defesa do Cruzeiro. Foi inteligente agora o Kevin na velocidade, quase coloca o Moisés cara a cara com o Fábio, hein, Antônio Lupe? Eu tive a impressão que nem o próprio Moisés acreditou que essa bola chegasse no sistema ofensivo. Vai você. Lá vem Ponte, Moisés recebeu do Camilo, fez uma finta, segunda, perdeu a bola. Por um pouquinho não consegue pegar no segundo drible ali o Moisés. Completando, Lupe. Então, o João Veras e o Moisés, eles não esperavam, né, que essa bola chegasse até o sistema ofensivo da Macaca no lateral cobrado pelo Kevin. Desperdiça mais uma grande chance a Macaca de abrir o placar, 0-0.
Sai jogando a Ponte Preta. Ednei domina o zagueirão. Ele tenta sair jogando pressionado por 2 jogadores. Ednei perdeu a bola. Bobeou, perdeu o contra-ataque do Cruzeiro. 4 contra 4. Dominou Bruno José. Esperou chegar o companheiro e toda a defesa da Macaca já está de volta, recomposta. A bola volta agora com o Giovani. Giovani levanta a cabeça, passa pela ponta direita, pede Rômulo. Ele prefere o toque e recomeça com o zagueiro Ramon. Cruzeiro não tem pressa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 20 minutos no primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B segue. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0. Brasileirão encerrado, Inter 0, Atlético Mineiro 1 e São Paulo 1, Chapecoense também 1. Alô, Gilmar, o famoso Boca de Piranha da velha guarda Ponte Pretana e o Jair de Pedreira disse que vai ser 3-1 Ponte. Por que Boca de Piranha será, hein, cara? Olha, veio aqui uma redação comprida, não dá tempo, viu? Mas a explicação é extremamente técnica. Carlos Henrique, o bate pesado, 21 do primeiro tempo, 0-0, CH. Sabe que piranha come qualquer coisa e come tudo, né? Que vê pela frente. Pode ser isso, né? É um jogo extremamente de estudos, de cuidado. A Ponte até agora não foi incomodada, ela marca pra caramba, mas joga pouco também, né? E o Cruzeiro toca a bola de um lado para outro sem objetividade. O melhor lado até agora da Ponte, por 2 vezes, tem sido o lado direito com o Kevin aqui. O lado esquerdo da Ponte tem sido pouco utilizado, deveria ser mais utilizado. A Ponte só tem que tomar cuidado com essa saída de bola, né? Mas de qualquer maneira o jogo continua equilibrado e de muita falta técnica. Jogo picotado, Júlio. Vem Ponte, Camilo domina, soltou para Moisés. Moisés faz a finta, vai bater pro gol, bateu para fora. Recebeu do Camilo Moisés, de longe. Bate, a bola passa sobre o gol do Fábio, vai embora, é linha de fundo, Antônio Lupe. Mais uma jogada que aconteceu pelo lado direito. O Moisés ficou com a bola, tabelou com o Camilo. O Moisés ainda deu um corte que deixou o Giovani no chão e chutou. A bola, infelizmente, passou por cima da meta do Fábio, que vai para a cobrança do tiro de meta. Rocha Autopeças, as peças mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo. Variedade com peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. É a central técnica mais técnica do Brasil, já marcando metade do primeiro tempo. Comando hoje de Alexandre Almeida, Joelson Cardoso, Gil Kleber. É o timaço da Bandeirantes levando esse som potente para você. Sai jogando o time do Cruzeiro pelo campo de defesa. Bola solta com Ramon. Ramon para Eduardo Brock. Eduardo Brock domina, trabalha pela ponta esquerda, pé esquerdo na bola, tenta levantamento para o campo ofensivo, buscando Rafael Sobis, afasta a marcação, bola voltou, Sobis dominou, pé esquerda na bola, ajeitou, soltou no apoio para Flávio, para Marcinho, Marcinho girou, devolveu para Giovani, Giovani tem Matheus Pereira com liberdade para a ponta esquerda, Matheus Pereira dominou, tocou para Rafael Sobis, ajeitou, bateu pro gol, pega Igor Vinhas. Agora foi tranquilo pro goleirão da Macaca, hein, Antônio Lupe? E o Rafael Sobis foi meio malandro. Ele olhou pra dentro da área e fez um movimento com a mão como se fosse fazer um cruzamento. Só que mandou direto pro gol. O Igor Vinhas estava atento e fez a defesa. Agora, muito bonito esse uniforme do Igor Vinhas, né, Lupe? Tem um detalhe ali, né? Um desenho todo específico. Muito bacana aí o uniforme de goleiro da Ponte Preta. Ficou muito bonito. Teve até um concurso aí, né? Recentemente pro terceiro uniforme da Ponte, né? E depois eu explico a origem do uniforme. E a Ponte vem para o campo de ataque, domina Kevin, girou, soltou para Locatelli, Locatelli volta, está jogando com o Cleilton, ele faz a abertura de bola ponta esquerda do campo de defesa, bola solta agora com o Renato, se manda, vai embora com o Renato, abertura de bola pela ponta, agora com o Dauan para Locatelli, Locatelli dominou, Jean Carlos passou, Locatelli segura a frente, o Renato se apresenta para ele, toque, é para o Renato, tentou o lançamento para a chegada do Camilo, afasta a marcação, tira dali, completa a defesa do Cruzeiro, a bola volta para Jean Carlos apostou, corrida contra Rômulo, puxou para linha de fundo, cruzamento, a bola passa por todo mundo, afasta na sequência, tira Matheus Pereira para o time do Cruzeiro, pega o rebote, Marcinho pede a falta e recebeu Felipe Augusto.
Jogo tá parado, falta marcada pelo sistema defensivo do time do Cruzeiro, Lupe. Eu aproveito para falar a origem do uniforme do Igor Vinhas, que se não me engano é a primeira vez que ele usa esse uniforme em alusão aos 120 anos da Ponte Preta, que aconteceu no ano passado. A Ponte fez foi um torneio, um concurso, essa é a palavra, um concurso para eleger o terceiro uniforme, que é aquele branco, cinza e preto, e esse uniforme de goleiros foi o que ficou em segundo lugar. Então o primeiro foi o terceiro uniforme e o segundo colocado, o uniforme dos goleiros. Por isso o Igor Vinhas está vestindo essa camisa comemorativa aos 120 anos da Macaca, que aconteceu em 2020. E o que tá a cara do Gleger Zorzinho, o técnico do Cruzeiro, Moza, hein? Olha lá. O irmão, cara. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 25 minutos e 30 é o primeiro tempo do Majestoso. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0, Sérgio. Olha, é o seguinte, hein? Alô, vovô Dadá, lá na parte do Paulo Vilage. Obrigado, vovô Dadá, pela audiência. E olha, então aqui dizendo que o Dadá de Barão é cruzeirense, para tomar cuidado. Olha aqui, muito obrigado, hein, Paulo Vilage. Olha, também o Menegildo parte de cima, aquele abraço. Brasileirão, primeiro tempo, Juventude 0, Palmeiras 0 e Copa do Brasil, Maracanã, primeiro tempo, Flamengo e Curitiba 0-0. Vem Cruzeiro pro ataque, domina, trabalha Flávio, divide bola, coloca até ele melhor pro jogador da Ponte Preta. Araban perdeu na sequência, a bola voltou. É pra Giovani, tentou lançamento, Ednei sobe de cabeça, passa, tira dali, Juan Renato. Na sequência completa, rebote a Celeste, volta a bola com o jogador Marcinho para a ponta esquerda, vem bagunçando pelo meio. Tocou pra sobe para Matheus Pereira na ponta esquerda, vai tentar o cruzamento. Contra a marcação do Kevin, puxou pra linha de fundo, mais uma tentativa, cruzou, Ednei. Manda pra longe, Ednei de canela, do jeito que deu. Afasta o perigo, tira dali aos 27 do primeiro tempo. Já tem opinião na Bandeirantes com Gleger Zorzinho, Ponte Preta e Cruzeiro vão empatando 0-0 por enquanto. A bola foi pra fora ou foi pra lateral, Antônio Lucas? Pela linha de fundo, é escanteio pro Cruzeiro, é o primeiro escanteio do Cruzeiro no jogo. Vem bola na área do Igor Vinhas. O Ednei deu com a canela na bola, a bola simplesmente sumiu. Deu pra ver pra onde ela foi pela linha de fundo, agora sim, escanteio confirmado pro time do Cruzeiro aos 27 na primeira etapa, 0-0, tudo igual, vem Marcinho autorizado, pé direito na bola, cruzamento forte na segunda trave, tenta o toque de cabeça, afasta a marcação, tira dali, a Ponte pega o rebote, vem agora na velocidade de Jean Carlos, pela ponta, Moisés, João Veras também, lado direito pedindo, Jean Carlos inverteu para João Veras, ele foi dominar com o peito, a bola bateu no ombro esquerdo, voltou. E fica de graça para o time do Cruzeiro agora no contra-ataque. Volta com Flávio. Flávio dominou, tocou para Rômulo. Rômulo domina para o time do Cruzeiro. Passa pela ponta direita, pede ao Bruno José. Ele prefere o toque por dentro. É com ele. Bruno José dominou, girou, escapou da marcação do primeiro. Volta a bola com Rômulo. Tem Flávio aberto. Ele prefere o toque, recua, vai sair jogando para o time do Cruzeiro. E aí, Gleger Zorzinho, 28 agora do primeiro tempo. 0-0. Cadê o gol, hein, Zorzinho? O João Veras precisa segurar essas bolas, né? Já é a terceira ali que ele tenta dominar no peito e acaba escapando, dando no pé aí do marcador. Tem que começar a entrar no jogo, senão não dá tempo, não tem como você sair se esse homem da referência não segurar a bola, né? Giancarlo começou a jogar lá pelo lado esquerdo, a Ponte se adiantar um pouquinho essa marcação, e nós já percebemos isso, para dificultar a saída de bola. O Cruzeiro está com essa dificuldade, então dificulta, sai um pouco, adianta, bota pressão. A Ponte, o jogo é equilibrado, Júlio. Precisa só alguns detalhes para que a Macaca abra o placar. A bola volta para o time da Ponte Preta pela ponta direita. Kevin dominou, tocou para João Veras. A bola foi curta, voltou para Dauan, ajeitou para João Veras, para Dauan. Levanta a cabeça, entregou, soltou para Locatelli. Tem aberto o Jean Carlos pela ponta esquerda. Jean Carlos recebe o lateral da Ponte. Não consegue investir. Devolveu para Locatelli. Locatelli encontrou bom passe para Camilo pela ponta esquerda. Camilo domina e espera a passagem do Jean Carlos. Rolou, é para a chegada do Locatelli. Vai mandar pro gol, bateu. Pega, Fábio! Defende uma bomba do Locatelli. O Fábio faz a defesa, Lupe. Jogada pela esquerda, Camilo tinha a marcação dobrada, deu toque pro Locatelli, livre, sem ninguém do Cruzeiro por perto. Ele mandou um chute forte, Fábio no centro do gol, um pouquinho pro lado direito, fez a defesa, a primeira finalização no alvo da Ponte. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, banho e muito mais.
Bola solta pelo sistema defensivo do time da Ponte Preta. Sai jogando Ednei, trocando passes a zagueirada da Macaca. Tem informação na Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Copa do Brasil, Maracanã. Gol do Mengão, gol de Vitinho. Primeiro tempo, Flamengo 1, Coritiba 0. Flamengo já ganhou em Curitiba 1-0. Vai levando vaga na quarta fase da Copa do Brasil. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na Bandeirantes. No toque mais tradicional do rádio esportivo do Brasil, 30 minutos do primeiro tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0. Bom, é o seguinte, hoje na Série B, final Vasco 0, Avaí 2. Primeiro tempo em Caxias, o Juventude e Palmeiras 0-0 no Brasileirão. Alô, Ayrton, muito obrigado. E o pessoal da Vila Industrial, o Ivanildo Ceará, o Gustavo Cearazinho e o João Magalhães apostando em 3-0 Ponte. Rádio Bandeirantes. Acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte vem para o campo de ataque. João Veras domina, escapa na marcação do primeiro, levanta a cabeça. Achou, encontrou Locatelli puxou para o pé direito, bateu, a bola desviou no João Veras. Se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado para a equipe do Cruzeiro. João Veras. Quarta-feira agitada, hein, João Veras? Tem que dar a volta por cima aí durante o jogo. 0-0, Ponte Preta e Cruzeiro. Agradecendo você também que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, deixando aí o seu like, o seu comentário, se engajando com a gente aqui na cobertura da Bandeirantes na Série B do Campeonato Brasileiro. 32 minutos do primeiro tempo, Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo se CH 0-0. De muito estudo, marcação e pouca inspiração. Dois jogadores da Ponte, para fazer a coisa acontecer de uma outra maneira ofensivamente, precisam entrar no jogo, precisam jogar. O Camilo está muito marcado, precisa aparecer. Agora desanima, hein? A bola volta para o time do Cruzeiro pelo sistema defensivo. Domina Ramon tocou errado. A bola fica de graça para a Ponte Preta. Dauan, mas não tem pressa para armar o contra-ataque. A bola fica retomada agora com o time da Ponte. Vai seguir jogando lá atrás. Juan Renato, ele domina, entrega para Cleilton. De primeira para Ednei na ponta. Ednei dominou, girou, tenta o levantamento para o campo de ataque. Sobe de cabeça, afasta Matheus Pereira para o time do Cruzeiro. Rebote, fica ainda com o time celeste. Domina, afasta o perigo. O Rafael Sobres, a bola voltou, afasta a defesa da Ponte para Camilo para Kevin na ponta direita. Kevin dominou, recolheu, voltou por dentro, recomeça, volta a bola com Ednei dominou, tocou para Locatelli trocando passes, movimentação do ataque do time da Ponte Preta. Locatelli enfiou para Juan Renato pela ponta esquerda. Jean Carlos pede por dentro, o Dauan também. Dauan recebeu, devolveu para Juan Renato. Jean Carlos faz a movimentação, prefere recuar, recomeça com Cleilton domina para o time da Ponte Preta, vai tentar o passe longo, ajeitou, soltou para a ponta direita, ele buscava o Kevin, chega a defesa do time do Cruzeiro, afasta o perigo, a bola volta com o Felipe Augusto, tenta puxar o contra-ataque, se enrolou com a bola sai de graça, fica para o time da Ponte. Na lateral direita, Kevin tem pressa, faz a movimentação, entregando para Dauan de primeira, abertura agora lá da esquerda do campo para a chegada do jogador, que era o Jean Carlos por dentro para Dauan movimentou, soltou para Locatelli levanta a cabeça, ele procura opção, se apresenta Camilo por dentro, recebeu, escapou do primeiro, Camilo escapou do segundo, tocou para Jean Carlos, cruzamento, a bola desviada, volta ainda para a Ponte no campo de ataque, domina, tentava ali o Locatelli, afasta a marcação, o Renato na sequência, sem freio, chegou atropelando todo mundo, o jogo tá parado, falta do Juan Renato, Lupe. Ele deu uma espécie de rabo de arraia ali pra cima do jogador do Cruzeiro, Marcinho, no sistema ofensivo da Macaca, é falta para a equipe do Cruzeiro. Quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo que você precisa com descontos imperdíveis. telhanorte.com.br. Sai jogando errado o Cruzeiro, a Ponte tem pressa, Kevin. Teve pressa também, acabou errando o passe. Devolve a bola de graça para o time do Cruzeiro, que vai ser ele jogando na lateral esquerda do campo. Domina Matheus Pereira, faz o passe por dentro. Toca a bola curtinha no comando, chega de Giovani agora se estranha com Kevin vai para cima, Giovani. Chega ali o João Veras, peitando todo mundo. Momento ali tenso. Uma prévia ali de cenas lamentáveis.
mas nada acontece, né, Lupe? Nada acontece, apenas uma bronca ali do árbitro, o Vinícius Gomes do Amaral, pra cima do Kevin, e reclamou bastante ali o Giovani. Fez a carga o Kevin, mas não foi pra tudo isso. Cobras e largatos dos dois jogadores, falta a favor do Cruzeiro. Já cobrado, o time do Cruzeiro sai jogando pelo sistema defensivo. Bola solta na metade do campo com o Ramon. Ramon, Eduardo Brock domina agora pela ponta esquerda, trabalha com o Felipe Augusto. Ele faz o pivô, soltou para Giovani. Giovani tem por dentro o Marcinho, tentava o toque para Sobis. Chega a marcação da Ponte Preta com o Cleilton. Na metade do campo, divide bola, Locatelli. Mais uma vez, agora se estranha. Agora o Matheus Pereira com o Locatelli. Tá agitado ali o meio campo ali. Muita discussão. Troca de farpas. Ninguém tá levando o desaforo para casa, né? E aí depois do jogo todo mundo posta versículo no Instagram. Eu não entendo isso aí também. Deixa eu te falar um negócio. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. 35 minutos é o primeiro tempo. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0. Cruzeiro vem para ataque, domina pela ponta direita, Bruno José. Carregou, puxou para o pé direito, invadiu grande área, Bruno José, ainda ele. Vai tentar o cruzamento, chega antecipando a defesa da Macaca e deu certo ali. Foi bem agora o Jean Carlos na marcação, ganha o tiro de meta, completando 35 primeiro tempo, 0-0 do Pinheiro. Bom, é o seguinte, um abraço pro Vanderlei da Vila Santana apostando em 2-0 Ponte, hein? Olha lá na Arena Corinthians, segundo tempo de Corinthians 1, Red Bull Bragantino também 1, e no Morumbi encerrado São Paulo 1, Chapecoense também 1. 36 minutos é o primeiro tempo, por enquanto 0-0. Ponte Preta e Cruzeiro, Gleger Zorzinho, análise técnica da Bandeirantes e a plataforma tática. Tá gostando do esquema com 3 zagueiros, Gleger? Eu tô gostando, sim, defensivamente falando, Júlio, mas eu ainda acho que a Ponte tem que adiantar um pouquinho mais. Nesse lance agora há pouco, nós percebemos ali o João Veras e uma distância enorme, né, do sistema de ataque para os meias. Por isso que eu pedi aí, em alguns momentos ele tem feito isso, adiantar um pouquinho o Locatelli. Vai lá, Júlio. Vem pro campo de ataque, Moisés, invadiu grande área, insistiu Moisés, ainda ele vai chuveirar na grande área, tocou errado Moisés. Ele tentou rolar ali para a chegada do Dauan. Acabou sendo interceptado pelo jogador do time do Cruzeiro, Gleger. É essa distância que eu tô falando, né? Você viu como tava longe o Dauan do Moisés? Então precisa agrupar um pouco mais aí o meio de campo e encostar. O time tá bem postado lá, a primeira linha tá legal. Os 3 zagueiros estão sérios, bem posicionados. Os laterais defensivamente bem organizados. Só precisa esse detalhezinho aí para estar um pouco mais agrupado na transição ofensiva. 37 minutos no primeiro tempo, vem Cruzeiro para o campo de ataque, chega ali, Matheus Pereira tenta fazer a finta, João Veras, tá pegando fogo o negócio ali, hein, cara. João Veras contra Matheus Pereira, já, olha lá, mais uma vez, ó, vamos ver. Matheus Pereira domina, João Veras encosta, tocou rápido agora o jogador do time do Cruzeiro, domina Giovani na metade do campo e carrega para o time do Cruzeiro contra a marcação de 2 jogadores, Camilo vem cercando, ele prefere o toque recuando, entregando para Ramon, o zagueirão do time do Cruzeiro rompe a linha que divide o gramado, trabalha pela ponta direita, faz o passe curto, é para a chegada do Rômulo devolve, sai jogando pela metade do campo, bola solta, é para Giovani passa o pé por cima da bola, faz o toque agora soltando de primeira pela ponta esquerda para Matheus Pereira dominou, soltou para Marcinho de longe vai bater pro gol, bateu para fora, aplaude ali o Rafael Sobis, Marcinho arriscou de longe, tiro de meta, Lupe. O Rafael Sobis aplaudiu, mas o Bruno José, atacante, estava livre pelo lado direito, reclamou, Marcinho pediu desculpas, porque ele tinha espaço e de muito longe, pegou mal na bola, tiro de meta a favor da Macaca. Já cobrado, está jogando o time da Ponte, Jean Carlos, domina pela ponta esquerda, boa finta, Jean Carlos escapa no primeiro, esqueceu a bola na segunda, perde a bola, Jean Carlos ficou no chão sozinho, sem falta, a arbitragem manda seguir, Marcinho dominou, girou, soltou para Flávio, falta marcada, jogo tá parado e agora sim vai pintar o primeiro cartão do jogo, Antônio Lupe. Camisa 8, Locatelli, fez a falta em cima do jogador do Giovani. É um histórico, né, que acontece no jogo. A primeira falta aconteceu, eles já se estranharam e agora o Locatelli não perdeu viagem. Deu um toque por trás no camisa número 28 do Cruzeiro e pinta o primeiro cartão amarelo do jogo, camisa 8, Locatelli. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Detalhe no ar. Tá caído, camisa número 26, Jean Carlos, no lance que originou o contra-ataque do Cruzeiro. Ele levou a pior, tem falta o Cruzeiro, mas o jogo ainda vai ser paralisado porque o Jean Carlos tá caído. Preocupa a situação do camisa número 26.
Pois é, né? Não sei se foi tocado o Jean Carlos ou se caiu sozinho, né, Lu? Foi até ali um lance meio estranho, porque ele conseguiu a finta na primeira, na segunda ele tropeça ali. Tive até a impressão que ele machucou sozinho. Mas a gente fica aguardando aí o atendimento do DM da Macaca. Não teve um toquezinho ali? Teve um toque, né? Quando ele tentou fazer a finta, teve um toque da sola da chuteira do Cruzeiro, do jogador do Cruzeiro, ali na perna, no pé do Jean Carlos, e por isso ele acabou sentindo. Ele tá no chão, mas aparentemente eu acho que ele vai voltar pro primeiro tempo ainda. Você que tá no YouTube, você que tá no Facebook, mande sua mensagem, deixa o seu like. É like. 40 minutos do primeiro tempo, Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0. Jogo tá parado, sendo atendido agora Jean Carlos fora do campo. A Ponte Preta momentaneamente com um jogador a menos. Rafael Sobis, preparado para a batida de falta, uma falta de longa distância. Mas tá ali o Sobis, olhando fixamente para o gol, conversa com seu companheiro. Igor Vinha sai montando a sua barreira com 3 jogadores. 40 minutos do primeiro tempo. 0-0, Ponte Preta e Cruzeiro. 0-0, tudo empatado. Rafael Sobis vai pintar a jogada ensaiada do time do Cruzeiro. Autorizado, Sobis bateu. A bola explodiu na barreira, sobe para a grande área do time da Macaca. Bem de cabeça. O Renato afasta o perigo, tira dali. A bola volta para Moisés para João Veras. Domina Veras. Veras faz a cavadinha, recuando, entregando perigosamente com o Cleilton, que domina, agora limpa a jogada. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 41 minutos é primeiro tempo no Majestoso, segue. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0. A Ponte vem para ataque, contra-ataque. Kevin recupera a bola, entregou, soltou para Dauan para Camilo. Camilo na ponta esquerda, carregou, puxou o pé esquerdo na bola, bateu para fora. Foi corajoso agora o Camilo, jogada individual, bola passa muito perto da trave, Antônio Lupi. Pegou de esquerda o Camilo, que recebeu o passe, levantou a cabeça, viu que não tinha a opção de nenhum atleta da Ponte Preta melhor posicionado e ele arriscou um chute forte. A bola pegou uma curva e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Fábio. Completando, Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0, Edu. Olha, estamos no segundo tempo, né? Faltando 5 minutos, mais acréscimos. Lá na Arena Corinthians, Corinthians 1, Red Bull também 1. E atenção, hein? Está pintando o gol na Arena Corinthians. É gol do Red Bull Bragantino. Já informa, hein? Gol do Bragantino. Gol do Bragantino. Joelson, Corinthians 1, Red Bull 2, hein? Olha, alô Joaquim Lima. A audiência internacional, ele está te curtindo, viu, Júlio, lá ele está em Cancún até sexta-feira, vai ouvir o derby já em Nova Jersey, está indo para os Estados Unidos no sábado. Obrigado, Joaquim Lima. Júlio Nascimento. Aê, 43 minutos do primeiro tempo, 0-0 o jogo. E o primeiro tempo em CH, aprovado ou reprovado? O jogo tá muito truncado, né? Pouca emoção. Não tivemos grandes oportunidades. Eu acho que defensivamente a Ponte está protegida, mas para tentar algo diferente no jogo ele vai ter que tirar um zagueiro. Agora o que ele vai fazer é uma grande pergunta, não é? Mas defensivamente, se esse era o objetivo, o time está seguro. Agora, para jogar um pouco mais com a bola, precisa tirar um zagueiro para o segundo tempo. 0-0, Ponte Preta e Cruzeiro, você ouviu? Carlos Henrique, o bate pesado. A Telenorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telenorte.com.br, telenorte.com.br. Sai jogando o time da Ponte pelo sistema defensivo. Juan Renato levanta a bola, trabalha pelo campo ofensivo com Moisés. Moisés não consegue o toque, a bola voltou para Moisés. Camilo dominou na metade do campo, tenta fazer a finta, recebe a falta, o jogo está parado. E quando a bola parar de rolar, começa na Bandeirantes o jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro, no oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telenorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Detalhe no ar. Os dois treinadores, o Gilson Kleina e também o Mozart, já colocou toda a rapaziada do banco de reservas no aquecimento.
E aí, Gleger, reta final de primeiro tempo. Será que teremos novidades dos times no segundo tempo? Segura, Gleger. Ednei falhou. Felipe Augusto carregou para o time do Cruzeiro. Espera a passagem do Rafael Sobis. Dominou, esperou, tocou pela ponta esquerda. Tentou a cavada na marca do pênalti. Afasta a marcação, tira dali Cleilton. Ednei agora ficou sem tempo de bola, quase deu um ataque de graça para o Cruzeiro, que insiste, domina a ponta esquerda, Matheus Pereira tenta o cruzamento, a bola passada pela marcação, voltou para a ponta direita, é para Giovani, bateu, Vinhas! Marcinho manda uma bomba! Vinhas vai para a defesa, um canhão, espalma Vinhas! Investida do Cruzeiro, chute forte do Marcinho, Antônio Lupe. Chute venenoso do camisa número 11, o Marcinho de fora da área. A bola tinha endereço apenas com a mão direita, o Vinhas fez a defesa. Tenta a resposta, Ponte Preta, Moisés acelerou, tentou o drible da faca, falta. Jogo tá parado, falta marcada e vai pintar cartão amarelo para o zagueirão do time do Cruzeiro antes, Gleger Zorzin. E a defesa do Vinhas, hein, Gleger? Que bela defesa, né, Júlio? Com a mão direita, uma bola difícil. Uma paulada, né? Acertou ali o Marcinho. Boa defesa, grau de dificuldade enorme. Olha aí pra você ver, olha só. Que defesa bonita. Foi bem o Vinhas nesse lance aí, Júlio. E teve ali também um lado de sorte, né, Gleger? Porque tava perto o zagueiro, por pouco a bola não bate, de repente no joelho do zagueiro e volta mais forte pro gol, né, do Cleilton. Exatamente, é que a bola foi muito violenta e ele foi para fazer realmente a defesa para tirar ela do ângulo de gol. E aí deu uma espalmada ali para dentro, mas essa bola é muito difícil, né? Vem uma bola cruzada, ele sem dúvida nenhuma fez uma ótima defesa e contou com a sorte. Tem falta o time da Ponte, Antônio Lupe. E tem cartão pro camisa 4, Ramon, zagueiro do Cruzeiro, recebe cartão amarelo, é falta a favor da Ponte, Camilo tá na bola, em bola na área do Fábio. 46 minutos, vamos até 47, pode ser o último ataque da Ponte. Camilo, autorizado, levantou da boca do gol, curtinho Camilo, afasta a marcação do Cruzeiro, Kevin divide bola na metade do campo, fica a bola, o time do Cruzeiro domina, Rafael Sobis, mais dois, entrega pela ponta esquerda para Marcinho dominou, girou um bolão na ponta direita para Felipe Augusto, que bola do Marcinho, Felipe Augusto dominou, girou, puxou por dentro, perna esquerda na bola, agora se enrolou com ela, ainda ele domina, escorregou de novo, deu certo o passe, agora sim, para Rômulo ajeitou, soltou para Giovani. O que está acontecendo? Todo mundo escorregando no Cruzeiro. A bola voltou na ponta direita. Marcinho bateu. Desvio. Igor Vinhas faz a defesa. E o árbitro vai dar o toque de mão do Renato e Antônio Lupe. Todo mundo fala que não, mas no chute do camisa de número 30 pegou no braço. Pegou no braço do Renato, o chute foi do Flávio. E o árbitro marcou a falta a favor do Cruzeiro. Último lance do primeiro tempo. Quem tá pegando a bola ali é o camisa número 27, o Rômulo. É o Rômulo que tá com pinta de quem vai pra bola. Marcinho tá por ali. É um lance perigoso e tem cartão amarelo pro Renato. Chilique do Renato agora, hein? Que isso? Foi a loucura o camisa 4 da Ponte Preta agora. Alguém passou sabão ali naquele trecho do campo, hein, Lupe? Uma sequência de deslizes e tropeços dos jogadores da Ponte do Cruzeiro, inclusive do Renato. O Renato, o Locatelli e o Felipe Augusto foram os três atletas que escorregaram ali. Falta a favor da equipe do Cruzeiro, bola perigosa, hein, Júlio? E toda a rapaziada do Cruzeiro aquecendo ali com muito frio, atrás do gol do Igor Vinhas, tem falta. É o último lance do primeiro tempo, falta marcada para o time do Cruzeiro. Rômulo, autorizado, bateu, longe do gol. A bola vai apenas em linha de fundo, em tiro de meta. Para o time da Ponte fazer a cobrança, Lupe. Ô, Júlio. A bola acertou a grua, ali o suporte que segura aquela câmera de trás do gol. Para acertar ali é difícil, hein, o Júlio? E o camisa de número 30, foi ele? Nossa, quebrou a câmera, Quebrou mesmo. Quebrou a câmera? Quebrou a câmera. Santo Pai Eterno. E apita, o árbitro termina o primeiro tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0. Ednei reúne todo mundo ali. Camilo também. Muita discussão entre os jogadores da Ponte Preta. É a vontade de ganhar, a Macaca buscando a primeira vitória do campeonato. Vem na Bandeirantes o intervalo diferente e inteligente com Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, 0-0, a Ponte atacou para o gol da Fepasa. Hoje jogando com 3 zagueiros, algumas estreias, algum registro aí, Lupe? Queria registrar essa saída de campo da Ponte Preta. Todos os jogadores estavam reunidos e o Ednei foi quem falava a todo momento e gesticulando com o braço.
Bravo o zagueiro da Ponte Preta, principalmente com jogadores ali do setor de ataque. Ednei muito bravo, jogadores se reuniram e a Ponte Preta vai pro intervalo 0-0. Ninguém é de ninguém na primeira etapa, Edu. Ô Edu, você sabe que quando acontece isso que está acontecendo aí, o pessoal se reunindo, que o Lupe trouxe como destaque, isso aí é comprometimento dos caras, viu? Isso é comprometimento, eu percebi, gostei da atitude. Você vê que todo mundo ali olhando, prestando atenção no Ednei, ele cobrando alguma coisa que foi determinada no vestiário e acabou não acontecendo. Isso é importantíssimo. Importantíssimo também, nós vimos em alguns lances, né, do Juan Renato, do próprio Locatelli, aquela gana, aquela vontade de ganhar há muito tempo. Eu não via isso no time da Ponte. Aliás, eu vinha cobrando muito isso, né? Esse comprometimento, essa dedicação dos jogadores. Mudança de atitude aí, viu, Edu? Gostei do que eu vi ali no intervalo. Bem, gente, 0-0, a Ponte joga com Igor Vinhas, 3 zagueiros, Ednei, Cleilton fazendo a sua estreia e Juan Renato. O Kevin estreia também ao ala direita, Dauan, Vini Locatelli e Camilo. Jean Carlos é o ala esquerda, com Moisés e João Veras à frente. Lembrando que no banco tem Rodrigão, tem o Fecim, tem o Fábio Sanches, jogadores que chegaram recentemente, e o Renatinho também está no banco. Me chamou a atenção um chute do Moisés a 21, uma cacetada, mas saiu. Um chute do Camilo a 41, mas saiu. Mas o chute do Marcinho, que pancada, hein? E que defesa do Igor Vinhas. CH 0-0, bem que você avisou. Tem que tomar cuidado com o Marcinho. E aí, CH? É o cara diferente do time. Ele e o Sobis. Agora tem o seguinte, Edu. Tudo bem que a gente tá reclamando, que o time toma gol, que precisa se proteger. Legal. Pôs 3 zagueiros, eu apoiei, só que a Ponte não precisa jogar, né? Precisa jogar. Você passar o jogo inteiro mais marcando do que atacando contra um time que tem a camisa do Cruzeiro e que tem 2 jogadores diferentes, você corre um risco grande. Até pode a Ponte terminar o jogo desse jeito, com 2 volantes de marcação e 3 zagueiros. Pode até terminar e ganhar o jogo numa bola parada, por exemplo. Mas na fluência do jogo as coisas não acontecem. Né? Primeiro que o time não treinou direito desse jeito. Então você não consegue fazer uma cobrança para o time atacar em bloco e descer em bloco, ou defender em bloco. Não tem jeito, porque não há entrosamento no movimento dos jogadores. Então, os zagueiros, você percebe que eles têm um pouco de insegurança de avançar a última linha. E isso, se os 3 zagueiros não empurrarem o resto do compartimento, fica esse ato no meio campo, né? Os volantes ficam longe do Camilo e o Camilo longe dos caras de frente. E para piorar, quando tem a ligação direta, o seu João Veras é brincadeira, né? É a mesma coisa que você ficar chutando a bola na parede, que ela bate e volta toda hora. Então, a Ponte, para querer algo mais, ela precisava tirar um zagueiro do jogo e voltar no esquema com 2 espetados e o centroavante na frente, que não pode ser o João Veras. Mas aí tem um outro problema, que é colocar um jogador, por exemplo, como o Renatinho, que é um jogador que eu colocaria, para marcar descida de lateral. E o lateral esquerdo do Cruzeiro é muito ofensivo. Não sei se essa é a melhor alternativa, não é? Então, de qualquer maneira, ele pode até voltar com os 3 zagueiros até uns 20 minutos, depois ele precisa arriscar alguma coisa, né? Porque o empate não serve para nenhum dos dois. E repito, não deixa esse Marcinho jogar, porque ele decide o jogo. Ele pegou 2 ou 3 vezes com liberdade e levou 2 vezes um grande perigo para a Ponte. E olha que o Cruzeiro não jogou mais que a Ponte, não. O jogo está muito equilibrado. Agora, você fica dando mole, né? Você não joga, não pressiona. Chega uma hora que o time grande vem aqui, cutuca e complica a sua vida. Então não dá para passar 90 minutos só se defendendo. E foi o que a Ponte fez. Não é que a Ponte jogou mal. A Ponte não jogou mal. Teve até uns lances interessantes. Mas precisa chegar, quando ataca, com mais gente lá na frente. É muito pouco. A Ponte joga hoje com 3 zagueiros e 2 volantes. Apesar dos 2 espetados, os 2 laterais, o Giancarlo é menino. Ele não tem a confiança, por exemplo, que tem o Kevin. Então, de qualquer maneira, foi um primeiro tempo razoável e o empate, para mim,
ficou absolutamente correto pelo que a Ponte fez e pelo que o Cruzeiro também fez. Gente, Brasileirão encerrado, Inter 0, Atlético Mineiro 1, São Paulo 1, Chapecoense também 1 e acabou, hein? Corinthians 1, Red Bull Bragantino de virada 2, tá? E jogando intervalo, muito frio em Caxias, a Juventude 0, Palmeiras 0, tem neblina, hein? Se tiver o VAR não consegue ver o que aconteceu. Na Série B, hoje à tarde, Remo 0, Vitória 0. Encerrado, Operário 1, Sampaio Correia 0. Olha o que aconteceu em São Januário, hein? Vasco 0, Avaí 2. E vamos lá, na Série C, encerrado, Oeste 0, Mirassol 1 e Copa do Brasil, Maracanã. Intervalo, Flamengo 1, Coritiba 0. O Megão já ganhou a 0 e Curitiba vai ganhando vaga na quarta fase da Copa do Brasil. E aqui, intervalo, Ponte 0, Cruzeiro 0. Já, Zorzin vai falar. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes tem rede balançando. É bola! Então, rapaz, 20 minutos, hein, Júlio? Moisés dá um chutaço. Olha o chute do Moisés, a ponta atacando para o gol da Fepasa. Vem Ponte, Camilo domina, soltou para Moisés. Moisés faz a finta, vai bater pro gol, bateu para fora. Recebeu do Camilo Moisés, de longe. Mas não sei não, hein, se acerta. Olha, 41 o Camilo, hein? Camilo também com raiva, chuta. Ponte vem para ataque, contra-ataque, Kevin recupera a bola, entregou, soltou para Dauan para Camilo. Camilo na ponta esquerda, carregou, puxou o pé esquerdo na bola, bateu pra fora. Foi corajoso agora o Camilo, jogada individual, bola passa muito perto da trave, Antônio Lupe. Pegou de esquerda, o Camilo que recebeu o passe, levantou a cabeça, viu que não tinha a opção de nenhum atleta da Ponte Preta melhor posicionado. Edu, Júlia, grande revelação do rádio, parabéns, Band, é o Nezão Ponte do 0397, obrigado Nezão, obrigado pelo carinho, hein? Olha, vamos lá, 44, rapaz, o Igor vinha se não tivesse esperto, mas que bomba do Marcinho. Domina a ponta esquerda, Matheus Pereira tenta o cruzamento, a bola passada pela marcação, voltou para a ponta direita, é para Giovani, bateu, Vinhas! Marcinho manda uma bomba! Vinhas vai pra defesa, um canhão! Espalma! Mas que cacetada, Gleger, essa defesa foi muito em cima, né? Ele foi no reflexo, ó, e o Tandy Negrão falou o que você acha de colocar o Renatinho no lugar do Locatelli, mas você também analisa esse primeiro tempo, Jorginho. Não, olha, primeiro tempo... A defesa primeiro. A defesa foi muito boa, a defesa importantíssima, um belo chute desse Marcinho, que bom jogador, hein? Bom jogador, ele vem ali por dentro, em alguns momentos ele faz uma troca ali com o Sobis, e isso aí que às vezes está confundindo o time da Ponte, essa troca dos dois, né? O Sobis sai para receber, flutuando nas costas dos volantes, o Marcinho entra, então a Ponte tem que estar atenta a esse ajuste de marcação. A defesa foi importantíssima, né? Difícil, o Igor vai com a mão direita, faz uma bela defesa, conta com a sorte ali, que ela amorteceu na zaga e acabou facilitando o trabalho. Agora, Edu, eu não mexeria no meio de campo. Eu colocaria o Renatinho, mas no lugar do João Veras. Pô, Gleg, mas o João Veras vem aqui, vai ali, tá esforçado, mas olha, pra jogar com 3 zagueiros, o homem da referência, vê a dificuldade do João Veras na movimentação, em alguns momentos de fazer o pivô. Mas por que isso? Porque o João Veras tem características quando joga com 2 homens abertos, aí ele fica centralizado lá e aí facilita o trabalho dele. É a característica do jogador. Você vê que o Moisés já fez um jogo interessante, participando, flutuando, ambos os lados. E para o jogador de velocidade facilita, porque ele tem mais espaço, né? Sobra espaço no campo.
Porque ele tá ali à frente ali, ele flutua aqui, sai pelo lado, percebe um espaço vazio, pode sair também. Então ele não fica passando de uma posição para outra. Ele tem essa liberdade. E o João Veras encontrou muita dificuldade. Então eu colocaria o Renatinho para dar um pouco mais de velocidade, para que possa aí sim você ter 2 jogadores flutuando à frente, facilita o trabalho. Até mesmo na retomada, até mesmo na transição, né? Até mesmo para abrir espaço para os homens de trás. Eu sim, o que eu faria com o Locatelli é adiantar ele um pouco. A gente percebe ali que o Flávio e o Giovani sai um pouco mais, mas ele sai por quê? Porque o Locatelli está muito atrás, né? Então ele usa aquele espaço. Se você adiantar o Locatelli para pegar o Giovani lá em cima, ao lado do Flávio, pode facilitar um pouco mais. E aí o Dauan fica ali na proteção, de olho no Marcinho e também de olho no Sobis na hora que ele sai para flutuar. Então dá para ajustar. Tá? A Ponte precisa adiantar um pouco mais na transição. Tá muito longe a terceira linha, né? Tá muito longe os atacantes ali. Em alguns momentos a gente percebeu o João Vera sem jogador ali do seu lado, sem opção. O Moisés sem opção. Por quê? Porque tá longe, tá distante. Então tá mais preocupado em marcar do que propriamente jogar, do que propriamente atacar, botar pressão. Então você precisa ter esse parâmetro, né? Da hora que você vai fazer uma linha média, adiantar um pouco mais, em alguns momentos linha alta, mas isso tem que estar muito compactado. Senão você deixa espaço, a hora que você perde a bola, é contra-ataque, né? É jogadas de perigo. Nós vimos aí que a Ponte o Cruzeiro conseguiu criar algumas jogadas em cima dos erros dos jogadores da Ponte. Então tem que estar muito atento. Porque time grande, você não pode vacilar. Time grande, você tem que estar muito atento aos detalhes. Se a Ponte estiver atenta aos detalhes, ajustar uma coisa aqui e outra ali, isso que eu estava dizendo, de você adiantar um pouco mais, melhorar essa transição e ter um pouco mais de velocidade e leveza nesse ataque, que o Renatinho pode trazer isso ao time da Ponte, eu acho que dá, Edu, para surpreender e tentar aí até fazer o gol. Chegou muito pouco, né? Poucos chutes, pouca finalização, mas a gente percebe, principalmente no aspecto defensivo, os 3 zagueiros muito bem. Gostei desse menino Cleilton, né? Ele vem ali por dentro, ele é o homem da sobra, faz uma espécie de líbero ali, muita qualidade no passe, senhor de si, né? Vai muito bem por cima. Na hora que tem que abandonar a primeira linha, sai para decidir, sai para matar a jogada. É o zagueiro interessante esse menino. Gostei da participação dele, viu, Edu? Tomara que dê tudo certo. Tomara que a Ponte volte um pouco mais atenta, porque dá, Edu. Pelo que eu vi no primeiro tempo, dá para vencer o jogo sim. CH, e os laterais, hein? Esse Kevin fazendo a sua estreia, jovenzinho, e o Jean Carlos na lateral esquerda, prata da casa. Sua avaliação, CH? Eu acho que todo o time da Ponte, com exceção do Veras, fez um primeiro tempo regular, no mínimo regular. O Kevin, o problema é esse negócio, né? Que tá fazendo a estreia, quer ficar jogando com a boca, sabe? Também a gente não sabe o que aconteceu dentro do campo, mas, sabe, joga bola, para de ficar discutindo, não é? Mas ele fez um primeiro tempo melhor do que fez o lateral esquerdo, o Giancarlo. Giancarlo é garoto, às vezes muito tímido, né? Mas não comprometeu, não. Nenhum dos dois merece, por exemplo, sair do jogo. O único que eu não gostei no primeiro tempo foi o João Veras. E a Ponte pode colocar o Rodrigão, né? De repente, será que a Ponte vai mexer? O Rodrigão no banco? Todo mundo querendo saber o Rodrigão. Uns estão falando, Lupe, que o Rodrigão tá gordo. Outros falam, não, de jeito nenhum. O Rodrigão é forte, é musculatura. E o Rodrigão, hein, o Lupe? É um mix, né, Edu, de sobrepeso com músculos, né? Então fica difícil a gente tentar desvendar se ele tá acima do peso ou se ele está muito forte fisicamente. Acredito que pro segundo tempo o Rodrigão não vai pintar. Agora na volta do intervalo, pode ser que no decorrer do segundo tempo o Rodrigão estreie com a camisa da Ponte Preta, Edu. Opa! Logrou êxito ali pro Quero. Que bonitinho, rapaz, lá. Onde ele achou a guloseima dele, hein? É assim que a Ponte tem que fazer.
A Ponte tem que fazer que nem esse quero-quero aí, tem que dar uma fustigada. Você viu o que eles fizeram? Isso é presságio. Presságio de que a Ponte vai vencer e que ele, o Júlio Nascimento, um gol, vai narrar e está na casinha. Por enquanto, Ponte 0, Cruzeiro 0. E agora, claro, a Ponte ataca para o gol de entrada e vai começar no segundo tempo. E para o show continuar, Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Edu Pinheiro comandou um intervalo diferente, inteligente da Bandeirantes, com toda a nossa equipe, as participações de Gleger Zorzin, Carlos Henrique e Antônio Lupe. Vai rolar a bola no segundo tempo, Ponte Cruzeiro 0-0. Apita o árbitro, toca na bola Macaca, o segundo tempo já começou. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte, tradicional da Bandeirantes. Vamos juntos com todo o segundo tempo. É a Macaca buscando a sua primeira vitória na competição, perseguindo 3 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Teve mudança aí, Antônio Lupe, o 6 pelo 34. O 6 é o Matheus Pereira. Matheus Pereira, camisa meia dúzia, foi embora. E o 34 é o Everton. O Everton com a 34 está no jogo no Cruzeiro, a Ponte a mesma. A Ponte volta para o campo de ataque, domina Camilo, entregou de graça ali, não se entendeu com Kevin. Tá chegando agora o Kevin, né? Falta aquele negócio chamado entrosamento, não entendeu a jogada com o Camilo. A bola se perde em lateral. Everton, na sua primeira participação do lateral, trabalha ali tentando jogar com o Rafael Sobis. Perde a bola volta para o time da Ponte. Sai jogando na metade do campo, domina Dauan. Dauan entrega para a chegada do Cleilton. Cleilton tem goleiro Igor Vinhas para jogar. O Renato vai se posicionando. Prefere o toque de evolução com Cleilton. Cleilton vem na movimentação. 1 minuto do segundo tempo, 0-0 Ponte Cruzeiro. Lançamento para João Veras, resvala de cabeça, tenta o toque para Moisés. A bola foi errada, voltou para Dauan. Dauan colocou no peito, na grama. Camilo com categoria, domina, já gira pela ponta direita para Kevin. Kevin faz de evolução pelo sistema defensivo. Ele recomeça, entrega a bola com Ednei. Ednei para Cleilton. Cleilton tem Igor Vinhas. Igor Vinhas sai jogando para o time da Macaca. Tem aberto o Juan Renato pela ponta esquerda para ele o toque. Juan Renato contra a marcação do Bruno José. Prefere o lançamento para o campo ofensivo. Sobe de cabeça, afasta Ramon. A bola volta para Camilo. Camilo coloca no chão. Soltou para Locatelli. Locatelli na ponta direita para a chegada do Ednei. Ednei para Kevin. Kevin domina pela ponta direita. Carrega por dentro. Vai tentar o passe. Conseguiu, encontrou. Soltou para Dauan. De primeira para Moisés. Moisés carregou contra a marcação no primeiro. Não passa do segundo. Perde a bola Moisés. Fica com ela. O time do Cruzeiro tira dali na sequência. Eduardo Brock. Eduardo Brock não consegue domínio. A bola fica na metade do campo para Locatelli. Locatelli gira, trabalha com Dauan. Dauan de primeira, ele recua. Ele volta, sai jogando com Cleilton. Cleilton de primeira pela metade do campo. Sai jogando agora com Ednei. Ednei cercado pela marcação do primeiro. Tenta a bola para o campo de ataque. Ele perdeu. Ednei perdeu, coloca Felipe Augusto para Marcinho em profundidade. O Renato faz a proteção para Igor Vinhas. Igor Vinhas mais uma vez com o Ednei. Com dificuldades o Ednei para sair jogando. E agora coloca a bola para a lateral. Arremesso manual marcado para a Ponte fazer a cobrança pelo sistema de defesa. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças com qualidade e preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 3 minutos, é um segundo tempo no majestoso. Cruzeiro e Ponte Preta e Cruzeiro 0-0, tudo igual. Lançamento para João Vera senta o domínio para Ponte Preta, não consegue. Fica no chão, João Vera reclamando de falta, a arbitragem mandou seguir. A bola fica de graça para o time do Cruzeiro com Rômulo pela ponta direita. Ele carrega, vai embora para o campo de ataque. Rômulo ainda ele carregando, soltando, entregando para Bruno José. Trabalhou, soltou para Flávio, tentou o cruzamento Flávio. A bola passa por todo mundo, vai sobrando tranquila para série jogando Kevin. Kevin coloca a bola do campo de ataque para Moisés. Moisés não consegue o domínio, a bola se perde em lateral. Tá difícil hoje o negócio de domínio aí no ataque da Ponte, hein? Ninguém consegue dominar. Moisés, João Veras. O que é que tá acontecendo em Carlos Henrique com os atacantes da Ponte Preta nessa quarta-feira fria e gelada em Campinas? Eles estão apanhando na bola, né? E toda hora acontece nessa ligação direta, porque a bola não está passando pelo meio-campo. E eles estão tendo uma dificuldade tremenda para dominar, principalmente o seu João Veras. A bola fica para o campo de ataque do time do Cruzeiro. Marcinho dominou, girou, soltou na ponta direita para Rômulo. Rômulo para Bruno José, para Rômulo. Levantamento, afasta a marcação, tira Cleilton. Na sequência, Jean Carlos manda a bola para longe. João Veras batalha por ela, mas chega a defesa do time do Cruzeiro. Consegue o toque pela ponta esquerda, Eduardo Brock.
Brock dominou, tentou o giro, perdeu, a bola voltou para a ponte, Moisés. Por muito pouco, não consegue ligar o contra-ataque. Fica com a bola o time do Cruzeiro. Giovani domina, entrega pela ponta esquerda. É para Felipe Augusto. Felipe Augusto dominou, girou. Ele vem por dentro, tenta o toque de bola agora para Giovani. Giovani da esquerda para a direita, coloca a bola para Rômulo. Rômulo na investida contra a marcação no primeiro. Jean Carlos diminui o espaço dele. Rômulo ainda ele de trivela para Rafael Sobis, perde a bola. Locatelli fica com ela, vai sair jogando pelo sistema defensivo. Entregando para o Renato, passe de futsal. O Renato por cima. A Jean Carlos não deu muito certo, não. Passe de futsal, a quadra era curta demais. Para o Renato, ele dá a bola de graça para o time do Cruzeiro em arremesso manual. O tempo passa. Meu cronômetro marca você. Confere na Bandeirantes. Com a central técnica mais técnica do Brasil, Alexandre Almeida, João Cardoso marcando 5 minutos do segundo tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0. Conosco Carlos de Águas da Prata, o Del Vecchio de Jundiaí, o Roberto da Vila Boa Vista. Olha, continua segundo tempo, hein? Muito frio em Caxias. Juventude 0, Palmeiras também 0. Bandeirantes. Na Série B do Campeonato Brasileiro, 0-0, tudo empatado. A bola fica com o time do Cruzeiro. Rômulo ajeitou para Bruno José, tentou fazer a finta, a bola bateu na marcação, se perde em lateral. Arremesso manual marcado é para o time do Cruzeiro para fazer a cobrança pela ponta direita. Vem Rômulo na movimentação, procurando opção. Se apresenta ali o Flávio, também o Bruno José. Rômulo ainda ele, demora-se um pouco para a cobrança do lateral, vai empurrar para Rafael Sobis, sobe de cabeça o Renato. Bruno José ficou com o rebote, puxou para a linha de fundo, cruzamento para Felipe. Afasta Kevin, coloca a bola para fora. Escanteio marcado para o time do Cruzeiro bater. Felipe Augusto já estava prontinho ali para o voleio. O Kevin foi preciso de cabeça, mandou a bola pela linha de fundo. O Cruzeiro tem escanteio, o Marcinho vem para a cobrança. Escanteio marcado para o time do Cruzeiro fazer a cobrança aos 6 minutos do segundo tempo. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0. Momento de tensão e expectativa na grande área da Macaca. Marcinho posicionado, vem para a batida com o pé direito. A arbitragem vai chamar ali 2 jogadores de cada time, porque está tendo uma resenha não autorizada ali, nada de aglomeração na grande área, segundo o árbitro Vinícius Gomes do Amaral. Já fez a contagem ali, não quero mais. Empurra, empurra. 7 minutos agora do segundo tempo. Marcinho autorizado, correu para a bola. Levantamento aberto, buscando o Bruno José. A bola foi muito forte. Bruno José conseguiu alcançá-la. Ainda pela ponta direita contra a marcação do Jean Carlos. Puxou para a linha de fundo. Cruzamento. Afasta Kevin. Tira de cabeça. Rebote é do Cruzeiro. Flávio tentou ajeitar. A busca do Rafael Sobis. Afasta a marcação. Tira dali. Sobe a defesa da ponte. Mas um rebote é do Cruzeiro. Marcinho domina pela ponta esquerda. Trabalhou com o Felipe Augusto. Felipe Augusto vai tentar o cruzamento. Dominou. Tirou para Marcinho ajeitou para Sobis, tentou o giro no seguro, deu certo, bateu, trava, a defesa da ponte, tira dali, contra-ataque da Macaca, Camilo para Moisés, para João Veras se enrolou com a bola, demora-se um pouco ali para tentar o toque, prendeu, ganha ainda o lateral, arremesso manual marcado para a Ponte Preta, mas perde a chance do contra-ataque. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar, álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeira de roda, de banho e muito mais. Diz que entrega é 99947 1980. A Ponte sai jogando pelo campo de defesa, bola solta com Locatelli. Locatelli faz abertura de bola pela ponta direita, é para Kevin. Kevin vem no domínio, entregando agora com o jogador que era o Ednei. Ednei levanta a cabeça, procura opção, ele faz a inversão da esquerda para a direita, buscando o jogador que é Camilo. Camilo coloca a bola para Locatelli, passa Kevin na ponta direita, pediu, ele prefere o toque por dentro, é para Moisés. Moisés tenta jogar individual contra a marcação do primeiro, aperta o Ramon, marcando em cima Moisés, ele prefere o toque, recuando, entregando para Ednei. Ednei domina pela ponta direita do campo de defesa, faz a inversão, buscando jogar com Jean Carlos. Jean Carlos, ele tem a velocidade, imprimindo a velocidade, tentou fazer a finta, teve um toque do jogador do Cruzeiro, a arbitragem entendeu de forma diferente. Lateral marcado é para o time do Cruzeiro fazer a cobrança pelo campo de defesa. Gleg Zorzin, 9 minutos do segundo tempo, Ponte Preta 0. Cruzeiro também 0, Gleger. O João Veras precisa entrar no jogo, né, Júlio? Você vê esse contra-ataque, é um jogo para você matar. Moisés fez uma belíssima jogada, escapou ali da marcação. E o João Veras com aquela lentidão, né, da mesma do primeiro tempo. Então precisa ter uma alternativa diferente, o Gilson. Para a hora que você roubar a bola, o Cruzeiro voltou em cima, hein?
O Cruzeiro voltou com uma postura diferente, adiantando um pouco as linhas. A gente percebe aí uma média alta ali em cima do time da Ponte, dificultando a saída de bola. E esse é o momento de você dar o contra-ataque. Roubou velocidade, mas infelizmente a hora que chega no João Veras, essa velocidade para na lentidão dele desde o primeiro tempo. 9 minutos e 30 é o segundo tempo, no majestoso 0-0, duro empatado. Igor Vinhas domina, tenta o lançamento para João Veras. João Veras consegue o passe para Camilo, para João Veras. Divide bola com o marcador do time do Cruzeiro, a bola fica viva na metade do campo. Chegou no Moisés, Kevin tá sozinho na ponta direita, é para ele o toque curto do Moisés. Faltou agora força no passe do Moisés, ele buscava o Kevin, que partia em velocidade livre pela ponta direita, na sequência a falta do Dauan. O jogo está parado, falta marcada pelo sistema defensivo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 10 minutos do segundo tempo no Majestoso. Ponte 0, Cruzeiro também 0, Edu. Gol do Palmeiras, hein? Lá em Caxias, Brasileirão, gol do Palmeiras, segundo tempo, William Matheus, hein? Juventude 0, Palmeiras 1. Os palmeirenses estão gritando, porque o São Paulo em casa empatou com a Chapecoense. O Corinthians perdeu de virada em casa 2-1 para o Red Bull Bragantino. Então, tá que tá o Palmeiras, hein? Alô, um abraço para o Goulart. Está em Cabo Verde, Minas Gerais, vendo pela TV e curtindo no aplicativo a nossa Bandeirantes. Obrigado, Goulart. Júlio Nascimento. Rasgando emoções, o microfone forte, tradicional da Bandeirantes. Detalhe no ar. O detalhe fica por conta do cartão amarelo para o Rômulo. Camisa número 27, jogou por cima com as travas da chuteira na canela do Jean Carlos. Cartão amarelo para o Rômulo, 27. É o segundo cartão para jogadores do Cruzeiro. E vem para ataque o time da Ponte, tentava João Veras o domínio, a bola bateu e voltou para o time do Cruzeiro gratuitamente. Lançamento, Bruno José, recolheu, puxou o pé esquerdo na bola, bateu na casinha! Gol do Cruzeiro! Bruno José, camisa 16. Contra-ataque do Cruzeiro depois da bola perdida pelo João Veras. Lançado, Bruno José. Ele puxou 1, 2, 3 vezes, abriu o ângulo, bateu cruzado, venceu o Igor Vinhas, coloca na casinha da macaca. Bruno José, camisa 16, faz Cruzeiro 1. Ponte Preta 0, beleza, Bruno José, beleza, Cruzeiro. Cruzeiro na frente no Majestoso, 1-0. O detalhe do gol na Bandeirantes é seu, Antônio Lupi. Uma bola perdida pela Ponte Preta no sistema ofensivo. No contra-ataque, o Cruzeiro acabou saindo com velocidade. Um jogador ficou caído no gramado. E o Bruno José, de perna esquerda, em cima do Ednei e também do Renato, conseguiu a finalização. O chute foi fraco, mas o suficiente para passar pelo Igor Vinhas e morrer no fundo da rede da Ponte. Bruno José marca o primeiro gol dele na Série B, o primeiro do Cruzeiro no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 0, Cruzeiro 1. Começa por você, Gleger Zorzin, e a postura do Igor Vinhas no gol sofrido, Gleger. Não achei falha não, a bola cruzada no chão, tudo bem, não foi com aquela violência, mas essa bola é muito difícil, né? Você vê que ela passa por baixo do Ednei, né? Tirando um pouco a visão do Igor, que estava se deslocando para o lado. Bola cruzada no contrapé é difícil, uma bola muito difícil. Agora, mais uma vez, vamos ter que falar aqui, né? Eu e o CH dissemos isso no intervalo, no início da partida. E o que acontece? A bola chega no João Veras, ele está sozinho. Ele não consegue dominar, contra-ataque para o Cruzeiro. Tem sido essa a tônica do jogo, desde o primeiro tempo. Então precisa tirar logo. E agora é o seguinte, né, Gilson? Agora é mudança de estratégia, amigo. Agora tem que partir aí, tirar um dos zagueiros e tentar colocar mais um atacante, Júlio. Carlos Henrique sai na frente, o Cruzeiro. Bruno José vai para a rede, CH. Um pouco antes, são pela maldade desse Rômulo, que não é a primeira vez que ele pisa no pé do Giancarlo, né? Um jogador muito maldoso que merecia mais do que cartão amarelo apenas, não é? Mas o Cruzeiro voltou de uma maneira pelo menos mais intensa, né? A Ponte não está na mesma rotação que o Cruzeiro no segundo tempo, não. Além dos problemas que a gente já falou, né?
Falamos no intervalo, João Veras, pelo amor de Deus, você está atrapalhando, precisa tirar do jogo. E agora, se ele quiser algo, ele tem que tirar um zagueiro. Aliás, ele já deveria ter feito isso para querer alguma coisa na partida. Não dá para um time contra o Cruzeiro você ficar administrando, só defendendo o jogo todo. Quero ver o que ele vai fazer agora. 14 minutos do segundo tempo, 1-0 Cruzeiro. Bruno José foi para a rede contra a Macaca, abrindo o placar no Majestoso. Detalhe no ar. O Bruno José estava na mira da Ponte Preta para a Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador que pertence ao Internacional, fez um bom campeonato da Série B no passado pelo Brasil de Pelotas, só que o Cruzeiro acabou contratando o jogador para a disputa da temporada 2021. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 15 minutos do segundo tempo agora no Majestoso. Ponte 0, Cruzeiro 1, Bruno José foi pra rede, Edu. Olha, é o seguinte, nesse momento a Ponte então é a última colocada na Série B, hein? Com a Copa do Brasil, Maracanã, segundo tempo, Flamengo 1, Coritiba 0. Segundo tempo em Caxias, Brasileirão, Juventude 0, Palmeiras 1. Bandeirantes. A bola volta para o campo de defesa do time da Ponte Preta. Sai jogando o Kevin. Kevin dominou, recolheu, devolveu pelo sistema defensivo. Trabalha com o jogador que era o Cleiton. Cleiton recolheu pela ponta direita. Ele faz o passe bem curto. É para Ednei. Ednei devolveu, soltou para Cleiton. Cleiton domina, pensa, levanta a cabeça, procura opção, se apresenta Dauan. Recolhe Dauan. Ele vem para o toque de bola para o time da Ponte Preta. Também Locatelli está pertinho dele na roda gigante que divide o gramado. Prefere o toque para Juan Renato. Com a perna esquerda. Juan Renato tenta o lançamento para João Vera. João Vera tentou fazer o pivô, não conseguiu. A bola fica agora reboteada para o time da Ponte, volta com Dauan para Kevin, com liberdade, vai bater pro gol, Fábio! Com a bomba, ela veio cheia de guizos. E o Fábio faz a defesa, Lupe. Estava muito longe do gol, Kevin, que recebeu a bola, fintou a marcação e mandou um canudo, um chute forte no centro do gol. O Fábio fez a defesa e daqui a pouco vai ter mudança na Ponte. Paulo Sérgio conversa com Gilson Kleina. Prepara a Ludmilla, que é hoje, Paulo Sérgio, 16h30 do segundo tempo, o Cruzeiro vence 1-0, Macaca. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade com peças originais e reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Mexeu. Vai. João Veras, 45 tá fora. 9, Paulo Sérgio tá no jogo, a primeira do Kleina. Paulo Sérgio, pode avisar a Ludmilla. É hoje, Paulo Sérgio. 17 do segundo tempo, 1-0, Cruzeiro vencendo parcialmente. Gol marcado pelo Bruno José. Agora o Cleiton foi sair jogando, sai jogando errado, de graça. Devolve a bola lá para o time do Cruzeiro. 17 minutos é o segundo tempo na Série B. Obrigado você que está pelo YouTube, pelo Facebook, acompanhando a nossa transmissão. Você no Brasil e no mundo, acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook da Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, participe conosco, se inscreva no canal, ative as notificações e fique ligado na programação esportiva através das plataformas digitais. O Cruzeiro vem para ataque, domina pela ponta direita, Rômulo vem com ela, contra a marcação do primeiro, Jean Carlos diminui espaço, pede a bola por dentro, fica com ela ali o Eduardo Brock, recebe o jogador do Cruzeiro, vai girando até chegar no Ramon. Ramon dominou, tocou pela ponta esquerda, agora com o Everton. Everton de primeira, tenta o levantamento, a bola lançada em profundidade, vai sobrando com o Igor Vinhas para sair jogando com tranquilidade lá atrás. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, banho e muito mais. Cirúrgica Popular. O CH, eu ouvia hoje no pré-jogo, na concentração, você dizendo que não entraria com o João Veras. Não fez uma boa partida, camisa 45 da Ponte hoje, CH. E nem com o Paulo Sérgio. Nenhum, nem outro. O Gilson só pode estar brincando, né? Claramente não é isso que ele tem que fazer para melhorar a Ponte. Ele pode entrar e fazer 3 gols. O futebol é assim. Mas o Gilson erra. Ele tem que mexer nesse jeito do time jogar. Ele tem que tirar um zagueiro. Tem que botar o Renatinho no jogo. O que ele espera aqui? Com essa bola que não chega lá na frente, o Paulo Sérgio vai fazer o que no jogo? Desculpa, mas o Gilson Kleina não está enxergando o jogo e não está enxergando o que tem que ser feito na partida.
Não é possível um negócio desse. Não é possível. Bom, agora um combo de alterações aí no time do Cruzeiro. Eu vou te ajudando, viu, Lupe? Aí com os processamentos. Foi embora o 30, entrou o 17, agora o 28 pelo 15. Enquanto isso tem gol! A informação é do Pinheiro. Ele voltou em Daverson. Daverson marca o segundo do Palmeiras em segundo tempo lá em Caxias. Juventude 0, Palmeiras 2. Vamos lá, Júlio. Então, nas mudanças na equipe do Cruzeiro, foi embora o 30, Flávio. E tá entrando o 17, Matheus Barbosa. Matheus Barbosa com a 17 está no jogo. O Flávio com a 30 foi embora. E o 28, Giovani, também está indo embora. 28, Giovani está fora. 15, Adriano. Adriano com a 15 está no jogo. O Matheus Barbosa, inclusive, que era titular, né? Até o jogo de hoje, perdeu a posição para o Marcinho. E agora entra no time do Cruzeiro. 2 alterações do técnico Mozart. Nesse segundo tempo, o Cruzeiro vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Bruno José. Sai jogando o time da Ponte, bola solta com Kevin, Kevin domina, tocou para Paulo Sérgio consegue o domínio, dominou, tocou para Dauan de primeira para Juan Renato, o Renato entrega a bola, vem por dentro, solta a bola com Cleilton levanta a cabeça, procura a opção, entrega a bola para a ponta direita, lançamento, é para a chegada do jogador Moisés de primeira para Kevin vem por dentro, soltou para Ednei trabalhou na roda gigante que divide o gramado, trabalha com Dauan domina para o time da Ponte, levanta a cabeça, trabalha com Juan Renato pela ponta esquerda, Juan Renato dominou, colocou a bola para a sua ofensiva, é para Camilo, dividiu contra a marcação de 2 jogadores, acabou perdendo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirante. 21 minutos, é o segundo tempo. Ponte Preta 0, Cruzeiro 1, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, amanhã tem Copa América, o Brasil joga às 9 da noite no Newton Santos, no Rio, Brasil e Peru. E na sexta-feira, no Mané Garrincha, 21 horas, Argentina e Uruguai. Deixa eu ver a galera aqui. Olha, tá bravo aqui, os mesmos de sempre, né? Alô, Edu, pra dar um jeito na macaca, nem seu Zé Pilintra. Bandeirantes. 21 minutos e 30 no segundo tempo. Gleger Zorzinho vai falar na sequência sobre o jogo. A Ponte tenta investir para o campo de ataque, domina pela ponta direita. Dauan dominou, tocou por dentro. É para a chegada do Kevin, tentava o cruzamento para a grande área, afasta a marcação, tire dali. Pois não, Gleger, 22 no segundo tempo, 1-0 Cruzeiro. Eu tiraria o Juan Renato e colocaria o Renatinho, né? Para ter um pouco mais de velocidade, um pouco mais de presença ao sistema ofensivo. A Ponte agora está perdendo o jogo e olha, o Cruzeiro, você vê que faz o gol, faz 1-0 e mantém o mesmo posicionamento, a mesma estratégia de jogo para o segundo tempo. Não recuou o Cruzeiro não, muito pelo contrário. Linha média, dificultando demais a penetração dos jogadores da Ponte, que precisa de uma alternativa diferente, né? Não dá para você estar perdendo o jogo, jogando em casa, continuar com 3 zagueiros, viu? A Ponte vem para ataque, lançamento para Camilo, foi pro solo, pediu pênalti, nada, segundo o árbitro. Vai a reclamação, Camilo pedindo pênalti. Ele ia dominando a bola, matando no peito. E aí, CH, algum motivo de reclamação por parte da Macaca? Pra mim, lance normal, disputa absoluta. O Camilo viu que ele não ia conseguir dar sequência e se jogou pra mim. E pra você, Gleger Zorzinho? Absolutamente nada, Júlio. Segue a bola. Segue lá, Júlio. pelota. Pois não. Você sabe que eu tava olhando o Mozart até agora, com bastante atenção, depois da sua observação no primeiro tempo. Acho que você tem razão, viu? Tá muito parecido. Só que por pouco tempo, né? Porque olha, já o Tigrão, naquele jogo da Ponte contra o Sampaio Corrêa, disse que eu tava parecendo o treinador do Sampaio. Sim. E agora vocês estão dizendo que eu tô parecendo o Moza. Você vai perceber, igual no meu mundo. Aí né? as meninas lá da Band, lá de São Paulo, que vieram aqui pra organizar o nosso traje, disseram que é Rodrigo Hilbert. Vixe! Então, eu vou ficar com as meninas da Band, viu? Eu vou ficar com um olhar feminino, que é muito melhor, né? Tá bom, é teu direito, mas eu tô aqui pra te dizer a verdade sempre. Você é meu amigo, então eu quero te trazer a luz da verdade aqui. Você sabe que o problema não é o que a gente acha, é o que você acredita. Exatamente. Só um detalhe, essas meninas da Band foram aquelas que vieram pra medir ali o corpo por conta do terno? Exatamente. Rapaz, tinha 2 na recepção procurando 2 óculos.
24 minutos, Detalhe. vem aí o camisa 20 na ponte, Lupe. É, porque o Moisés está saindo machucado, perna esquerda, pôs a mão ali na parte de trás da coxa. E não dá para o Moisés, preocupa até por conta do próximo jogo, né? O derby contra o Guarani, 20 ao Fecim. Fecim, camisa 20, ou uma nova contratação que a Ponte fez. Jogou um pouquinho contra o Sampaio e agora o Fecim vai entrar no lugar do Moisés, que sai machucado. O CH, o Moisés caiu um pouquinho de rendimento nesse começo de Série B, hein? Um pouquinho? Meu Deus do céu, ele caiu muito de produção. E tá duro, hein? Você imaginar que o status da partida vai mudar com Paulo Sérgio e Fecim é realmente duro de acreditar que algo vai modificar na vida da Ponte. Pode até acontecer, mas é improvável. E ele não põe o Renatinho no jogo, só se o Renatinho estiver machucado, que não é possível. Nessa pobreza técnica que o time está ofensivamente falando, que o Gilson não enxergue que tem que colocar o Renatinho no jogo. E o Fecim, o Arfali, chegou bagunçando a defesa do Cruzeiro, afasta na sequência a marcação. Daqui a pouco tem informação, a Ponte vem para ataque, Jean Carlos. O garoto da base da Macaca vai colocar a bola na grande área. Pede a movimentação, Jean Carlos autorizado, lateral. Levantamento, vem na boca do gol para o Renato, ajeitou para Fecim, tá parado o jogo. Falta do Renato lá no campo de ataque, não vale mais nada. A informação, Edu. Olha a Copa do Brasil Maracanã, ele, Bruno Henrique, joga demais, a matador e marca agora Flamengo 2, Coritiba 0. O jogo está parado, falta marcada, falta de ataque agora do time da Ponte Preta. Enquanto isso, os jogadores do Cruzeiro vão conversando. Daqui a pouco tem mais uma alteração no time do técnico Moser Zorzin. Quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Acesse o site telhanorte.com.br. Mexeu. Vai. No Cruzeiro, Marcinho tá indo embora com a 11. Marcinho, 11 tá fora. Vem aí o 7, Ayrton. Ayrton, camisa número 7, tá no jogo. Mais uma alteração do time do Cruzeiro. O Marcinho, né, Glegrão? Um jogador que fez uma baita Série B ano passado pelo Sampaio. Fumaceiro, né? E deu trabalho pro Igor Vinhas hoje, hein, Gleger? Deu muito trabalho, é muito bom jogador. Jogador que flutua, vem de trás, né? Dificulta demais. Tá saindo. Esse Ayrton também é bom jogador, hein? Esse Ayrton aí tem que estar muito atento à defesa da Ponte. Enquanto o Mozart Zorzin mexe 4 vezes, Gilson Kleina apenas 2 e tá perdendo o jogo, né, Gil? 27 minutos do segundo tempo, 1-0, Cruzeiro vai vencendo parcialmente no Majestoso. O jogo tá parado, o Camilo acertou ali. O Matheus Barbosa já pediu desculpas do Camilo, mas a falta está marcada, falta marcada para o time do Cruzeiro fazer a cobrança. Sem pressa nenhuma, o time mineiro vai vencendo o jogo, controlando o relógio, a Macaca perseguindo ainda a sua primeira vitória. Lembrando que nenhum dos times ainda venceram, né, nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro também buscando a sua primeira vitória, assim como a Ponte Preta depois de 4 rodadas. Domina Fábio, o Cruzeiro sai jogando com o goleirão lá atrás, manda a bola para o sistema ofensivo, sobe de cabeça, Ayrton tentava o controle da bola, a bola se perde em lateral, arremessa, mal marcado para o time da Ponte, já cobrado, o Kevin tem pressa, mas tocou errado, afasta a defesa do Cruzeiro, o Everton tira dali, a bola voltou para Dauan na metade do campo, foi derrubado o Dauan, jogo parado, falta marcada para o time da Ponte fazer a cobrança. Ednei tem pressa, coloca a bola no chão, já sai jogando com Dauan de primeira para Cleilton, Cleilton tem aberto o Juan Renato pela ponta esquerda para ele, toque, vai colocar na fogueira o Juan Renato, soltou para Camilo, Camilo armando jogada para o time da Ponte, trabalhando pela ponta esquerda, soltando de primeira, é para a chegada ali no campo ofensivo, para a chegada do Paulo Sérgio, não consegue o domínio, a bola volta para o time do Cruzeiro, na ponta direita, Bruno José, grande passe, tocou para Sobis, tocou na ponta esquerda para Ayrton, Ayrton dominou, vai colocar na velocidade, na característica dele, o Felipe Augusto passou, Ayrton segurou, puxou para o pé direito, ainda ameaçou, trabalhou lá atrás, recomeçou, devolveu, soltou para Matheus Barbosa, atravessou toda a extensão da grande área, buscando a jogada na ponta direita. A bola se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta para a Ponte fazer a cobrança aos 28 minutos do segundo tempo. Ponte Preta mexeu 2 vezes, né, Lupe? Tem mais 3 mudanças aí. O técnico Gilson Kleina. É, mas só tem uma parada, né? Porque as 2 trocas foram no segundo tempo, ele não mexeu no intervalo, ele tem 3 paradas, né, para substituições, fez 2, então na próxima ele pode mexer mais 3 vezes. Teria que ser aquele combo, né? Isso. Com 3 mudanças. Ou menos, né? Depende da vontade do Kleina. 29 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro vencendo a Ponte 1-0.
Macaca ainda segue em jejum na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai caindo aí para a última posição depois de 4 rodadas a Ponte Preta. Bola solta pela ponta esquerda do campo de ataque do Cruzeiro. Domina, escapa na marcação do primeiro. O jogador Matheus Barbosa tentou ali a finta. A bola se perde em linha de fundo. Apenas o tiro de meta marcado para fazer a cobrança. O time da Ponte com o goleiro Igor Vinhas. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima. Sai jogando a Ponte, bola solta com o zagueiro Ednei. Ednei tenta levantamento para o campo de ataque, buscava Paulo Sérgio. Chega a marcação, na antecipação, afasta o perigo, tira dali. Fábio sai jogando pela ponta direita com Rômulo, colocou na fogueira contra a marcação do Fecim. Devolveu, soltou para Eduardo Brock, afasta a marcação, tira. O Renato não consegue dormir, a bola voltou com Rômulo. Rômulo acalmou, agora sim, trabalhando de primeira, soltando de primeira para Eduardo Brock. Eduardo Brock para Fábio. Fábio despacha a bola do jeito que deu, sobe de cabeça. Cleilton mais sem tempo de bola, conserta Ednei, coloca a bola com Igor Vinhas. Igor Vinhas pede calma, paciência, tranquilidade para sair, jogando para o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 30 minutos do segundo tempo, no Majestoso segue. Ponte Preta 0, Cruzeiro 1, Cruzeiro vem para ataque, Ayrton na velocidade, falta! Mais uma falta perigosa para o Cruzeiro. Aqui 1-0 para o time mineiro e do Pinheiro. Olha, tem gol em Caxias, diminui. Agora gol do Juventude. Juventude 1, Palmeiras 2. E o Wilson de Márcio muito revoltado lá de Maringá, ainda torcendo para Macaca. Falta marcada para o Cruzeiro, falta que pode levar perigo, Antônio Lupi. A falta foi do Dauan em cima do Ayrton, camisa número 7, que acabou de entrar na partida. É uma falta perigosa na intermediária do campo de ataque do Cruzeiro. Rafael Sobis, camisa 10, está por ali, Felipe Augusto também. Igor Vinhas ajeita a sua barreira. Falta marcada para o time do Cruzeiro fazer a cobrança, preocupação para a meta de Igor Vinhas, o goleiro da Ponte. 31 minutos, o Cruzeiro vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Bruno José. Momento de expectativa, Rafael Sobe está na bola, Felipe Augusto também na bola. São 5 homens formando a barreira da Ponte Preta ali, protegendo o gol do Igor Vinhas. Felipe Augusto deixou para Rafael Sobis, uma bomba, a bola vai para fora. Rafael Sobis soltou o canhão e a bola foi para fora, Lupe. Um chute forte de perna direita, tirou tinta do travessão, pegou no ferro de sustentação da rede do lado de fora. Assustou na cobrança de falta o Rafael Sobis, tiro de meta para o Igor Vinhas. Igor Vinhas sai jogando pelo campo de defesa para o time da Ponte. Cleilton se atrapalhou, mas recebeu a falta, o jogo está parado. A Telenorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse agora telenorte.com.br. Paulo Sérgio dominou, tocou para Jean Carlos na ponta esquerda, passou, Camilo pediu, recebeu Camilo, vem dominando pela ponta esquerda, camisa 10 da Ponte Preta, Camilo dominou, parou, pensou, ajeitou para Dauan de primeira, tentou o toque para Paulo Sérgio atrás, Paulo Sérgio domina, carrega para o time da Ponte Preta, mas tem falta. O jogo está parado, falta marcada pelo campo de ataque do time da Macaca. 32 minutos, Carlos Henrique, o bate pesado, e o jogo, CH... E o jogo está na mão do Cruzeiro. O Cruzeiro está tendo comportamento de time que está ganhando, está merecendo e que está sustentando com inteligência o resultado. A Ponte é um time desarrumado, com ligação direta, a bola não passa no meio campo, com lances fortuitos, o Camilo absolutamente apagado no jogo. Entrou o Paulo Sérgio que corre, mas não produz nada. E olha que a Ponte está sofrendo a Ponte, hein? Esses ataques do Cruzeiro. Está com 3 zagueiros e 2 volantes. E os atacantes do Cruzeiro incomodam o time da Ponte. Tá difícil até para empatar, Júlio. 33 minutos do segundo tempo, domina a Ponte, trabalha pela ponta direita, carrega, vem descendo para o campo ofensivo, domina Dauan, de primeira para Cleilton, Cleilton levanta a cabeça, buscando opção, acionando jogada com o Renato pela ponta esquerda, o Renato dominou, parou, pensou, entrega a bola com o Dauan, que volta para Igor Vinhas, recomeçando o goleiro da Ponte, Igor Vinhas domina, levanta a cabeça, 33 minutos, não sabe o que fazer Igor Vinhas. Não sabe, olha para um lado, olha para o outro, tenta o lançamento para o campo de ataque, encontra Paulo Sérgio, matou no peito, trabalhou, soltou para Camilo, falta!
Paulo Sérgio serviu a Camilo, que arrancou em velocidade na ponta esquerda. Falta marcada para a Ponte bater, Antônio Lupi. A falta do Everton, camisa de número 34. O Camilo recebeu a bola do Paulo Sérgio, invadiu ali, estava tentando invadir a área e foi derrubado pelo camisa de número 34. É uma falta que leva perigo ao gol do Fábio. Camilo pega muito bem na bola, o Edu já passou os números do Camilo em gols de bola parada e é ele quem vai para a bola. Ele ia sair, mas ele está pedindo para esperar. Tá pedindo para esperar o Camilo porque é ele quem vai para a cobrança. E daqui a pouco vem 3 mudanças na Macaca. Rodrigão, Renatinho e Richard. O detalhe, né? O Camilo é batedor de falta, mas o Renatinho também, né? O Renatinho queria bater, o Camilo também. O Camilo queria, o Renatinho também. Mas já que o Camilo tá mais aquecido, né? Tá em campo já. Vai o Camilo, depois o Renatinho entra na vaga dele. Já tem Rodrigão, o matador da Macaca. Camilo autorizado para a cobrança de falta para fora. Bateu sobre o gol do goleiro Fábio. E as alterações na Ponte Preta, Antônio Lupi. Camilo tá indo embora com a camisa de número 10. Camilo tá fora. O Renatinho com a 29 tá no jogo. Renatinho é a primeira alteração. Na verdade, é a terceira alteração do técnico Gilson Kleina. O Rodrigão também já estava prontinho para entrar. E o Richard também. O Locatelli está por ali. O quarto árbitro se atrapalha todo com as modificações. A Ponte foi prejudicada lá em São Luís do Maranhão por conta dessa questão do número de pausas, né, que acontece por conta das trocas. O árbitro acho que está lendo o manual de instrução. O Rô Renato. Rô Renato com a 4 está indo embora. E está entrando o Rodrigão. Rodrigão 99 está dentro. Rô Renato está fora. E o Locatelli também foi embora para a entrada do camisa de número 17, o Richard. E aí, Gleger Zorzinho, um combo de alterações do técnico Gilson Kleina. Todo mundo aí para jogar no ataque, hein, Gleger? Júlio, 35 minutos, né? Ele poderia ter mexido mais cedo, acho que poderia ter dado oportunidade, poderia ter mudado. É claro que o Rodrigão estando em campo, a qualquer momento a bola pode sobrar ali e ele botar na rede. Tomara que isso aconteça, tomara que a Ponte consiga empatar. Olha a Macaca aí, Júlio. E vem Ponte para o campo de ataque, dominando pela ponta direita, lançamento muito forte, não vai chegar o Paulo Sérgio. Pois não, Gleger? É duro, né? Difícil, a hora que a gente pensa que vai acontecer alguma coisa e o Paulo Sérgio novamente muito mal no jogo. Entrou pessimamente mal o Paulo Sérgio. Então a expectativa é de que possa sobrar ali uma bola para o Rodrigão e ele botar na rede. Mas a situação da Ponte, taticamente, é muito difícil, é complicado. O Cruzeiro continua muito bem estruturado na parte defensiva. E você, CH, suas expectativas com as 3 mudanças na Ponte, Carlos Henrique? Pode dar certo, é uma tentativa, mesmo que tardia, né? Eu não sei porque ele só mexeu com 35, estava muito claro com 15 do segundo tempo o que tinha que fazer. E ele não fez, não sei por quê. Né? Sinceramente, eu não consigo entender por que demorar tanto para mexer no time. De qualquer maneira, são 3 que eu gosto. Quem saiu não estava jogando bem, tomara que dê certo. A informação, Edu Pinheiro. O sindicato do plantão esportivo vai entrar com uma representação contra o VAR, viu? Que ele derruba tudo quanto é plantão. O gol do Juventude e tal, mas o VAR anulou, então continua, hein? Juventude 0, Palmeiras 2. 37 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro vencendo a Macaca 1-0. 1-0, gol marcado pelo Bruno José. Sábado tem derby na Bandeirantes, derby 200, derby é muito mais derby. Aqui você vai curtir a emoção do clássico direto no Brinco de Ouro, narração de Carlos Batista. A Ponte vem para o campo de ataque dominando. Kevin na ponta, lançamento para Rodrigão, afasta a marcação, tira dali. Ganha o escanteio marcado para o time da Ponte fazer a cobrança, Lupe. Rodrigão, assim que a bola foi chutada pela linha de fundo, ele já apontou o escanteio, foi escanteio. E o assistente assinalou a bola a favor da Ponte Preta, Renatinho na cobrança. Vem bola na área do Fábio. Atenção, escanteio marcado para o time da Ponte fazer a cobrança, autorizado. Lançamento para Rodrigão, subiu de cabeça para fora do gol, Rodrigão. Na sua primeira participação como centroavante, pode estar acima do peso, coisa e tal. Mas o homem tem presença de área, hein, Antônio Lupi? E cheira gol. O Rodrigão cheira gol, camisa de número 99. O cabecinho saiu torto, mas foi a primeira participação dele, muito mais do que fez o João Veras em 45 minutos e mais alguns minutos do segundo tempo.
49 minutos do segundo tempo. Vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta. Bola solta no comando para a chegada do jogador que é Kevin. Kevin tenta o lançamento agora buscando o Paulo Sérgio. Deu certo. Paulo Sérgio dominou, girou, soltou na ponta para Richard. Ajeitou para Fecim. Fecim na ponta esquerda. Renatinho encosta. Fecim domina. Richard faz a movimentação. Ele prefere o passe para Jean Carlos. Jean Carlos tentou para Richard o passe. Vai batalhar por ela. Sobe de cabeça a defesa do Cruzeiro. Manda a bola para fora. O Richard movimenta. É impressionante a velocidade do atacante da Macaca. A bola dominada agora com Fecim. Fecim dominou, recolheu, trabalhou, soltou para Cleilton. Cleilton para Ednei. Ednei tem aberto pela ponta direita o Kevin. Vai carregando para o time da Ponte. Agora sim tocou para Kevin. Kevin para Dauan. Dauan dominou. Fecim se apresenta para ele. O toque recebeu. Jean Carlos passa, pede pela ponta esquerda. Dominou. Partiu, tocou para Renatinho. O toque foi muito forte na sequência ali. Lance digno de trapalhões. O zagueiro do Cruzeiro foi tirar a bola, bateu no rosto do companheiro. Foi para fora, lateral para Ponte, uma confusão danada. E o jogo tá parado ali para atendimento do Matheus Barbosa, hein, Antônio Lupe? E foi forte ali o corte, né, em cima do rosto do jogador do Cruzeiro. E do jeito que a bola veio, ele desabou, foi a nocaute. Tá tudo bem com ele, bola para Macaca. Sai jogando o time da Ponte. Oi, CH. Eu preciso registrar aqui o comentário do Alexandre Zuppi aqui pela internet. Ele diz o seguinte: CH, eu não tenho mais estrutura emocional para assistir essa saída de bola dos zagueiros da Ponte. A torcida está muito brava, Júlio, muito brava. E faz todo sentido o comentário da Alexandre, é impressionante a saída de bola da Ponte. 40 minutos do segundo tempo. Sai jogando a Macaca por dentro, Dauan tenta acelerar, tem pressa o time da Macaca. Bola solta no comando para Paulo Sérgio, faz o pivô, foi pro solo, é falta nele. O jogo tá parado, falta marcada para cima do PS9. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 40 minutos do segundo tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Cruzeiro 1, Edu. Olha, é o seguinte, na Série B nós tivemos Remo 0, Vitória 0, Operário 1, Sampaio Correia 0, Vasco 0, Avaí 2. Amanhã o complemento com Londrina e Botafogo do Rio às 19 horas, Brusque e Coritiba ainda sem data para a realização, e a Ponte é a última colocada. Renatinho levantou da uma de cabeça. Fábio sai do gol para fazer a defesa. Com muita tranquilidade, Fábio fica com ela. E o Dauan já estava em posição irregular antes ali, na origem do lance. Não está valendo mais nada. 41 minutos. Cruzeiro vencendo 1-0. Cruzeiro somando a sua primeira vitória do campeonato. A Macaca segue, por enquanto, em jejum. Segue com ali a tabela de classificação totalmente favorável em 4 rodadas na última colocação por enquanto. E vem Cruzeiro, Matheus Barbosa dominou, trabalha com o Rômulo pela ponta direita, vem carregando contra a marcação do Paulo Sérgio, diminui o espaço dele, Paulo Sérgio, ele prefere o toque por dentro, soltou de primeira para Adriano, Adriano para Matheus Barbosa, Matheus Barbosa para Adriano, Adriano de primeira, rolou curtinho no comando para Bruno José, escapou do primeiro, vai fugir do segundo, Bruno José carrega, prende bola contra a marcação, Paulo Sérgio vai acelerar, entrega para Adriano, Adriano recomeça com Ramon, Ramon de primeira para Eduardo Brock, Eduardo Brock de primeira pela ponta esquerda, ele faz o passe para Ayrton, Ayrton tentou envolver a defesa da Ponte, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem mudou seguir. Lateral marcado pro time da Ponte fazer a cobrança. Kevin pediu para trocar a bola, hein? E ali, vai mexer o Cruzeiro. Teve uma discussão ali dos jogadores do Cruzeiro da Ponte. A Ponte quer a saída rápida do Sobis. Mas o Sobis é experiente, né, Antônio Lupe? É experiente, ganha tempo, aproveita que o jogo já está na sua reta final e vai saindo sem pressa nenhuma o camisa número 10. Rafael Sobis está fora, 29, o atacante Bissoli. Bissoli com a 29 está no jogo. Bissoli então no campo de jogo, Rafael Sobis vai embora. A última alteração do time do Cruzeiro nesta partida. E vem para o campo de ataque, dominando, entregando, soltando a bola para sua ofensiva. Tentativa do lançamento com Fábio, com Paulo Sérgio. Fábio sai do gol para fazer a defesa. Assim que o futebol acabar, vai começar o jogo aberto com Edu Pinheiro. No oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. É isso, Lupe? É a última alteração do Cruzeiro? É a última. Já mexeu 5 vezes o Moser. Entrou o Everton, Adriano, Matheus Barbosa, Ayrton e agora o Bissoli. Todo mundo já mexeu, 43 minutos. Vamos com essas formações até
O apito final do árbitro. A Ponte Preta tentando ainda, quem sabe, um último ataque para tentar o gol de empate com muita dificuldade a Macaca. Cruzeiro recupera a bola na metade do campo, fica com ela pela ponta esquerda. Sai jogando no apoio ali o Eduardo Brock. Eduardo Brock soltou para Ayrton. Ayrton tentou a cavadinha no campo ofensivo. A bola bate na marcação, se perde em lateral. A informação, Edu. Breno Lopes, ex-Juventude marcando pro Verdão, hein? Finalzinho, Juventude 0, Palmeiras 3. E vem para ataque o time do Cruzeiro, bola lançada por dentro, Felipe Augusto não consegue o domínio, fica com ela Ednei. Ednei domina, entrega a bola pela ponta direita perigosamente para Dauan, Dauan consegue o domínio, soltou para Kevin. Kevin na ponta direita, tenta o lançamento para Paulo Sérgio, ajeitou, soltou para Richard pela ponta esquerda. Richard movimenta, pensa, entrega por dentro para Renatinho, passe esquisito, conseguiu o domínio, o jogador da Macaca. Renatinho fez sim, entregou agora sim para Renatinho, na ponta esquerda para Richard, falta nele. Vai ser expulso. Ô, louco, se não for expulso o Rômulo agora, e Antônio Lupe, o árbitro será generoso demais com camisa 27 do Cruzeiro. Chegou com um carrinho apenas nas pernas do Richard e ficou barato por camisa número 27, o Rômulo. Já tem cartão amarelo, só na conversa. É falta para Macaca nos últimos minutos e subiu a placa. Mais 5, vamos a 50. 45 minutos, vamos até 50, mais 5 para a Ponte tentar o gol. 1-0 Cruzeiro, vai vencendo, somando a primeira vitória o time celeste. Renatinho. Eu ia fazer uma crítica construtiva aqui, mas a bola foi pro gol, cara. De repente, parecia que ia isolar o Renatinho, a bola fez uma curva e de repente foi pro gol. Coisa maluca, hein, Antônio Lupe? Nossa senhora, eu vou falar uma coisa pra você, eu nunca vi isso no futebol. A bola tinha endereço à estátua do Moisés Lucarelli lá no fundo e de repente ela quase caiu no fundo da rede do Fábio. É porque o Renatinho soma vento, esse tipo de coisa. É sul, norte, a gente que é leigo, ele entende. A bola volta para o time da Ponte pelo sistema defensivo. Dauan, domina, entrega para Kevin. Kevin acelerou, conseguiu o passe na ponta direita para Renatinho. Na velocidade, Renatinho dominou, escapou no primeiro, foge no segundo, foi para o solo, pediu a falta, a arbitragem mandou seguir, não deu nada. A bola fica para o time do Cruzeiro, 46 minutos do segundo tempo, mais 4 para acabar. Na ponta direita, Rômulo contra a marcação do Paulo Sérgio, chega Jean Carlos. Coloca a bola para fora, arremesso manual marcado para o time do Cruzeiro fazer a cobrança. Gilson Klein ali agilizando ali a bola para o time do Cruzeiro porque tem pressa Macaca. Cruzeiro não tem pressa nenhuma. Agora 2 bolas em campo. O árbitro vai colocar uma para fora. Colocou uma para fora e agora sim o Rômulo está autorizado para a batida do lateral. Coloca a bola para jogo. Na ponta direita domina. Rômulo tentava o passe ali para Ayrton, não consegue ficar com a bola, ela se perde em lateral. Arremesso manual marcado para a Ponte. Jean Carlos já cobra o lateral, tem pressa, trabalha com Cleilton. Cleilton para Kevin. Na ponta direita, Kevin domina, carrega para o time da Ponte, soltou para Dauan. Dauan para Kevin. Kevin devolve para o zagueiro. Ednei soltou para Fecim. Fecim buscando jogada, vai tentar acelerar o ataque do time da Ponte Preta. Tentou o cruzamento na ponta esquerda para Paulo Sérgio. Não ganha na primeira, não ganha. Na segunda, na sequência, comete falta Paulo Sérgio. O jogo está parado, falta marcada para o time do Cruzeiro para fazer a cobrança pelo sistema defensivo. Carlos Henrique vai acabar o jogo e a Ponte não consegue agredir o Cruzeiro em CH. Péssimo segundo tempo, o time não agrediu, foi engolido pela parte tática. O Mozart deu um show no segundo tempo, reposicionou o time, merece o resultado e a Ponte em 4 jogos fez 1 ponto apenas. O que é que faltou nesse time da Ponte hoje, hein, Gleger Zorzin? Olha, Júlio, eu acho que se o Kleina tivesse mexido um pouco antes, poderia até ter chance aí de surpreender. A gente sabe que o Rodrigão tem presença de área, o Renatinho pode decidir a qualquer momento. Na minha opinião, ele demorou demais. Ficou muito tempo com 3 zagueiros em campo, perdendo o jogo, jogando em casa. Acho que faltou um pouquinho mais de coragem para o Gilson Klein. 48 minutos do segundo tempo, vai terminar o jogo com a vitória celeste. O Cruzeiro vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Bruno José. Falta marcada de longe, Rômulo. Igor Vinhas faz a defesa.
fica com ela. A bola volta para o time da Ponte, domina pela ponta direita, Kevin tenta o passe por dentro, foi interceptado o jogador da Ponte, é novo arremesso manual. Kevin coloca a bola na metade do campo para Fecim domina, levanta a cabeça, entregou pela ponta esquerda, sai jogando com Cleilton para Fecim vai colocar velocidade, pede Jean Carlos pela ponta, tenta o lançamento para Paulo Sérgio, afasta a marcação, tira dali Bruno José, fica com o rebote contra a marcação do Jean Carlos, vai ganhar o lateral, time da Ponte, 48-40, 1 minuto e 20 para acabar. A Ponte Preta está no campo de ataque, Jean Carlos na movimentação pela ponta esquerda, procura opção, se apresenta Fecim, vai colocar a bola da grande área, é para Paulo Sérgio, afasta a marcação, tira dali, completa, tira a defesa do Cruzeiro, pega o rebote, Cleilton vai chuveirar na grande área, buscando jogada com o Rodrigão, Paulo Sérgio tocou para Rodrigão, tentou no pivô, ajeitou, soltou para Richard, afasta a defesa do Cruzeiro, manda a bola para longe, mais uma investida da Ponte Preta, Igor Vinhas domina, se manda, Igor Vinhas trabalha pela ponta direita, é para Ednei dominou, levantou a cabeça, vai tentar chuveirar na grande área, levantou, Rodrigão subiu de cabeça para Paulo Sérgio, muito forte, não chega Paulo Sérgio, afasta o perigo, a bola fica ainda para Ponte, Fecim dominou pela ponta esquerda, é para Jean Carlos, cruzamento por baixo, rasga, afasta a defesa, Eduardo Brock tira dali, rebote da Ponte Preta, Cleilton, uma bomba para longe, vai terminar o jogo com vitória do Cruzeiro, vai terminar o jogo, Moser pressionando já a arbitragem ali na beira do gramado, faltando 15 segundos para 50 minutos, Cruzeiro vence a primeira, a Ponte Preta na última posição, segue em jejum e vai chegar no derby pressionada, apita o árbitro, vence o Cruzeiro, Bruno José, 1-0 Cruzeiro no Majestoso, vitória do time mineiro, Ponte Preta segue buscando a sua primeira vitória na Série B, Cruzeiro vence e vem aí na Bandeirantes o melhor pós-jogo, jogo aberto, comando Dia do Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. Olha, dura ver o time perdendo e sem força para agredir o adversário. Assinado Ramiro do Bosque. Ponte perde, não venceu na Série B, última colocada com 1 ponto. Curiosamente, a última vitória da Ponte foi no derby. Foi naquele dia 5, foi no dia 5 de maio, né? 5 de maio, Majestoso, 3-1 pelo Paulistão. Curiosamente, agora vem o derby, a Ponte não vence há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. 8 jogos não vence e eu não me lembro, Gilson Kleina, nas suas 5 passagens, 4º técnico que mais dirigiu a Ponte, mais de 180 jogos somando tudo, não me lembro, em nenhum momento, com as mãos, com o comando do Kleina, a Ponte na última colocação de uma competição. Realmente muito triste essa situação da Macaca, hoje com 3 zagueiros começando, estreou Cleilton, estreou Kelvin, também entraram no finalzinho estreando o Rodrigão, Richard e também só, né? O Richard e o Rodrigão. Oi, Lupe, alguém vai falar, Lupe? Eu percebo, Edu, jogadores da Ponte ainda no gramado e do Cruzeiro, Bruno José, autor do gol, o único gol da partida, vitória do Cruzeiro pelo placar de 1-0. Ele vai falar pelo lado do Cruzeiro sobre essa vitória importante do time celeste, a primeira vitória do Cruzeiro na competição. O Bruno José já está pronto ali, posicionado para conversar. Os jogadores da Ponte Preta ainda no gramado. Eu queria passar aqui, Edu, rapidamente, enquanto não vem nenhum atleta da Ponte e também do Cruzeiro para conversar. Os números da Ponte em casa são péssimos. São 9 jogos com apenas 2 vitórias. São 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates e a 5ª derrota da Ponte Preta em casa na temporada. São 9 gols, 8 gols marcados e 10 gols sofridos, 29,6% de aproveitamento dos pontos em casa na temporada 2021. Pelo visto, Edu, ninguém vai falar, a gente coloca então um ponto final. Não, Bruno José. Bruno José, o atacante, foi eleito aí o craque do jogo, né? Fez o gol da vitória do Cruzeiro e fala sobre a vitória. Fico muito feliz em poder ajudar o Cruzeiro, foi um jogo muito difícil, mas é assim, esse é o espírito, é jogo por jogo,
Isso nos dá força, né? Dá confiança para ir buscar os ponto por ponto e assim subir na tabela. Esse o Bruno José, ninguém da Ponte Preta falou depois da partida, mais uma derrota da Macaca na Série B, Edu. Ok, Lupe, você volta depois. Pois não, CH, vamos lá. Ponte 0, Cruzeiro 1, gol do Bruno José a 11 do segundo tempo. Nós fomos para o intervalo falando de equilíbrio, e o primeiro tempo foi equilibrado. Só que tanto eu quanto o Gleger, nós observamos que o time precisaria fazer algo mais no segundo tempo. Apesar do equilíbrio, a Ponte demonstrou alguns problemas no primeiro tempo, principalmente com a bola. A bola passou pouco no primeiro tempo no meio campo, setor de inteligência do time. Com 2 volantes que só marcam, Locatelli e Dauan, o Camilo ficou encaixotado na marcação e não participou do jogo. E lá na frente, o João Veras dando toda hora tropeçando na bola. Essa é a grande realidade. Quando a gente esperava que no segundo tempo, ele, quando fosse mexer no time e não poderia demorar tanto como demorou, ele fizesse uma mudança de verdade, né? E a mudança necessária de verdade era ter tirado um zagueiro. Era ter colocado o Renatinho no jogo, para mudar a maneira do time jogar. Ou ele imaginou que com 3 zagueiros e 2 volantes, que são volantes, mas na verdade jogam como se fossem zagueiros, e um menino na lateral esquerda iria atacar e agredir quem? Aí ele coloca o Paulo Sérgio, a primeira providência que ele toma. Então, desculpe, eu acho que tem que ter paciência, o trabalho do Gilson está no começo, eu tenho pregado isso, e eu acho que para ser justo, correto, com o meu trabalho, eu acho que a coisa tem que ser assim mesmo, o time está sendo remontado, é um time diferente do Campeonato Paulista, e a Ponte se aproveitou muito pouco do Campeonato Paulista, mas perder desta maneira, se você perde o adversário jogando pra caramba, fazendo imposição técnica, tática, você até aceita, né? Mas um jogo desse é absolutamente possível de você vencer, e o treinador fica assistindo o jogo, e quando vai fazer alguma coisa, põe o Paulo Sérgio para poder mudar o status da partida, aí não tem jeito de ter paciência, né, Edu? Não tem jeito, a torcida tá brava com razão. Aí cobra com 4 partidos, mas precisa esperar. Mas, meu Deus do céu, faça o que tem que ser feito, se perder faz parte do jogo. Agora, não tomar nenhuma providência, ou tomar providências absurdas, como foram tomadas no jogo de hoje, fazer as 3 substituições mais lúcidas no jogo, a 35 do segundo tempo, perdendo em casa, e sustentando 3 zagueiros até 35 do segundo tempo, perdendo o jogo, não tem jeito de não criticar. Não dá para pedir paciência. Não tem jeito. Então a Ponte hoje, o segundo tempo, o Mozart enxergou o jogo, ele deve ter dado uma bronca no time que voltou de uma maneira muito mais intensa, mudou a maneira do time jogar com a bola e sem, e o Gilson achou que estava tudo certo e o time jogou do mesmo jeito no primeiro e no segundo tempo. E a diferença foi que no segundo tempo o Cruzeiro jogou futebol e o Gilson ficou assistindo o jogo. Tudo bem, eu sei que as peças não ajudam também, isso é verdade. Mas pera um pouco, toma alguma providência, né? Então a Ponte perdeu para o seu desentrosamento, a Ponte perdeu porque o seu treinador ficou assistindo o jogo de maneira pacífica e não podia, não é? Tinha que ter mexido no time, ter feito alguma coisa, pelo menos tentado, né? E ele não tentou, então não dá para discutir. O Cruzeiro no segundo tempo foi melhor que a Ponte, por isso venceu o jogo, Edu. Bom, vamos lá, diz aqui o Avelar de Hortolândia, não adianta culpar apenas o Kleno, o time é muito ruim, né? Muito ruim. Mas eu acho que cai. Bom, diz aqui o Avelar. Oi, Zorzinho, vamos lá então, 1-0 venceu o Cruzeiro. Mas assim, o Edu, nós temos que analisar também, eu também concordo aí com o ouvinte, né? Não dá para ficar botando a culpa só no Kleina. O problema é que nós percebemos, né, que a Ponte, após as substituições, pelo menos chegou um pouco mais, né? Criou ali algumas oportunidades, teve algum escanteio, teve faltas, né? Teve algumas jogadas um pouco mais agudas, então é por isso que nós estamos cobrando. Porque ele poderia, ele poderia ter voltado sem o João Veras já no intervalo. Ele manteve o João Veras e o que aconteceu? E nós falávamos, hein? Eu falei, o CH falou, ó,
O João Veras, a bola tá batendo e voltando, tá parecendo um paredão. Ele não consegue dominar uma bola, ele não consegue fazer um pivô. Nós falamos isso o primeiro tempo todo. E o que aconteceu no gol que a Ponte tomou? A bola chegou no João Veras, ele perdeu numa transição rápida, pegou a Ponte desprevenida num contra-ataque. Você vê que o posicionamento, né, sempre estava muito correto ali dos 3 zagueiros. E na hora que o João Veras perde essa bola e o Cruzeiro ataca com qualidade, com velocidade, o menino Cleilton estava fora da posição de marcação, estava fora do posicionamento correto. E aí tem uma metida de bola, o Juan Renato acompanha para fazer a cobertura do Cleilton, que foi pego de surpresa, estava ali, como eu disse, numa transição de ataque. E o menino que faz o gol lá, o Bruno José, muito inteligente, já dá o tapa do lado e já bate no meio dos 2 zagueiros. Então, é isso que nós estamos analisando. Ele poderia ter trocado. Isso foi nítido, foi notório o primeiro tempo todo. A Ponte bem posicionada, só que tinha alguns erros de transição. Não tava um time agrupado do meio para frente, né? E isso facilitava muito a vida do Cruzeiro, né? Defensivamente falando. E aí, no segundo tempo, o que o Mozart fez? Aliás, eu tava vendo uma foto que parece muito mesmo, viu? Tá certo o Júlio Nascimento e o CH também. O que o Mozart fez? Ele adiantou a marcação, ele subiu a linha, dificultou aí a saída de bola da Ponte, e aí foi aonde conseguiu ter mais volume, ter mais intensidade, e o Gilson Kleina, mesmo assim, mesmo percebendo isso, mesmo tomando o gol, ele demorou demais para mexer. Porque quando você está sendo pressionado, quando você está, como hoje se diz muito na gíria do futebol, né? Como estão sofrendo, nós soubemos sofrer. Quando estava sofrendo, ele poderia ter mudado. Ele poderia, ou pelo menos tentado mudar a história do jogo, né? Poderia ter feito as substituições e ter tomado o segundo gol. Oh, isso é claro, isso pode acontecer. Mas você tem que tentar algo diferente. E ele não tentou, ele demorou demais. A hora que ele faz as mudanças, e aí sim ele acerta, né? A Ponte começa a melhorar, começa a evoluir. Mas aí o Cruzeiro estava muito bem postado, defensivamente falando, né? Estava organizado, baixou aí depois, nesse momento aí, depois dos 35, o Mozart traz o time um pouco mais para trás ali, para trás de uma linha média, e aí dificulta ainda mais, né? Aí é bola parada, é alguma jogada de efeito, né? Mas eu também acho, Edu, demorou demais para mexer. Assim, olha, o resultado perdeu pro Cruzeiro. O problema é pela situação que tá a Ponte, né? Pela situação, jogando em casa. Agora, com essa derrota aí, fica na lanterna da Série B. Isso aí é um problema. Tem o derby, é um jogo importantíssimo, né? Isso aí é problema, confiança, autoestima. Então o Kleina vai ter trabalho dobrado, hein? Trabalho dobrado. Por quê? Porque ele tem que ajustar o time taticamente, tecnicamente e fisicamente, e também, Edu, o emocional. Porque com certeza essa derrota aí, o pessoal deve ter sentido muito, e vem um clássico importantíssimo, aliás, o maior clássico para mim do Brasil no próximo sábado. Edu? Sim, pois não? Anote aí nos seus papéis, informação que não tem nada a ver com a Ponte, né? Tem sim, porque muita gente sempre me perguntou nas redes sociais sobre Renato Cajá. Renato Cajá é o novo meia do CSA, Edu. Renato Cajá no CSA, tá vendo? O CSA também vai fazer acho que 37 ou 38 anos agora, ele faz em setembro, né? O Cajá, né? Não sei se ele aguenta 90 minutos, mas de chegar na Ponte e não ter gás para jogar 90 já tá cheio também no elenco, né? Eu acho que agora, acho que realmente o Cajá, não sei o que vocês acham, mas enfim, meus amigos, a Ponte perde 1-0 para o Cruzeiro ainda. Na Série B, Vasco 0, Avaí 2, Operário 1, Sampaio Correia 0, Remo 0, Vitória 0, tá? E amanhã tem Londrina e Botafogo do Rio. Deixa eu ver aqui na classificação, o Náutico comanda com 12 pontos, o Brusque não vai jogar na rodada porque iria jogar com o Curitiba. Curitiba jogou hoje pela Copa do Brasil, Brusque em segundo com 9, Goiás em terceiro 8, o Botafogo tem 7, mas se vencer
vai a 10 se ganhar amanhã, né? CRB é o quinto colocado com 7, o Guarani, resumindo, é o sétimo, o Guarani sétimo com 5 e a Ponte é a última colocada com 1 pontinho. O Cruzeiro, com essa vitória, saiu da zona 14º com 4 pontos. É isso aí, a situação dos principais na Série B. Na Série A, tivemos Inter 0, Atlético Mineiro 1, São Paulo 1, Chapecoense 1, Corinthians de virada 1, Red Bull Bragantino 2 e Juventude 0, Palmeiras 3. Na Série A, quem comanda aí é o Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, os 3 com 9, Red Bull Bragantino é o 4º com 8, o Palmeiras é o 5º com 7 pontos. As principais colocações, o Flamengo, jogo a menos, é o 6º com 6, é isso aí. E Cuiabá, Sport, Grêmio e Atlético e América Mineiro. América Mineiro, os últimos aí no Brasileirão. Meus amigos, vamos para o nosso jogo aberto, hein? Muito obrigado a todos que nos acompanharam no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, nas diversas plataformas, no AM 1170 Campinas e região. E você de Ribeirão Preto, muito obrigado no AM 1270. É isso aí. E aqui fechado, hein? Ponte 0, Cruzeiro 1. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oi, que tristeza, time simplesmente ridículo, vergonhoso, não é técnico, são jogadores que não honram essa camisa, ninguém quer jogar na Ponte, assinado Raza. Alô, Raza, o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp. Um beijo pra você, viu, Rosa? Faz tempo que não mandava aqui pra gente, nosso muito obrigado. E digo mais, Rosa, é o seguinte, hein? A sorte é que não tem público. A sorte, entre aspas, né, dessa pandemia aí, porque se tá tudo normal com público, olha, a torcida tinha arrastado muita gente pra fora, viu? Ia dar maior confusão. Meus amigos, a Ponte é a última colocada, mas nós cumprimos aqui o nosso quadro craque do jogo. Olha, última colocada da Série B, vocês fiquem à vontade. Será que dá pra votar em algum craque? Começo com Júlio Nascimento, que narrou aqui Ponte 0, Cruzeiro 1. Que missão difícil que você me deu, hein, então. Edu? Nossa, cara, hoje foi difícil mesmo, sofrível. Tô com dificuldade aqui de ter de achar aqui nos meus botões um nome que tenha agradado do começo ao final do jogo. Mas eu vou, apesar de ter tido uma atuação bem abaixo da de costume, eu vou de Camilo pelas chances oferecidas durante o jogo. Talvez tenha sido o jogador que mais construiu, mas foi uma atuação muito abaixo do que a gente espera do Camilo, mas meu voto vai para ele, Edu.
Legal, Júlio, parabéns pela narração, como sempre, meu querido amigo da Era Digital, né? Grande Júlio Nascimento, muitos elogios aqui a você. Parabéns, até a próxima, Júlio. Valeu, Edu, grande abraço, volta amanhã, 11h30, com Nossa Área, 5 horas com Bandeirantes Esportiva. Agradecendo aí todo o carinho do torcedor, infelizmente hoje com um resultado negativo para a Ponte, mas sempre a serviço do rádio do Pinheiro. Grande abraço. Esse é o multimídia, Júlio Nascimento, hein? O risco de rebaixamento é real, é cedo ainda, mas é preciso mudar de atitude, o que infelizmente parece que esse grupo não tem. O grupo é o espelho da diretoria, diz aqui o final 27:54. Oi, CH, estamos no nosso quadro O Craque do Jogo. Edu, se o amigo me permite, isso não é nenhuma falta de respeito, eu não consigo enxergar um merecimento, pela minha opinião, em votar algum jogador da Ponte. Desculpa, eu vou passar, eu não vou votar em nenhum jogador, Edu. Sim, perfeitamente. CH pula. Oi, Zorzinho. Você vai votar em alguém? Ou de propósito eu falei, a Ponte é a última colocada. Vocês vão votar em algum craque depois desse 1-0 para o Cruzeiro? Em respeito aí ao torcedor aí, toda a história, toda a tradição da Ponte, eu também não vou votar em ninguém. Jorginho também sem voto. Você, Antônio Lupi. No jogo passado eu votei no Carlos Batista, hoje eu voto no Júlio Nascimento. Júlio Nascimento, perfeito. Eu vou fazer o seguinte, gente, olha, 3 não votaram. Eu acho que o Camilo só com voto, como a maioria foi para não votar em ninguém, então não vamos dar o prêmio pro Camilo também, pronto. Deixa pra lá. Teve um voto, mas contra 3 para nenhum, né? Então, vamos deixar quieto o craque do jogo. Nesse triste 1-0 Cruzeiro, a Ponte última colocada, e tem o derby sábado no Brinco de Ouro, justamente o derby de número 200, hein? Uma lenda, uma história, um símbolo da cidade, a Ponte nessa situação. Vamos lá, agora 23h44, se tudo der certo, vamos ouvir o Gilson Kleina. Agora, se demorar muito, a gente deixa para amanhã. Vamos lá, vamos daqui a pouco a ficha técnica em nome de Brasitone, tem a defesa do jogo e o gabarito, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, o conceito do jogo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos. O melhor para a sua economia. Cerveja Império, lata 350ml, 2,49. Fondue Tirolês, 400 gramas, 21,90. Kit Elseve Shampoo, 375ml, mais condicionador 170ml, 19,90. Ofertas válidas até o dia 20 de junho. Faça sua compra online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Meus amigos, o majestoso Ponte entrou com Igor Vinhas, foram 3 zagueiros, Ednei, Cleilton fez a estreia e Juan Renato, o Kevin foi o ala direito, no meio Dauan, Vini Locatelli e Camilo, Jean Carlos foi o ala esquerdo e na frente Moisés e João Veras. Bem, as alterações, a primeira foi a 17 do segundo tempo, a Ponte já perdia e entrou o Paulo Sérgio no lugar do João Veras. Depois teve o Fecim entrando no lugar do Moisés. Fecim foi a segunda alteração no lugar do Moisés. Depois a 35, mais 3 alterações de uma vez só.
saiu Camilo, entrou Renatinho, saiu Vini Locatelli. Entrou Richard fazendo a sua estreia, atacante, e saiu Juan Renato, zagueiro. Entrou o atacante Rodrigão, a equipe do técnico Gilson Kleina. O Cruzeiro com Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira, Flávio, depois Matheus Barbosa, Marcinho, depois Ayrton, Giovani, depois Adriano, Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sobes, depois Bisoli. O técnico é o Mozart. Apitou Vinícius Gomes do Amaral, do Rio Grande do Sul. Cartão amarelo para Ponte, Locatelli e Juan Renato. Para o Cruzeiro, Ramon e o Rômulo. O único gol foi a 11 do segundo tempo. Gol marcado por Bruno José. Recebeu a bola na frente aí do Juan Renato, saiu do Juan Renato, saiu do Ednei, chutou, a bola passou por debaixo das pernas do Ednei e pega Igor Vinhas no contrapé. Final, Ponte 0, Cruzeiro 1, a ficha técnica em nome de Brasitone. Futebol é com a Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes! Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, é lance único, teve defesas, mas foram chutes de longe, certo, Greg? O goleiro encaixou, nada de excepcional. É o tipo do chute que se defende, tudo bem, é legal, mas se não defende, passa a ser uma falha, correto? Isso. Então nós só temos uma defesa real, que foi a 44 do primeiro tempo, aquela do Marcinho e do Igor Vinhas. Concorda? Concordo plenamente e não teve outra, nenhum grau de dificuldade grande. Essa aí pra mim também é a defesa do jogo. Bom, CH, é a única que eu tenho, hein? O chute do Marcinho, a 44 do primeiro tempo. CH, não teve... Você encontrou outro? Não, nem com lupa. Concordo e acompanho o relator. Então a defesa do jogo sem reprise hoje, porque ele é a única. 44, primeiro tempo estava 0-0. Domina, ponta esquerda, Matheus Pereira tenta o cruzamento, a bola passada pela marcação, voltou para a ponta direita, é para Giovani, bateu, Vinhas! Marcinho manda uma bomba! Vinhas vai para a defesa, um canhão, espalma Vinhas! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Confira ofertas especiais. Cuba de apoio quadrada 350 por 350, Basic Q6 branca da Celite por R$ 379,90. E tem também porcelanato Alfa Soft Bege polido 80 por 80 retificado por apenas R$ 99,90. Ofertas válidas até 16 de junho. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos. O melhor para a sua economia. Camarão 7 barbas, R$ 36,98 kg. Azeite espanhol La Espanhola extra virgem vidro 500 ml, R$ 20,90. Café Pacaembu 500 gramas, R$ 8,99. Ofertas válidas até o dia 20 de junho. Aproveite descontos especiais para cliente Taquaral Mais. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Futebol é com a Bandeirantes. Gabarito do jogo. Meus amigos, agora 23h52, Ponte 0, Cruzeiro 1. Vamos para o gabarito, Zorzinho. Do jogo, hein? Qual é o seu conceito do jogo? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Pra mim, o conceito do jogo regular, melhor pouquinha coisa o primeiro tempo. E pra você, CH? Conceito do jogo ruim, melhor o primeiro tempo. Bom, o Igor Vinhas, a pergunta você disse, não me lembro a sua... Sobre o gol? Comentário no gol, né? Não teve culpa. Não teve culpa, não. Fez aquela boa defesa do Marcinho, né? E hoje na saída de bola a Ponte não teve muito, mas tem hora que fica tocando ali também, sei lá. Isso aí vocês falam também no zagueiro, Jorginho. Mas aí eu acho que hoje ele não correu aqueles riscos, né? Que aconteceu em algumas outras partidas, fazendo ali o simples. Ele tem essa característica, né? De sair jogando bem com os pés. E fez uma bela defesa, conceito regular, Edu. Vamos lá, a Ponte, vamos lá, nos 3 zagueiros. Então vamos num bloco só, Ednei, Cleilton e Juan Renato. Ednei, Cleilton fez a estreia, estava no Bahrein, e Juan Renato. O que aconteceu? No gol feito aí pelo Bruno José, estavam Juan Renato e Ednei. Primeiro Juan Renato, mas ele dá as costas, gira, numa dessas chega Ednei. Os dois não conseguem, né? E aí, no chute do Bruno José, a bola passou por debaixo das pernas do Ednei. E aí pega Igor Vinhas no contrapé. Vamos lá, o CH, começa com você primeiro, trio de zagueiros. Para falar do trio de zagueiros, eu tenho que falar do conjunto. Quando você monta um sistema defensivo, você tem que considerar até o que os atacantes fazem sem a bola. E o gol que a Ponte tomou, observado pelo Gleger com precisão, foi a bola perdida do João Veras e o time estava saindo, estava desorganizado. Enquanto os 3 zagueiros estavam postados, eles fizeram um trabalho regular, bom, sem problema. Tomou pouco susto a Ponte. O problema foi o meio-campo, os jogadores do ataque, que não jogaram absolutamente nada. Então os 3, eu estou falando defensivamente, que é a obrigação deles. Eu acho que os 3 tiveram um comportamento ok, sem problemas. O fato de um deles não ter saído foi culpa do treinador que fez a escolha equivocada. Então, para mim, os 3 não tiveram problema, o trabalho regular. E tem um pessoal aqui, CH, também no WhatsApp, falando a respeito na saída de bola, né? Tem... Pois não. Eu achei que no primeiro tempo eles simplificaram bastante. Foi muito menos do que nas partidas onde a gente assistiu muito, principalmente o Juan Renato e o Igor Vinhas. Dá um medo, mas que diminuiu muito, pelo menos o jogo que eu assisti hoje diminuiu. Sim, Zorzinho, o Ednei, Cleilton e Juan Renato. Eu primeiro destacar o Cleilton, que uma expectativa legal, uma boa estreia, fez um bom jogo, jogador seguro, firme, forte, deu uma leitura legal de jogo. E o Ednei e o Juan Renato, na minha opinião, estavam ali junto naquele lance do gol, né? Mas aí fica difícil, né, Edu? Quando você tá saindo e toma um contra-ataque, é difícil para os zagueiros, né? Então eu vou dar um conceito regular para os 3. Acho que é até uma boa formação jogar com 3 zagueiros. O Kleina tem aí alguns dias ainda para ajustar alguns detalhes,
mas eu manteria aí os 3 zagueiros para o próximo jogo, conceito regular. Muito bem, agora 23h56, vamos falar do Kevin, CH. Kevin, lateral direito, fez a sua estreia, se não me engano, estava no Botafogo do Rio, teve uma passagem pelo Guarani aqui. Até eu estava acompanhando o programa, quando perguntaram para você, ou foi anunciado que o Kevin estava sendo contratado, você fez as suas ressalvas, enfim. E por aquilo que você viu, é cedo ainda, né? Mas jogou o tempo todo. Como é que ele foi no jogo de hoje, no apoio, ofensiva e defensivamente, como foi o Kevin? Eu acho que não apresentou problema, mas normalmente é assim, daqui a pouco ele vai jogar bem, e quando você tem certeza que ele acomodou e virou o titular, ele desliga, né? Ele sai da tomada. Eu conheço bem o jogador, mas muito bem. Eu me lembro o que aconteceu no Guarani, eu vi o que aconteceu no Botafogo, e ele, quando tá no começo assim, ele vai subindo a escadinha, e daqui a pouco ele se desconcentra, acontece alguma coisa com ele acha que é o Carlos Alberto Santos, ou o Carlos Alberto Torres, ou o Cafu, ou seja lá que for, e aí começa a cair de bico. É assim o Kevin. Ele pode construir uma outra história na Ponte e torço para que isso aconteça. Mas eu não posso desconsiderar o passado. Eu não tenho confiança no jogador. Só que hoje ele não comprometeu, jogou direitinho, né? No primeiro tempo, o lado direito da Ponte foi o que mais atacou. No segundo tempo, o time todo caiu de produção, então leva a regular. Bom, é a estreia e o Kevin, sua opinião também, Zorzinho, queremos ouvi-lo. O primeiro tempo o Kelvin foi um pouco melhor, né? E o Giancarlo um pouco tímido ainda. Eu acho que assim, a sequência vai fazer com que esse menino evolua. Ele é bom jogador, aparecia ali em alguns momentos, fez algumas jogadas de efeito. Eu tô falando do Giancarlo, né? E o Kevin, assim, pode ser também que as oportunidades, que a sequência façam ele evoluir. Ainda um tímido, os dois. Porque quando você joga com 3 zagueiros, os 2 laterais têm que ser muito agudos, né? E nós percebemos em alguns momentos do jogo só, principalmente pela parte do lado direito ali com o Kevin. Muito pouco pelo Giancarlo. Eu vou dar um conceito regular para os 2, mas eu acho que a sequência de jogos pode fazer com que evolua ainda mais. CH, Dauan e Vini Locatelli, essa dupla de volantes. Dauan, Vini Locatelli, Dauan jogou o tempo todo, o Locatelli saiu a 35 do segundo tempo. Olha, Edu, eu durante a transmissão de hoje, eu pensei muito para falar isso, mas muito mesmo. E eu quero dizer que o principal problema da Ponte está no Dauan. Porque eu não gosto de ficar falando que eu sou pai disso, pai daquilo, porque eu avisei, porque todo mundo conhece de futebol e, né, essa coisa de premonição, eu avisei, isso é tudo bobagem, não é? Às vezes você enxerga uma coisa, não enxerga outras. O problema é que nesse futebol tão intenso, se você não tem volantes que joguem, pega a bola e domina virando para o gol adversário. É isso que eu estou falando. Que na linguagem futebolística a gente chama de jogo vertical. O jogo vertical é em direção ao gol adversário. E a Ponte tem... O Locatelli foi um grande equívoco, né? Nós assinamos embaixo, todos nós, todos os comentaristas, todos os integrantes. Ele chegou aqui, não jogou porcaria nenhuma. E ele não joga porcaria nenhuma, ele engana. Estou falando do Vini Locatelli. E o Dauan, como ele corre pra caramba, e ele é muito dedicado, e de vez em quando ele aparece na área lá e faz uns gols de cabeça, como não tem outro, é como se fosse uma ilusão de ótica, é um fog, é uma neblina. Você não tem certeza. Mas a grande realidade é que a Ponte não tem jogadores que ditem com qualidade o jogo. E eu estou falando do Dauan. Mas quem vai colocar? Tá bom, não tem outro, mas o problema da Ponte é esse. Aliás, os dois, o primeiro e o segundo volante, a Ponte não tem. E agora vai dar desespero, eles vão contratar o Ralf, que também não vai resolver o problema, pela característica. O futebol mudou. Perceba os times que jogam. Veja quem é o primeiro volante, quem é o segundo. São praticamente meias que marcam. Não tem mais lugar no futebol moderno para jogador de marcação com essa característica. Ele não é um mau jogador.
Na ausência de um ou outro, para ser uma composição de elenco é uma coisa, mas para o cara ser titular é outra situação. Quantas bolas no jogo de hoje, com 3 zagueiros, hein? Quantas bolas passaram pelo meio campo? Nenhuma. Se passou, foi bola perdida do Cruzeiro que a Ponte veio no contra-ataque. Não tem construção, não tem inteligência. A Ponte não tem meio campo desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Essa diretoria não enxerga isso. Não precisa contratar um volante, precisa contratar 4. Mas volantes que joguem, que tomem conta. Não tem dinheiro. Como é que os times que têm menos dinheiro da Ponte arrumam jogadores? É falta de competência, de olhar clínico, de enxergar futebol. Não é? Então, esse é o problema do time do Gilson mais grave de todos. A Ponte tem um meia, que poucos times têm, que é o Camilo. Tem o segundo meia que pode jogar, que eu sei que é beirada, mas pode jogar por dentro, que é o Renatinho. E não tem nenhum volante, nenhum. Esse Leonaldi era a única coisa, a única esperança de um jogador como segundo volante, mas ele machucou. Tomara que volte rápido. Não tem outro. Então não tem jogo se não tiver um cara ou 2, pelo menos ali, que ditem com qualidade, que enxerguem, tenham leitura de jogo. E os 2 não tem. Eles podem correr pra caramba, mas não tem. Eu vou dar regular para os 2, até pela disposição, tentaram ali, mas não tem qualidade. E o jogo não sai, não flui, não acontece nada. Essa é a grande realidade, Edu. Certo, CH, desculpa, é que eu tô com uma tossinha chata aqui. Exatamente, você estava terminando, a ver aquela vontade de tossir. Tive que desligar aqui, ó. Não, e aqui o ar-condicionado também é uma maravilha, né? É. Mas bem que hoje o problema é máscara, né? A máscara, ela dá a máscara, ela de tanto ficar usando a máscara o dia inteiro de máscara, né? Isso aí dá uma tosse que eu vou falar pra você. Bom, e o Camilo, Jorginho? Camilo, ele foi até 35 do segundo tempo, teve um chute dele a 41 do primeiro tempo, mas foi uma cacetada, chutou com raiva. Bom, mas enfim, Camilo é com você. Ele tá um pouco diferente, assim, né? Tá soltando um pouco mais, tá aparecendo um pouco mais, tá se movimentando, tá chamando às vezes a responsabilidade. Ele fez um jogo mediano, né? Porque o Camilo joga muito mais do que isso. Porém, tava jogando num setor do campo muito povoado, né? Muita marcação. Onde ele ia, tinha sempre um marcando e outro na sobra, então fica difícil, né? O Camilo, vou dar um conceito regular para ele, Edu. Olha, a Ponte perdeu, hein? 1-0 para o Cruzeiro no Majestoso. Agora o CH falou o seu conceito do menino Jean Carlos, revelado na base. Hoje foi o ala esquerda. CH falou do Kevin, ala direita. Fala também da esquerda. E na sua opinião, quem deve ser o titular? Jean Carlos ou o Rafael Santos, que não jogou hoje porque o Rafael Santos pertence ao Cruzeiro? Não, vai jogar o Rafael Santos, Edu. O menino é muito tímido, mas ele só vai perder a timidez se deixarem ele jogar. Se não deixar jogar, se improvisar, se colocar todo mundo na frente dele, ele não vai virar nunca nada. Então, e ele não joga muito pior que o resto, não. Ele é tímido. Esse é o problema dele. Ele está sem confiança. Agora, quem vai jogar é o menino que veio do Cruzeiro, que hoje não pôde jogar. Hoje o Giancarlo foi tímido, Edu. Eu vou dar um conceito ruim para ele. Olha, para falar em tímido, e o Moisés, hein, Jorginho? Como é que ele foi? Depois ele saiu, entrou o Fecim, né? O Moisés, ele deu um chutaço aí a 21 do primeiro tempo. Acho que foi a única ação dele também. Mas enfim, o que é que está acontecendo com o Moisés? Não dá para entender, né, Edu? Aliás, quem disse isso foi na última partida, foi o Tigrão, né? Depois do dia que houve lá aquela compra, que era tão esperada pelo torcedor pontepretano, renovação de contrato, o Moisés sumiu, né? É um jogador importantíssimo, porém não tá jogando bem. Não acha aí o melhor futebol. Em alguns momentos tenta, a gente vê que ele luta, busca, mas realmente tá devendo muito o Moisés. O primeiro tempo foi até razoável, o segundo tempo ele desapareceu. Vou dar um conceito ruim pro Moisés, precisa melhorar e é preocupante, hein, Edu? Ele saiu com a mão na posterior, né? O Lupe trouxe essa informação. Verdade, aí. Preocupa aí pro Der, porque ele é um jogador importante. Ele, no elenco da Ponte hoje, apesar de não estar bem, não estar jogando um bom futebol, é um jogador importantíssimo.
qualquer momento pode desequilibrar. Então preocupa o Moisés, para ele hoje no jogo, conceito ruim. Bom, CH, e João Veras, hein? João Veras foi até 17 do segundo tempo, depois entrou Paulo Sérgio. João Veras, é com você, CH. Essa história do Moisés, se me permite, em terra de cego, quem tem um olho e é míope é rei, né? Eu me lembro da época de Bruno Rodrigues que o Moisés, a torcida não queria nem ouvir falar o nome. Agora ele virou jogador imprescindível, e é verdade mesmo, né? É o que temos para hoje. Mas ele parou de jogar. Vamos aguardar, como diria o profeta. O Veras passou vergonha, né? O Veras péssimo dos péssimos, Edu. Nem vou ficar me estendendo aqui. Verdade. João Veras, CH. Ô Zorzinho, o que você... Eu tenho que concordar com o meu amigo, meu parceiro CH, sem muito comentários. Péssimo dos péssimos. Ele fica de costas, ele não fez nada. Não, sempre de costas. Não, mas a característica do jogador que joga naquela função é jogar de costa. Porém, ele tem que ter tem que saber dominar a bola, tem que saber segurar, tem que saber prender, tem que saber fazer o pivô, ele tem que saber fazer uma tabela. E o Veras, ele conseguiu errar todas no primeiro tempo, e a única que ele errou no segundo tempo saiu o gol do Cruzeiro. Péssimo dos péssimos. Aí, quando eu pego no pé do negócio de apelido, de número de camisa, vocês me corneteiam, né? Põe a 45, pinta o cabelo, chama de Balotelli, tá aí o resultado. Não é? Não dá um chute na bola, o cara quer jogar com a camisa do Balotelli. Eu não tenho nada contra ninguém, tá? O cara faz o que ele quiser da vida dele. Mas, sabe, você percebe uma tremenda falta de humildade esportivamente falando. Pô, não deu nem um chute na bola, o cara tá querendo se comparar com o quê, cara? Fazer marketing do quê? Esse futebol tá de ponta cabeça, Edu. A culpa é de vocês jornalistas, que ficam dando esses apelidos aí. Aí quando eu critico, não, porque o cara é mal-humorado, o cara é ranzinza. Tá aí o resultado. E a Ponte, gente, não teve o Fábio não pegou uma. O Fábio pegou, assim, chute, um ou outro, muito esporadicamente, de fora da área. A Ponte não deu um arremate dentro da área, não deu uma cabeçada. Uma. Nada. Não, teve aquela cabeçada do Rodrigão, né? Não, mas que acertou o gol. Não, aí nenhuma. Não acertou nenhuma. Nenhuma. O Fábio não, senhores, o Fábio não fez uma defesa. A Ponte não foi o jogo mais tranquilo pro Fábio até agora, né? Até agora. Porque eu tinha dito aqui, olha, eu até anotei, antes do jogo da Ponte, o Cruzeiro tinha tomado 8 gols. 8 gols. Em 3 jogos. Então, quer dizer, hoje foi o jogo mais tranquilo pro Fábio. Não, eu não vi. Teve aí, olha, teve um chute do Locatelli a 28 do primeiro tempo, que ele pegou, né? E teve, assim, ó, gente, se foram 2 chutes de fora da área, de longe, ele pegou. Só, tá? Então vamos lá, dos que entraram, CH, qual a sua observação? O Rodrigão fez sua estreia, jogou pouco, deu uma cabeçada lá, cobrança de escanteio e foi pra fora. O Richard, né, meio espertinho, estreou também atacante. Renatinho, os 3 entraram a 35 do tempo, Rodrigão, Richard e Renatinho. O Fecim jogou um pouco mais, entrou a 24 do tempo no lugar do Moisés. E o Paulo Sérgio foi que mais jogou. Primeira alteração, Ponte perdendo. Sai João Veras, entra Paulo Sérgio. E aí, CH? Não, Paulo Sérgio eu me recuso a comentar dele. Desculpe, Edu, com todo respeito ao amigo, que eu respeito muito, você sabe disso. Sim, mas não vou comentar mais sobre o Paulo Sérgio, porque ele é uma indecência futebolística. E sobre esse menino Fecim também, muito fraco, hein? Fraquíssimo. Posso até queimar a língua. Espero que eu queime, mas fraquíssimo. E o Rodrigão, Renatinho, Richard, eles tinham que entrar... Quantos minutos que o Cruzeiro fez o gol, Edu? O Cruzeiro fez o gol a 11 do segundo tempo. Eles entraram a 35. Com 15 minutos, o seu Gilson Kleina tinha que ter colocado o Rodrigão, o Renatinho e o Richard. Já era para ter tirado. E nós falamos isso. Eu não estou falando depois, não. No intervalo. Tem que tirar. Se quiser alguma coisa no jogo, tem que tirar um zagueiro. Ele podia fazer tudo, menos colocar o Paulo Sérgio. Óbvio, né? Ele tinha que botar o Renatinho no jogo. No intervalo. Assim não queimava a substituição. Já que ele decidiu voltar com o mesmo time, e o time dele voltou modorrento e o Cruzeiro em cima da Ponte, ele tomou o gol, ele tinha que fazer essas 3 que ele fez a 35 do segundo tempo,
com 15. Mas precisa ter coragem, Edu. Precisa ter peito para fazer isso. Então, não dá para pontuar nada. Eu só acho que os 3 eu não posso avaliar. Rodrigão, Richard e Renatinho, porque eles não tiveram nem tempo de pegar na bola, Edu. Só uma pergunta pro Lupe aqui. O pessoal tá perguntando, pelo jeito que a Ponte tá jogando, né? Toma um gol, sente demais, enfim. Tem salário atrasado? A informação que eu tenho é que não. Não está atrasado. Não. O salário está mais ou menos em dia. Sim. Tá bom, perfeito. Ô Zorzinho, vamos lá então. Então você quer matar os dos que entraram alguma observação e vamos pro Gilson Kleina para encerrar com você. Eu não... Acho que não demorou para mexer, né? Teria colocado antes. Não dá nem para analisar. Acho que o Rodrigão tem que ganhar um pouco mais de ritmo, que é um jogador importante. O Renatinho não pode ficar fora desse time. O Paulo Sérgio não dá para ficar entrando. A gente viu aí, percebeu. Então, pouca... como é que chama esse menino aí? O Richard, né? Richard, isso. Movimenta e tal, né? O Fecim não mostrou até agora absolutamente nada. Então, vou deixar meio quieto aí, pessoal aí, Edu, que entrou pouco tempo. Não deu nem para analisar de forma concreta. E você falou do Gilson? Gilson Kleina. Olha, Edu, o Gilson, eu acho que ele demorou um pouquinho, tá? Nós pedíamos para que mexesse no time, porque, pô, quando você tá jogando com 3 zagueiros, legal, ótimo, né? Mas quando as coisas acontecem negativamente, foi o caso do gol, dá para você mudar, pô. Né? Aí você tem que mudar a estratégia, mudar o esquema, porque até então a Ponte não tinha dado nenhum chute no gol, não tinha chegado, não conseguia chegar, não conseguia evoluir. Poderia ter mudado. Tanto que a hora que ele muda aos 35, as coisas começam a clarear, porém já estava tarde, né? E aí o Cruzeiro automaticamente baixou as linhas, né? Linha média baixa e dificultou demais. Então acho que ele demorou um pouco para mexer, demorou um pouco para substituições, errou na hora em que ele tira o Veras e coloca o Paulo Sérgio. Ele poderia ter colocado o Renatinho naquele momento, aliás, no intervalo, tá? O João Veras tinha que ter saído. Outro erro do Kleina, tinha que ter tirado, pô. Né? Manteve o jogador acreditando, é aquela história que eu sempre digo, né? O treinador sempre fica aquilo, pô, não, ele vai melhorar. Você tá mal, mas agora ele vai melhorar. Segundo tempo ele vai fazer um bom jogo. E aí aconteceu o que nós vimos, né? João Vera acabou errando mais uma vez, dando um contra-ataque e o gol do Cruzeiro. Então, olha, eu vou dar um conceito regular pro Kleina, porque durante toda a semana nós discutimos muito, problemas de escalação, jogador sem ritmo, fora de forma. Não é fácil. Não é fácil. Mas o regular, porque ele, na minha opinião, ele demorou demais para mexer, para ter mexido. Poderia, como eu disse, poderia até ter tomado o segundo gol e a Ponte ter sido derrotado da mesma forma. Mas poderia ser que não. Mas para a gente saber disso, ele teria que ter feito. Então, conceito regular pro Kleina, Edu. Bom dia, Zorzinho. Até a próxima. Um abraço, Edu. Até a próxima. Um abraço aos ouvintes, um abraço ao amigo. E vem aí o derby, né? Um grande abraço, Edu. Boa noite. Boa noite. Grande abraço. Bom, CH, para encerrar com você também, o seu conceito do Gilson Kleina, o Zorzinho deu regular. E para você, CH? Bom, o conceito não é do trabalho dele. O conceito é no jogo de hoje. Ele escalou corretamente o time, só que ele tinha que mexer no intervalo, não mexeu. Quando mexeu, colocou um jogador que não existe, continuar insistindo no Paulo Sérgio, e ele demorou para mexer. Ele é responsável direto pela derrota. Quem me garante que se ele não coloca esses jogadores que a gente está sugestionando aqui, se o time não empata pelo menos? Então ele é culpado. Eu não tenho como tirar isso. Eu não estou julgando o trabalho dele, que tem que ser, tem que ter paciência. Ele não faz milagre. Um monte de problema aí, jogador chegando todo dia. Então, isso é uma coisa. O jogo de hoje, o trabalho dele foi ruim, Edu. Opa, CH, para você um grande abraço, bom dia, bom final de semana, até a próxima. Bom final de semana já, Edu? Pelo amor de Deus, um grande abraço para você. Parabéns para a equipe técnica, sempre dando um show com o Alexandre, com o Gelson Cardoso, com o Serginho, com o Gil Kleber, né, com o nosso Gilberto Sufi. Não é? Muito obrigado pelo carinho das mensagens. Tenha calma, torcedor. Eu sei que é difícil isso. O trabalho do Gilson Kleina tem um longo caminho pela frente, tem muita coisa para ajustar, mas a derrota de hoje foi doída porque eu saí com a sensação que dava para fazer diferente e não perder para o Cruzeiro. Infelizmente, a Ponte perdeu mais uma, Edu. Um grande abraço, meu amigo, e até a próxima.
se Deus quiser. Esse é o CH, almoço de Jundiaí. Gente, a Ponte perdeu 1-0. Estamos aguardando aqui, se possível, nós temos um horário aqui. Nós temos um limite e a coletiva da Ponte sempre demora, né? Estamos aguardando, hein, ô Lupe? Será que tá chegando? Será que vai demorar? É uma incógnita. Essa pergunta foi a mais difícil que você me fez desde o início de toda a jornada, Edu. Vamos para o nosso Em Dia com a Bola. Quem sabe na volta, a coletiva do Gilson Kleina, 00:16. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Olha, começando pelo Brasileirão, na quarta que passou, São Paulo 1, Chapecoense também 1. Ih, rapaz, São Paulo, hein? Depois do Paulistão, Inter 0, Atlético Mineiro 1. Inter, depois que foi eliminado da Copa do Brasil, toma zica também o Internacional. Corinthians 1, Red Bull Bragantino de virada 2. Continua a zica corintiana, hein? E Juventude 0, Palmeiras 3. Palmeiras mais uma vitória, muito frio lá em Caxias. E aí o Brasileirão é o seguinte, o Fortaleza é líder com 9 pontos. Em segundo, o Atlético Paranaense com 9. Em terceiro, Atlético Mineiro com 9. Em quarto, Red Bull com 8. Olha, o Red Bull melhor paulista. Mas é que o Palmeiras tem jogos a menos, né? O Palmeiras foi a quarta partida. Mas enfim, é o quinto, o Palmeiras com 7. O Flamengo. Flamengo, sim, tem 2 jogos a menos. Flamengo é o sexto colocado com 6. O Atlético Goianiense é o sétimo com 6. Fluminense, oitavo com 5, e assim vai. Bahia, nono com 4, no comecinho, né? O Santos é o 11º com 4. Corinthians, 12º com 4. Olha o Internacional, 13º com 4. São Paulo, 14º com 2. Depois Chapecoense, 15ª com 2. 16º, Juventude, 2. Os 4 últimos, Cuiabá, Sport, ambos com 1 ponto. E Grêmio e América Mineiro, que ainda não pontuaram. E o Lisca não é mais o técnico faz tempo, né? Do América Mineiro. América Mineiro, 3 jogos, 3 derrotas. A partida Atlético Paranaense e Flamengo ficam para uma outra data, porque o Mengão jogou aí pela Copa do Brasil. Nessa quinta-feira tem jogo? Tem. No Independência, América e Cuiabá. Ambos estão na zona de rebaixamento. O Ceará, do Guto Ferreira, recebe o Bahia. Tem Fluminense e Santos no Maracanã, hein? Nessa quinta. Na Ilha, 19 horas, Sport e Grêmio. E às 19, Atlético Goianiense e o Fortaleza. Vamos para o Campeonato Brasileiro da Série B. Na terça-feira, CSA 1, Guarani também 1. Náutico 2, Vila Nova 0. Quarta vitória, Náutico 100%. 4 jogos, 4 vitórias. Goiás 1, CRB 0. E Confiança 1, Brasil de Pelotas também 1. Isso na terça. Ontem, quarta-feira, Remo 0, Vitória 0. Operário 1, Sampaio Correia 0. Vasco 0, Avaí 2. E Vascão, hein? Escorregou em São Januário. E Majestoso, Ponte 0, Cruzeiro 1. Nesta quinta-feira tem uma partida que é o Londrina e Botafogo do Rio. 19 horas em Londrina, tá? E a partida Brusque e Coritiba está sem data. O Coritiba jogou na quarta que passou pela Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Falo já desse jogo, tá? Então, no Brasileiro da Série B, vamos lá, então a classificação, o Náutico, conforme eu disse, 100%, 4 jogos, 4 vitórias, líder com 12. Em segundo, Brusque com 9 e 1 jogo a menos. Em terceiro, Goiás com 8. Em quarto, Botafogo com 7. Botafogo, se ganhar do Londrina, vai a 10 e assume a vice-liderança, tá? Em quinto, CRB, 7. Em sexto, Operário, 7. Em sétimo, Guarani, com 5 pontos. As principais colocações: olha, o Coritiba é o 11º com 4. Cruzeiro com a vitória sobre a Ponte.
14º com 4 pontos, primeira vitória do Cruzeiro. O Vasco, que perdeu pro Avaí, é 15º com 4 pontos. Vitória, 16º com 3. E os 4 últimos, Londrina 2, Brasil de Pelotas 2, CSA 2 pontos e a Ponte, hein? Ponte é a última colocada, 1 pontinho, aquele empate contra o Vasco aqui, único ponto e com 3 derrotas. Lembrando que sábado tem derby, 18h30 no Brinco, derby de número 200, tá? Essa situação no Brasileiro da Série B. No Brasileiro da Série C, na quarta que passou, teve um jogo atrasado. Oeste 0, Mirassol 1. Oeste 0, Mirassol 1. Lembrando que a Série C, ela tem 2 grupos de 10 equipes. No grupo A, as equipes do Norte e Nordeste. E no grupo B, estão as equipes de São Paulo, né? Nesse sábado agora, deixa eu ver aqui. Neste sábado, nós teremos na Série C, 11 horas. Já viu isso? Série C, gente, 11 horas, sábado, Novo Horizontino e São Bento. Aliás, o Papa Fayet foi contratado, né? Foi empréstimo, a Ponte emprestou para o São Bento, Sorocaba. Sábado, 17 horas, Ituano e Paraná. Sábado, 19 horas, Oeste e Criciúma. E o Batista vai transmitir, a Bandeirantes, né? Transmite todo sábado à tarde um jogo da Série C. E neste sábado, portanto, 17 horas, Ituano e Paraná, tá bom? Tá o Gleger comentando, tá o Tigrão, o CH comentando também. O Batista segue narrando também. Esse sábado, não sei como é que vai ser, porque tem um derby aqui na Rádio Bandeirantes. Mas na TV, 17 horas, tem Ituano e Paraná, tá? Domingo, mais 2 paulistas. O Botafogo de Ribeirão joga em Erechim contra o Ipiranga. 11 horas esse jogo, hein? 11 horas. E domingo, 18 horas, o Mirassol joga lá no Orlando Scarpelli contra o Figueirense. Então, domingo, 11 horas, Ipiranga e Botafogo. 18 horas, Figueirense e a equipe do Mirassol, tá? Lembrando que a Série C é turno e retorno do grupo e 4 se classificam para a próxima rodada. No Brasileiro da Série D de dado, teremos sábado, 15 horas, Canindé, Portuguesa e Santo André. Tá aí, olha, um clássico paulista dentro da Série D. E às 17 horas, Ferroviária e Rio Branco do Acre. Ferroviária do técnico Elano, tá? Domingo tem São Bento e Inter de Limeira. São Bento e Inter de Limeira, Brasileira Série D, tá? O São Bento do Paulo Roberto Santos. Já pensou São Bento agora com Papa Fayet? O ataque vai ser Papa Fayet, Anderson Cavalo e Igor Bolt. Esse é o ataque do São Bento, com a contratação aí do Papa Fayet. A Inter de Limeira, o técnico Coelho, ex-jogador do Corinthians, né? É isso aí. Bom, pela Copa do Brasil, o último jogo que faltava da terceira fase, Flamengo e Curitiba. E o Flamengo, na quarta que passou, ganhou. Flamengo 2, Curitiba 0. Então, Curitiba eliminado, segue o Flamengo aí na Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui na Copa do Brasil as equipes que estão classificadas. Agora vai ter o sorteio para ver quem pega quem. O Bahia eliminou o Vila Nova. O Santos eliminou a equipe do Cianorte. O Vasco, mirradamente, eliminou Boa Vista. São Paulo, 9-1 no 4 no Giro de Piripiri, mas perdeu lá. 3-2, mas 9-1 no jogo da volta. O Brasil de Pelotas foi eliminado pelo Grêmio, né? O Grêmio eliminou aí o Brasil de Pelotas. O ABC eliminou a Chapecoense. O Fortaleza eliminou o Ceará, clássico cearense. O Atlético Mineiro eliminou o Remo. O Red Bull eliminou o Fluminense. Aliás, o Fluminense, perdão. O Fluminense eliminou o Red Bull Bragantino. O Criciúma, que eliminou a Ponte, eliminou também o América Mineiro. E deu a crise no América Mineiro. O Corinthians foi eliminado pelo Atlético Goianiense. Cruzeiro foi... Deixa eu ver aqui. Cruzeiro eliminou aí o... Deixa eu ver aqui. Não. Foi o Juazeirense eliminou o Cruzeiro, né? Juazeirense eliminou o Cruzeiro, me ajudando aqui o Lupe. O Atlético Paranaense eliminou o Avaí. O Vitória eliminou o Inter de Porto Alegre. O Palmeiras eliminou o CRB. E o Flamengo agora elimina o Curitiba. Meus amigos, agora 00:26 aqui você ficou em dia com a bola. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Tem
torcer com a gente. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Confira ofertas especiais. Cuba de apoio quadrada 350 por 350, Basic Q6 branca da Selite por R$ 379,90. E tem também porcelanato alfa soft bege polido 80 por 80 retificado por apenas R$ 99,90. Ofertas válidas até 16 de junho. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes. Edu Pinheiro. Bom, meus amigos, nós tentamos, esperamos, mas a coletiva fica para amanhã, certo, Lupe? A gente traz amanhã as palavras do técnico Gilson Kleina a respeito dessa derrota. A Ponte vai para o derby de número 200 com 1 ponto conquistado, sem nenhuma vitória e na última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estava dando uma passada de olhos, Edu, na Série B do ano passado, no fechamento da 4ª rodada. O Oeste, que caiu praticamente no primeiro turno, né? Tinha 2 pontos. Olha só que coisa, hein? E a Ponte só tá com 1. Tem o Rafael Santos para voltar na lateral esquerda, no derby. Isso, tem o Rafael. E Niltinho, Santos. hein? Niltinho tá programado para ele voltar amanhã aos treinamentos. Ele foi liberado para resolver problemas particulares, não sei quais foram esses problemas que ele teve, mas ele treina a partir de amanhã na Ponte Preta pro derby, então a tendência é que ele fique à disposição. O Moisés também deve passar por algum exame, né? A imagem mostrou ali ele pôr na parte de trás da coxa. Não sei se foi cãibra, não sei se foi uma lesão um pouquinho mais grave, mas também preocupa aí pro derby. A Ponte não tinha nenhum pendurado, então tem aí todos os atletas que já estão à disposição, né? Para essa partida contra o Guarani, Edu. Um abraço, Lupe. Um abraço, bom dia. Edu. Até o derby. Bom dia. Meus amigos, final do nosso jogo aberto, hein? Ponte 0, Cruzeiro 1. Quem narrou foi Júlio Nascimento, CH, Zorzinho comentário, Antônio Lupe nas reportagens. Obrigado à nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Suf, Sérgio Ricardo. Meus amigos, vem de sábado aí mais um grande derby. Derby número 200, hein? Olha, grande cobertura da Bandeirantes, hein? Derby sábado. Então eu volto no sábado, no derby. Eu volto sábado. Sábado tem derby. Se Deus quiser. Bandeirantes. A rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.